Lusoteca. 1. Uma festa inesperada. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo, nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda, feito uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, feito um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça, de paredes com painéis e assoalhos azulejados e acarpetados, com cadeiras enceradas e montes de cabideiros para chapéus e casacos. O hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase, mas não totalmente, em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda a gente por muitas milhas ao redor a chamava. E muitas portinhas redondas se abriam a partir dele, primeiro de um lado e depois do outro. Nada de segundo andar para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas dessas, armários. Ele tinha cômodos inteiros dedicados a roupas. Cozinhas, salas de jantar, todos ficavam no mesmo andar e, de fato, na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos do lado esquerdo de quem entrava, pois esses eram os únicos a ter janelas. Janelas fundas e redondas que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes, que desciam até o rio. Esse era um hobbit muito bem de vida, e seu nome era Bolseiro. Os bolseiros tinham vivido na vizinhança da colina desde tempos imemoriais, e as pessoas os consideravam muito respeitáveis, não apenas porque a maioria deles era rica, mas também porque nunca participavam de aventuras nem faziam nada inesperado. Dava para saber o que um bolseiro diria sobre qualquer questão sem o incômodo de perguntar a ele. Esta é a história de como um bolseiro participou de uma aventura e se descobriu fazendo e dizendo coisas de todo inesperadas. Ele pode ter perdido o respeito dos vizinhos, mas ganhou. Bem, você vai ver se ele ganhou alguma coisa no final. A mãe desse nosso hobbit, em particular. O que é um hobbit? Suponho que os hobbits exijam algum tipo de descrição hoje em dia, já que se tornaram raros e arredios em relação ao povo grande, como nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura, e menores do que os anãos barbados. Hobbits não têm barba. Há pouca ou nenhuma mágica neles, exceto a do tipo comum e cotidiano que os ajuda a desaparecer em silêncio e rapidamente quando gente estúpida e grande como você e eu chega desengonçada, fazendo um barulho feito de elefantes que eles conseguem escutar a 1 milha de distância. Têm inclinação a serem gordos na barriga. Vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos porque seus pés têm solas cascudas naturais e pelos grossos, quentinhos e castanhos como os cabelos da cabeça deles, que são encaracolados. Possuem dedos compridos, hábeis e morenos, rostos bem-humorados e dão risadas profundas e animadas.
especialmente depois do jantar, que consomem 2 vezes por dia, quando conseguem. Agora você sabe o suficiente para continuar. Como eu ia dizendo, a mãe desse hobbit, isto é, de Bilbo Bolseiro, era a famosa Belladonna Took, uma das 3 impressionantes filhas do velho Took, chefe dos hobbits, que viviam do outro lado do Água, o pequeno rio que corria aos pés da colina. Dizia-se com frequência, em outras famílias, que, muito tempo antes, um dos ancestrais dos Tooks devia ter se casado com uma fada. Isso era, é claro, um absurdo, mas certamente ainda havia algo de não inteiramente hobbit quanto a eles. E, de vez em quando, membros do clã Took acabavam se metendo em aventuras. Desapareciam discretamente e a família abafava o caso. Mas isso não mudava o fato de que os Tooks não eram tão respeitáveis quanto os bolseiros, embora fossem indubitavelmente mais ricos. Não que Belladonna Took jamais tenha se metido em aventuras depois que se tornou a senhora Bungo Bolseiro. Bungo, que era o pai de Bilbo, construiu para ela, e em parte com o dinheiro dela, a toca de hobbit mais luxuosa que podia ser encontrada sob a colina, ou do outro lado da colina, ou atravessando o Água, e ali permaneceram até o fim de seus dias. Mesmo assim, é provável que Bilbo, o único filho de Belladonna, embora tivesse aparência e comportamento exatamente iguais a uma segunda edição de seu pai sólido e acomodado, houvesse herdado alguma coisa esquisita do lado Took. Algo que estava só esperando uma chance para aparecer. A chance nunca chegava. E nisso Bilbo cresceu, chegou a uns 50 anos de idade e continuou vivendo na linda toca de hobbit construída por seu pai, que eu acabei de descrever a você, até que, na verdade, parecia ter sossegado a ponto de ficar imóvel. Por algum acaso curioso, em certa manhã, muito tempo atrás, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde, e os hobbits ainda eram numerosos e prósperos, e Bilbo estava de pé à porta depois do café da manhã, fumando um cachimbo de madeira enormemente comprido que quase chegava aos seus dedos dos pés peludos, cuidadosamente escovados, Gandalf apareceu. Gandalf! Se você tivesse ouvido só 1/4 do que já ouvi sobre ele, e eu só ouvi muito pouco do que há para se ouvir, estaria preparado para qualquer tipo de história impressionante. Histórias e aventuras brotavam por todo lado onde quer que ele fosse, da maneira mais extraordinária. Ele não tinha passado por aquelas partes sob a colina por anos e anos, não desde que seu amigo, o velho Took, tinha morrido, e os hobbits quase haviam se esquecido de sua aparência. Tinha viajado para o outro lado da colina e cruzado o Água para resolver assuntos seus desde que todos eram pequenos meninos hobbits e meninas hobbits. Tudo o que o desavisado Bilbo viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul alto e pontudo, um longo manto cinzento, um cachecol prateado por cima da qual sua longa barba branca chegava até embaixo da cintura e imensas botas pretas. "Bom dia", disse Bilbo. E era verdade. O sol estava brilhando e a grama estava muito verde. Mas Gandalf olhou para ele debaixo de sobrancelhas longas e frondosas que se projetavam mais para a frente do que a aba de seu grande chapéu. "O que quer dizer?" perguntou.
Está me desejando um bom dia ou quer dizer que é um bom dia, quer eu queira ou não? Ou que você se sente bem neste dia? Ou que é um bom dia para ser bom? Tudo isso de uma vez, disse Bilbo. E é um dia muito bom para encher o cachimbo de tabaco ao ar livre, de quebra. Se trouxe um cachimbo, sente-se e pegue um pouco do meu tabaco. Não há pressa, temos o dia inteiro diante de nós. Então Bilbo se sentou num banco ao lado da porta, cruzou as pernas e soprou um belo anel cinzento de fumaça, que saiu navegando pelo ar, sem se desfazer, e flutuou para longe, sobre a colina. Muito bonito, disse Gandalf. Mas não tenho tempo para soprar anéis de fumaça nesta manhã. Estou procurando alguém para tomar parte numa aventura que estou arranjando e é muito difícil achar gente. Imagino que sim. Nestas partes, somos gente simples e quieta e não queremos saber de aventuras. Coisas desagradáveis, perturbadoras e desconfortáveis fazem o sujeito se atrasar para o jantar. Não consigo imaginar o que alguém vê nelas, disse Nosso Senhor Bolseiro, e enfiou um dedão embaixo dos suspensórios e soprou outro anel de fumaça ainda maior. Então, pegou suas cartas da manhã e começou a ler, fingindo não prestar mais atenção ao velho. Tinha decidido que ele não era bem da sua turma e queria que fosse embora. Mas o velho não se mexeu. Ficou apoiado no seu bastão, olhando para o hobbit sem dizer nada, até que Bilbo começou a se sentir desconfortável e até um pouco contrariado. Bom dia, disse ele por fim. Não queremos nenhuma aventura por aqui, obrigado. Pode tentar do outro lado da colina ou atravessando água. Com isso, queria dizer que a conversa estava acabada. Você usa esse bom dia para um monte de coisas, disse Gandalf. Agora significa que quer se livrar de mim e que o dia não vai ser bom até eu sair daqui. De modo algum, meu caro senhor. Deixe-me ver. Não acho que eu saiba seu nome. Sim, meu caro senhor. E eu sei seu nome, senhor Bilbo Bolseiro. E você sabe meu nome sim, embora não se lembre de que eu pertenço a ele. Eu sou Gandalf, e Gandalf quer dizer eu. E pensar que eu haveria de viver para receber um bom dia do filho de Belladonna Took, como se eu estivesse vendendo botões de porta em porta. Gandalf! Gandalf! Ora viva! Não o mago viajante que deu ao velho Tuque um par de abotoaduras mágicas de diamante que se prendiam sozinhas e nunca se soltavam a não ser que fosse ordenado? Não o camarada que costumava contar tantas histórias maravilhosas em festas sobre dragões e goblins e gigantes e o resgate de princesas e a sorte inesperada de filhos de viúvas? Não o homem que costumava fazer fogos de artifício tão particularmente excelentes? Eu me lembro desses. O velho Tuque costumava soltá-los na véspera do meio do verão, esplêndidos. Costumavam explodir feito grandes lírios e bocas de leão e laburnos de fogo e ficar pendurados no crepúsculo por todo o anoitecer. Você já deve estar notando que o Sr. Bolseiro não era tão banal quanto gostava de acreditar, e também que tinha um forte apreço por flores. Que coisa! Continuou. Não o Gandalf que foi responsável por levar tantos rapazes e raparigas tranquilos a desaparecer na longura em aventuras desvairadas. Todo tipo de coisa, de escalar árvores a visitar elfos, ou navegar em navios, navegar para outras costas. Minha nossa!
A vida costumava ser bem interessante. Você costumava bagunçar as coisas demais nestas partes tempos atrás. Perdoe-me, mas não tinha ideia de que ainda estava em serviço. Onde mais eu estaria? Disse o mago. De todo modo, agrada-me descobrir que você recorda algo a meu respeito. Parece recordar meus fogos de artifício com carinho, de qualquer modo, e isso não é mau sinal. De fato, em consideração a seu avô Tuk e a pobre Belladonna, vou dar a você o que pediu. Perdoe-me, não pedi nada. Sim, pediu. 2 vezes já. Meu perdão. Está dado. De fato, irei mais longe e vou incluí-lo nessa aventura. Muito divertida para mim, muito boa para você. E lucrativa também, muito provavelmente, se chegar a concluí-la. Desculpe, não quero aventura nenhuma, obrigado. Hoje não. Bom dia. Mas, por favor, apareça para o chá, na hora que quiser. Por que não amanhã? Vem amanhã. Adeus. Com isso, o hobbit se virou e passou rapidinho por sua porta verde redonda, e a trancou tão velozmente quanto era possível, sem parecer rude. Magos, afinal, são magos. Por que raios eu o convidei para o chá? Disse a si mesmo enquanto ia para a despensa. Tinha acabado de fazer o desjejum, mas achou que um bolo ou 2 e algo para beber iam lhe fazer bem depois daquele susto. Gandalf, nesse meio tempo, ainda estava de pé do lado de fora da porta, rindo baixinho sem parar. Depois de algum tempo, chegou mais perto e, com o esporão de seu cajado, rabiscou um sinal esquisito na linda e verde porta da frente do hobbit. Então, foi embora, bem no momento em que Bilbo estava terminando seu segundo bolo e começando a achar que tinha escapado muito bem das tais aventuras. No dia seguinte, tinha quase se esquecido de Gandalf. Não se lembrava das coisas muito bem, a não ser que as anotasse em sua tabela de compromissos, deste jeito. Gandalf, chá, quarta-feira. No dia anterior, ele ficara atabalhoado demais para fazer qualquer coisa do tipo. Pouco antes da hora do chá, veio um tremendo toque na campainha da porta da frente. E então ele se lembrou. Apressou-se a colocar o bule no fogo e ajeitou mais uma xícara e um pires e 1 ou 2 bolos extras e correu até a porta. Sinto tanto por fazê-lo esperar, já ia dizendo quando viu que não era Gandalf de jeito nenhum. Era um anão com uma barba azul enfiada num cinto dourado e olhos muito brilhantes debaixo de seu capuz verde escuro. Assim que a porta se abriu, ele foi entrando, exatamente como se estivesse sendo esperado. Pendurou sua capa com capuz no cabideiro mais próximo e... Dwalin, a seu serviço, disse ele, fazendo uma profunda reverência. Bilbo Bolseiro ao seu, disse o hobbit, surpreso demais para fazer qualquer pergunta no momento. Quando o silêncio que se seguiu já tinha ficado desconfortável, acrescentou. Estou prestes a tomar chá. Por favor, venha tomar comigo. Um pouco desajeitado, talvez, mas a intenção era boa. E o que você faria se um anão não convidado aparecesse e pendurasse suas coisas no seu corredor sem uma só palavra de explicação? Não fazia muito tempo que estavam à mesa. De fato, mal tinham chegado ao terceiro bolo, quando veio o outro toque ainda mais alto da campainha. Com licença, disse o hobbit, e lá se foi para a porta. Então você chegou aqui, afinal? Isso era o que ia dizer a Gandalf dessa vez. Mas não era Gandalf. Em vez dele havia um anão que parecia muito velho na soleira, com uma barba branca e um capuz escarlate.
E também ele pulou para dentro assim que a porta se abriu, como se tivesse sido convidado. Vejo que eles já começaram a chegar, disse quando reparou no capuz verde de Dwalin pendurado ali. Pendurou seu capuz vermelho do lado e Balin a seu serviço, disse ele, com a mão no peito. Obrigado, disse Bilbo engasgando. Não era a coisa correta a se dizer, mas os já começaram a chegar o deixara muito atabalhoado. Gostava de visitantes, mas também gostava de conhecê-los antes que chegassem, e preferia que ele próprio os convidasse. Passara-lhe pela cabeça a horrível ideia de que os bolos pudessem não dar para todos, então ele, como anfitrião, conhecia seu dever e o seguia à risca, por mais que fosse doloroso. Poderia ter de ficar sem nenhum. Vamos entrando, venha tomar um pouco de chá, conseguiu dizer depois de tomar bastante fôlego. Um pouco de cerveja me cairia melhor se não houver problema, meu bom senhor, disse Balin com sua barba branca. Mas não seria mal comer um pouco de bolo. Bolo de sementes, se você tiver algum. Vários. Bilbo se ouviu respondendo para sua própria surpresa. E se viu sair correndo também rumo à adega para encher uma caneca de cerveja e depois até uma das despensas para pegar 2 lindos bolos de sementes redondos que tinha assado naquela tarde para beliscar depois da ceia. Quando voltou, Balin e Dwalin estavam conversando à mesa como velhos amigos. Na verdade, eles eram irmãos. Bilbo botou a cerveja e os bolos na frente deles, quando veio outro toque alto na campainha de novo, e depois mais um. Gandalf, com certeza dessa vez, pensou enquanto bufava pelo corredor. Mas não era. Eram mais 2 anãos, ambos com capuzes azuis, cintos prateados e barbas louras. E cada um deles carregava um saco de ferramentas e uma pá. Foram entrando assim que a porta começou a se abrir. Bilbo mal ficou surpreso. Que posso fazer por vocês, meus anãos? Disse ele. Kili, a seu serviço, disse o primeiro. Enfile, acrescentou o outro. E ambos arrancaram seus capuzes azuis e se inclinaram. Ao seu e ao de sua família, replicou Bilbo, recordando suas boas maneiras dessa vez. Dwalin e Balin já estão aqui, pelo que vejo, disse Kili. Vamos nos juntar ao bando. Bando? Pensou o Sr. Bolseiro. Não gosto de como isso soa. Preciso realmente me sentar por 1 minuto e organizar as ideias e beber alguma coisa. Tinha acabado de beber um gole, no cantinho, enquanto os 4 anãos se sentavam ao redor da mesa e falavam de minas e ouro e problemas com os goblins e das depredações de dragões e de montes de outras coisas que ele não entendia e não queria entender, pois soavam aventurosas demais, quando blém, blom, lindem, a campainha tocou de novo, como se algum menininho hobbit levado estivesse tentando arrancar a corda. Alguém está à porta, disse ele piscando. Alguém, uns 4 eu diria pelo som, comentou Fili. Além disso, nós os vimos chegando atrás de nós, de longe. O pobre hobbit se sentou no corredor e colocou a cabeça entre as mãos, e se perguntou o que tinha acontecido, e o que ia acontecer, e se todos eles iam ficar para a ceia. Então a campainha tocou de novo, mais alta do que nunca, e ele teve de correr até a porta. Não eram 4, afinal. Eram 5. Outro anão tinha chegado enquanto ele ficara matutando no corredor. Mal tinha virado a maçaneta quando viu todos entrarem, curvando-se e dizendo a seu serviço, um depois do outro. Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin eram seus nomes.
e logo 2 capuzes roxos, um cinza, um marrom e um branco, estavam pendurados nos cabideiros. E lá se foram eles, com suas mãos largas enfiadas em seus cintos dourados e prateados, a se juntar aos outros. Aquilo já tinha quase virado um bando mesmo. Alguns pediam cerveja clara, outros cerveja escura, um queria café e todos queriam bolos, de modo que o Hobbit ficou muito ocupado por um tempo. Uma grande jarra de café tinha acabado de ser colocada na lareira. Os bolos de sementes tinham acabado, e os anãos estavam começando a atacar uns pães doces amanteigados quando se ouviu uma batida forte na porta. Não um toque de campainha, mas um pá, pá, duro na linda porta verde do Hobbit. Alguém estava batendo nela com um pau. Bilbo saiu correndo pela passagem, muito bravo e totalmente desnorteado e desacorçoado. Essa era a quarta-feira mais desagradável de que conseguia se lembrar. Abriu a porta com um tranco e eles todos caíram para dentro, um em cima do outro. Mais anãos, 4 mais. E lá estava Gandalf atrás deles, apoiando-se em seu cajado e rindo. Tinha aberto um buraco daqueles na bonita porta de Bilbo. Também tinha, aliás, apagado a marca secreta que fizera nela na manhã anterior. Cuidado, cuidado, disse ele. Não é do seu feitio, Bilbo, deixar amigos esperando na soleira e aí abrir a porta como se fosse uma rolha. Permita-me apresentar Bifur, Bofur, Bombur e, especialmente, Thorin. A seu serviço, disseram Bifur, Bofur e Bombur, ficando de pé em fila. Então penduraram 2 capuzes amarelos e um verde claro no cabideiro, e também um azul celeste com uma comprida borla prateada. Este último pertencia a Thorin, um anão enormemente importante. De fato, ninguém menos que o grande Thorin Escudo de Carvalho em pessoa, que não estava nada contente por ter desabado no tapete de Bilbo com Bifur, Bofur e Bombur em cima dele. Para começo de conversa, Bombur era imensamente gordo e pesado. Thorin, de fato, tinha um ar muito arrogante e não disse nada sobre serviço. Mas o pobre senhor bolseiro disse que sentia muito tantas vezes que, por fim, o anão resmungou. Não por isso. E parou de franzir o senho. Agora estamos todos aqui, disse Gandalf, olhando para o rol de 13 capuzes. Os melhores capuzes destacáveis de festa. E para seu próprio chapéu pendurado no cabideiro. Isso é que é reunião alegre. Espero que tenha sobrado algo para os retardatários comerem e beberem. O que é isso? Chá? Não, obrigado. Um pouco de vinho tinto para mim, creio. E para mim, disse Thorin. E gelé de framboesa e torta de maçã, disse Bifur. E torta de frutas secas e queijo, disse Bofur. E torta de carne de porco e salada, disse Bombur. E mais bolos, e cerveja clara, e café, se não se importa, gritaram da porta os outros anãos. Ponha mais uns ovos para cozinhar, meu bom camarada, gritou Gandalf atrás dele, enquanto o Hobbit saiu pisando duro rumo às despensas. E veja se traz o frango e os picles. Parece que ele sabe tanto sobre o interior da minha cozinha quanto eu mesmo, pensou o senhor bolseiro, que estava se sentindo positivamente destemperado e começava a temer que uma aventura das mais danadas tivesse chegado justamente à sua casa.
Quando enfim conseguiu colocar todas as garrafas, e pratos, e facas, e garfos, e copos, e pires, e colheres, e coisas empilhadas em grandes bandejas, estava ficando muito suado, de cara vermelha e irritado. Que embrulhada e que apoquentação são esses anãos, disse em voz alta. Por que eles não vêm me dar uma mãozinha? Não mais que de repente, eis que Balin e Dwalin apareceram à porta da cozinha, com Fili e Kili atrás deles, e antes que Bilbo conseguisse dizer faca, eles já tinham levado as bandejas e um par de pequenas mesas para a sala de visitas e arrumado tudo. Gandalf se sentou na cabeceira com os 13 anãos à sua volta, enquanto Bilbo ficou sentado num banco ao lado do fogo, mordiscando um biscoito. Seu apetite tinha praticamente sumido. E tentando agir como se tudo isso fosse perfeitamente normal e de modo algum uma aventura. Os anãos comeram, e conversaram, e o tempo foi passando. Enfim, empurraram suas cadeiras para trás, e Bilbo fez menção de recolher os pratos e copos. Suponho que todos vocês vão ficar para a ceia, disse no tom mais educado e despreocupado possível. Claro, disse Thorin. E até depois. Não vamos resolver nossos negócios até bem tarde e precisamos de um pouco de música antes. E agora, hora da limpeza. Com isso, os 12 anãos, menos Thorin, que era importante demais e ficou conversando com Gandalf, puseram-se de pé num salto e fizeram grandes pilhas das várias coisas. Lá se foram eles, sem esperar as bandejas, equilibrando colunas de pratos, cada um deles com uma garrafa no alto, enquanto o hobbit corria atrás quase gritando de susto. Por favor, cuidado! E por favor, não se incomodem, eu me viro. Mas os anãos apenas começaram a cantar. Bata copo e prato na porta, sem gume, a faca e torto garfo. Eis o que Bilbo não suporta, nas garrafas desça o sarrafo, rasgue o pano e pise na banha, derrame o leite no assoalho, ossos no chão ninguém apanha, e o vinho no piso eu espalho. Jogue as xícaras nas panelas, bata tudo com um pilão. E se enfim sobrar uma delas, é só girá-la até o salão. Eis o que Bilbo não suporta, alto lá, com os pratos na porta. E é claro que eles não fizeram nenhuma dessas coisas horríveis, mas foram limpando tudo e guardando a louça em segurança, rápidos feito raio, enquanto o hobbit ficava de lá para cá na cozinha tentando ver o que estavam fazendo. Então voltaram para a sala de estar e encontraram Thorin, com os pés esticados perto da lareira, fumando um cachimbo. Estava bafejando enormicíssimos anéis de fumaça, e aonde quer que ele mandasse um deles ir, o anel ia. Subia a chaminé ou passava atrás do relógio na cornija da lareira, ou debaixo da mesa, ou dava voltas no teto. Mas aonde quer que fosse, não era rápido o suficiente para escapar de Gandalf. Puf! Mandava ele um anel de fumaça menor, saído de seu cachimbo curto de barro, que atravessava cada um dos anéis de Thorin. Então o anel de fumaça de Gandalf ficava verde e voltava a pairar sobre a cabeça do mago. Já havia uma nuvem desses em volta dele, e naquela luz fraca faziam-no parecer estranho e cheio de feitiçaria. Bilbo ficou parado observando aquilo. Ele adorava anéis de fumaça. E então enrubesceu ao pensar como ficara orgulhoso na manhã do dia anterior dos anéis de fumaça que lançara ao vento sobre a colina. Agora um pouco de música, disse Thorin.
Peguem os instrumentos. Killy e Phyllis se apressaram a pegar suas sacolas e tiraram delas pequenas rabecas. Dori, Nori e Ori tiraram flautas de algum lugar dentro de seus casacos. Bombur veio do salão de entrada com um tambor. Bifur e Bofur também saíram e voltaram com clarinetas que tinham deixado junto com seus bastões de viagem. Dwalin e Balin disseram: com licença, deixamos as nossas na entrada. Aproveitem e tragam a minha com vocês, disse Thorin. Voltaram com violas de gamba tão grandes quanto eles e com a harpa de Thorin embrulhada num tecido verde. Era uma linda harpa dourada, e quando Thorin a tangeu, a música começou de improviso, tão repentina e doce, que Bilbo esqueceu todo o resto e foi arrastado para terras escuras sob luas estranhas, muito além do água e muito longe de sua toca de hobbit sob a colina. A escuridão chegava à sala vinda da pequena janela que se abria na encosta da colina. O fogo bruxuleava, era abril, e eles continuavam a tocar, enquanto a sombra da barba de Gandalf oscilava contra a parede. A escuridão encheu toda a sala, e o fogo foi morrendo, e as sombras se perderam, e eles continuavam a tocar. E, de repente, primeiro um deles e depois outro e mais outro começaram a cantar enquanto tocavam, o canto vindo do fundo da garganta dos anãos, nos lugares fundos de seus antigos lares, e este é como que um fragmento de sua canção, se é que pode ser como a canção deles sem música. Além dos montes em nevoeiro, pras masmorras sem prisioneiro, vamos embora antes da aurora, buscar nosso ouro feiticeiro. De anãos antigos a magia em seus martelos se fazia. Numa cava treva sonhava no oco salão da encosta fria. Pro nobre elfo e rei antigo, ao brilho belo do ouro amigo, deram forma com a luz que adorna joias que em arma tem abrigo. Em colar de prata puseram astros em flor, laurel fizeram com luz feroz de Draco atroz, o sol e a lua em fio trançaram. Além dos montes em nevoeiro, pras masmorras sem prisioneiro, vamos embora antes da aurora, lembrai-vos do ouro feiticeiro. No breu moldaram muitos cálices, harpas de ouro, canções múltiplices, feitas ali, sem gente ouvir, elfo ou homem só os aurifices. Pinhais rugiam nas alturas, ventos gemiam nas lonjuras, rubro fogo sem desafogo fez de tochas as copas duras.
horas, sinos soaram no valão, e os homens viram o clarão do Draco a ira, fera pira, torres e casas pôs no chão. Ardeu o monte sob a lua, aos anãos coube a sina sua. Foi-se o salão de supetão aos pés do monstro sob a lua. Além dos frios montes escuros, pros grandes calabouços duros. Vamos embora antes da aurora, recobrar ouro em nossos muros. Enquanto cantavam, o hobbit sentia o amor pelas coisas belas, feitas por mão e por engenho e por magia, atiçando-se em suas entranhas. Um amor feroz e ciumento, o desejo dos corações dos anãos. Então alguma coisa típica dos Tucs despertou dentro de Bilbo, e ele desejou partir e ver as grandes montanhas, e ouvir os pinheiros e as quedas d'água, e explorar as cavernas, e usar uma espada em vez de um bastão de caminhada. Olhou para fora pela janela. As estrelas tinham aparecido no céu escuro acima das árvores. Pensou nas joias dos anãos brilhando em cavernas escuras. De repente, na mata além do água, uma chama saltou, provavelmente alguém acendendo uma fogueira. E ele imaginou dragões saqueadores pousando em sua colina tranquila e devorando-a com suas chamas. Estremeceu, e mais do que depressa, voltou a ser o simples senhor bolseiro de Bolsão, Sotomonte, outra vez. Levantou-se tremendo. Tinha menos que meia intenção de pegar a lamparina, e mais do que meia intenção de fingir que ia fazer isso e se esconder atrás dos barris de cerveja na adega, e não sair dali até que todos os anãos tivessem ido embora. De repente, percebeu que a música e o canto tinham parado, e que todos estavam olhando para ele com olhos que luziam no escuro. — Aonde está indo? Disse Thorin, num tom que parecia mostrar que adivinhara ambas as meias intenções do hobbit. — Que tal um pouco de luz? Disse Bilbo, como quem se desculpa. — Gostamos do escuro, disseram todos os anãos. — Escuro para negócios obscuros. — Ainda há muitas horas antes da aurora. — É claro, disse Bilbo e se sentou apressado. Não mirou direito no banco e acabou se apoiando na grade da lareira, derrubando o atiçador e a pá com estardalhaço. — Silêncio! Disse Gandalf. — Deixe Thorin falar. E foi assim que Thorin começou. Gandalf, anãos e senhor bolseiro, estamos reunidos na casa de nosso amigo e companheiro conspirador, este muito excelente e audacioso hobbit, que os cabelos de seus dedos dos pés nunca caiam. Todo louvor a seu vinho e cerveja. Ele fez uma pausa para tomar fôlego e para que o hobbit fizesse um comentário educado. Mas os elogios praticamente foram jogados fora no caso do pobre Bilbo Bolseiro, que estava mexendo a boca em protesto por ser chamado de audacioso e, pior de tudo, de companheiro conspirador.
embora nenhum som saísse, já que ele estava tão desacorçoado. Assim, Thorin continuou. Encontramo-nos para discutir nossos planos, nossos métodos, meios, abordagens e estratégias. Havemos de começar em breve, antes que rompa amanhã, nossa longa jornada, uma jornada da qual alguns de nós, e talvez todos nós, exceto nosso amigo e conselheiro, o engenhoso mago Gandalf, podem nunca retornar. É um momento solene. Nosso objetivo é, creio eu, bem conhecido de todos nós. Para o estimado Sr. Bolseiro e talvez para um ou dois dos anãos mais jovens, acho que seria correto mencionar Kili e Fili, por exemplo, a situação exata neste momento pode requerer uma brevíssima explicação. Esse era o estilo de Thorin. Ele era um anão importante. Se lhe tivesse sido permitido, provavelmente continuaria nessa toada até ficar sem fôlego, sem contar a ninguém ali nada que já não fosse sabido. Mas foi rudemente interrompido. O pobre Bilbo não conseguia mais suportar a conversa. Ao ouvir aquele podem nunca retornar, começou a sentir um grito subindo de dentro dele e logo o grito explodiu feito o apito de uma locomotiva saindo de um túnel. Todos os anãos se puseram de pé, derrubando a mesa. Gandalf acendeu uma luz azul na ponta de seu cajado mágico e naquela luz de fogo de artifício, o pobre hobbit podia ser visto ajoelhado no tapete da lareira, tremendo feito geleia que está derretendo. Então desabou no assoalho e ficou repetindo: atingido por relâmpago, sem parar. E isso foi tudo o que conseguiram extrair dele durante muito tempo. Então o pegaram e o puseram no sofá da sala de visitas com uma bebida a seu lado e voltaram a seus negócios obscuros. Camaradinha agitado, disse Gandalf, quando se sentaram de novo. Tem esses ataques esquisitos e engraçados, mas é um dos melhores. Tão feroz quanto um dragão encurralado. Se você já viu um dragão encurralado, vai perceber que isso era só exagero poético, se aplicado a qualquer hobbit, até mesmo no caso do tio bisavô do velho Tuk, Berra-Touro, que era tão enorme para um hobbit que conseguia montar um cavalo. Ele lançou uma investida contra as fileiras dos goblins do Monte Gran, na Batalha dos Campos Verdes, e arrancou a cabeça do rei deles, Golfinbul, com um taco de madeira. A cabeça saiu voando pelos ares por 100 jardas e caiu num buraco de coelho. E desse modo a batalha foi vencida e o jogo de golfe foi inventado no mesmo momento. Enquanto isso, entretanto, o descendente mais gentil de Berra-Touro estava voltando a si na sala de visitas. Depois de algum tempo, após tomar uma bebida, ele se esgueirou nervosamente até a porta da sala de estar. Isto foi o que ouviu. Glóin fez ou algum grunhido mais ou menos desse tipo. Vocês acham que ele vai servir? Gandalf pode muito bem dizer que esse hobbit é feroz. Mas um só grito daqueles no momento de empolgação seria suficiente para despertar o dragão e todos os seus parentes e matar a todos nós. Acho que soou mais como pânico do que como empolgação. Aliás, se não fosse pelo sinal na porta, eu teria certeza de que tínhamos chegado à casa errada. Assim que botei os olhos no camaradinha balançando e bufando no tapete, tive minhas dúvidas. Parece mais um quitandeiro que um gatuno. Então o Sr. Bolseiro girou a maçaneta e entrou. O lado Tuk tinha vencido. De repente sentiu que toparia ficar sem dormir e sem o café da manhã para que o achassem feroz. Quanto à camaradinha balançando no tapete, isso quase o fez ficar feroz de verdade.
Muitas vezes mais tarde, o lado bolseiro, arrependido do que ele fez naquela hora, costumava lhe dizer: Bilbo, você foi um bobo, entrou de cabeça e se deu mal. Perdão, disse, se fiquei ouvindo o que vocês estavam dizendo. Não posso dizer que entendi do que estavam falando, ou as suas referências a gatunos, mas acho que não erro se acreditar. Isso é o que ele chamava de manter sua dignidade. Que vocês acham que eu não valho nada. Pois vou lhes mostrar. Não tenho sinais na minha porta, ela foi pintada faz uma semana e estou bastante certo de que vieram à casa errada. Assim que vi suas caras engraçadas na soleira da porta, tive muitas dúvidas. Mas podem considerar que vieram à casa certa. Digam-me o que querem que eu faça e eu vou tentar, mesmo se tiver de andar daqui até o leste do leste e lutar com as grandes serpes selvagens no último deserto. Certa vez o meu tio tataravô Berra-Touro Tuk... Sim, mas isso foi há muito tempo, disse Glóin. Eu estava falando de você. E lhe asseguro que há uma marca nesta porta. A marca comum nesse ramo, ou costumava ser. Gatuno deseja um bom trabalho, um bocado de empolgação e recompensa razoável. É como essa marca normalmente é lida. Pode dizer caçador de tesouros especializado em vez de gatuno, se preferir. Alguns deles preferem. Dá na mesma para nós. Gandalf nos contou que havia um sujeito desse tipo nestas partes, procurando um trabalho imediato, e que ele tinha arrumado um encontro com ele na hora do chá nesta quarta-feira. Claro que é uma marca, disse Gandalf. Eu mesmo a pus lá. Por razões muito boas. Vocês me pediram para achar o 14º homem da sua expedição e eu escolhi o Sr. Bolseiro. Quero só ver alguém dizendo que escolhi o homem errado ou a casa errada. E vocês podem ficar com apenas 13 homens e ter toda a má sorte que quiserem. Ou então voltar a minerar carvão. Olhou tão feio para Glóin que o anão se encostou de novo na sua cadeira. E quando Bilbo tentou abrir a boca para fazer uma pergunta, Gandalf se virou para ele e franziu o senho, e projetou suas sobrancelhas frondosas, até que Bilbo fechou bem a boca com um estalo. — É isso mesmo, disse Gandalf. Chega de discussão. Escolhi o Sr. Bolseiro, e isso deveria ser suficiente para todos vocês. Se digo que ele é um gatuno é o que ele é, ou será, quando a hora chegar. Há muito mais nele do que vocês acham, e um bocado mais do que ele próprio imagina. Vocês todos ainda hão de viver, possivelmente, para me agradecer por isso. Agora, Bilbo, meu rapaz, pegue a lamparina e lancemos alguma luz sobre isto. Sobre a mesa, à luz de uma grande lamparina, com um anteparo vermelho, ele abriu um pedaço de pergaminho que lembrava um mapa. Foi feito por Thor, seu avô, Thorin, disse ele, em resposta às perguntas empolgadas dos anãos. É uma planta da montanha. Não vejo como isso vá nos ajudar muito, disse Thorin, desapontado depois de dar uma olhada. Lembro-me bastante bem da montanha e das terras em volta dela. E sei onde fica a Treva-Mata, assim como o Urzal Seco, onde os grandes dragões procriavam. Há um dragão marcado em vermelho na montanha, disse Balin, mas será bem fácil achá-lo sem isso, se algum dia chegarmos lá. Há um ponto que vocês não notaram, disse o mago. E é a entrada secreta. Vem a runa do lado oeste e a mão apontando para ela perto das outras runas. Isso marca uma passagem oculta para os salões inferiores. Pode ter sido secreta antes, disse Thorin. Mas como sabemos que ainda é secreta?
O velho Smaug já vive ali há tempo suficiente para ter descoberto tudo o que há para se saber acerca daquelas cavernas. Pode ser, mas ele não teria como usá-la durante esses anos todos. Por quê? Porque é pequena demais. 5 pés de altura à porta e 3 podem entrar lado a lado, dizem as runas. Mas Smaug não conseguiria se enfiar num buraco desse tamanho, nem mesmo quando era um dragão jovem, e certamente não depois de devorar tantos dos anãos e dos homens de vale. Para mim parece uma toca enorme, berrou Bilbo, que não tinha experiência com dragões, só com tocas de hobbit. Estava ficando empolgado e interessado de novo, de modo que esqueceu de ficar de boca fechada. Adorava mapas, e em seu corredor estava pendurado um grande do campo em volta, com todas as suas caminhadas favoritas marcadas nele com tinta vermelha. Como uma porta tão grande poderia continuar em segredo para todos os que estão fora além do dragão? Perguntou. Ele era só um pequeno hobbit, lembre-se. De muitas maneiras, disse Gandalf. Mas de que maneira essa ficou escondida, nós não saberemos sem ir até lá para ver. Do que se diz no mapa, eu imaginaria que há uma porta fechada que foi feita para ter a aparência exata da encosta da montanha. Esse é o método usual dos anãos. Acho que está correto, não? Bastante correto, disse Thorin. Além disso, continuou Gandalf, esqueci de mencionar que com o mapa vem uma chave pequena e curiosa. Aqui está, disse. E deu a Thorin uma chave com um cabo comprido e entalhes intricados, feita de prata. Guarde-a bem. É o que farei, disse Thorin, e a prendeu numa corrente fina que estava pendurada no seu pescoço e ficava debaixo de sua jaqueta. Agora as coisas estão ficando mais promissoras. Essa notícia faz com que tudo pareça melhor. Até agora, não tivemos ideia clara do que fazer. Pensamos em ir para o leste, do modo mais discreto e cuidadoso que pudéssemos, até chegar ao Lago Longo. Depois disso, os problemas começariam. Começariam muito antes disso, se conheço algo das estradas para o leste, interrompeu Gandalf. Poderíamos partir de lá ao longo do Rio Rápido, continuou Thorin, sem lhe dar atenção, e assim chegar às ruínas de Vale. A velha cidade no vale sob a sombra da montanha. Mas nenhum de nós gostou da ideia de entrar pelo portão da frente. O rio passa por ele através da grande encosta no sul da montanha. E é dele que o dragão sai também, e com muita frequência, a não ser que ele tenha mudado seus hábitos. Isso não prestaria, disse o mago. Não sem um guerreiro poderoso, até mesmo um herói. Tentei achar um, mas os guerreiros estão ocupados lutando uns contra os outros em terras distantes, e nessa vizinhança os heróis são escassos, ou simplesmente não existem. As espadas, nestas partes em geral, estão sem gume, e os machados são usados em árvores, e os escudos como berços ou coberturas de pratos. E os dragões estão a uma distância confortável e, portanto, são lendários. Foi por isso que decidi empregar gatunagem, especialmente quando recordei a existência de uma porta lateral. E aqui está nosso pequeno Bilbo Bolseiro, o Gatuno escolhido e selecionado. Então vamos continuar e fazer alguns planos. Pois muito bem, disse Thorin. Vamos supor que o Gatuno especialista nos dê algumas ideias ou sugestões. Virou-se com gentileza fingida para Bilbo. Primeiro eu gostaria de saber um pouco mais sobre as coisas, disse Bilbo, sentindo-se todo confuso e um pouco trêmulo por dentro.
mas por enquanto ainda determinado ao modo dos Tuks a ir adiante. Quero dizer, sobre o ouro e o dragão e tudo isso, e como foi parar lá, e a quem pertence o tesouro e coisa e tal. Céus, disse Thorin. Você não está vendo um mapa? Não escutou nossa canção? E será que já não estamos falando sobre tudo isso faz horas? De todo modo, gostaria que tudo ficasse direto e claro, disse ele obstinadamente, usando sua postura de negócios, normalmente reservada para pessoas que tentavam emprestar dinheiro dele, e fazendo seu melhor para parecer sábio e prudente e profissional e corresponder à recomendação de Gandalf. Além disso, também gostaria de saber sobre riscos, despesas imediatas, tempo requerido e remuneração e assim por diante. Com o que ele queria dizer que eu vou ganhar com isso e vou sair vivo dessa? Ah, muito bem, disse Thorin. Há muito no tempo de meu avô, Thor, nossa família foi expulsa do norte, distante, e retornou com toda a sua riqueza e suas ferramentas a essa montanha no mapa. Tinha sido descoberta por meu ancestral distante, Thrain, o Velho. Mas após esse retorno, eles mineraram e abriram túneis e fizeram salões imensos e oficinas maiores, e além disso, creio que encontraram uma bela quantidade de ouro e muitíssimas joias também. De qualquer modo, ficaram imensamente ricos e famosos. E meu avô se tornou rei sob a montanha de novo, sendo tratado com grande reverência pelos homens mortais que viviam ao sul e estavam gradualmente se espalhando rio rápido acima, até o vale sob a sombra da montanha. Eles construíram a alegre cidade de Vale ali naqueles dias. Reis costumavam convocar nossos ferreiros e recompensar até os menos hábeis muito ricamente. Pais imploravam que fizéssemos de seus filhos nossos aprendizes e nos pagavam regiamente, em especial em suprimentos de comida, que nunca nos preocupávamos em produzir ou achar por nós mesmos. Em resumo, aqueles eram bons dias para nós, e os mais pobres entre nós tinham dinheiro para gastar e emprestar, e tempo para fazer coisas belas apenas pelo divertimento, para não falar dos brinquedos mais maravilhosos e mágicos, cuja semelhança não se acha no mundo dos dias de hoje. Assim, os salões de meu avô se tornaram cheios de armaduras e joias, e entalhes e taças, e o mercado de brinquedos de Vale era a maravilha do norte. Indubitavelmente foi isso que atraiu o dragão. Dragões roubam ouro e joias, sabe? De homens e elfos e anãos, onde quer que os achem. E guardam seu butim enquanto vivem, o que é praticamente para sempre, a menos que sejam mortos. E nunca aproveitam nenhum anel de latão de tudo aquilo. De fato, dificilmente sabem a diferença entre uma peça bem feita e outra ruim, embora normalmente tenham boa noção do valor de mercado corrente, e não conseguem criar nada sozinhos, nem mesmo consertar uma escama solta de suas armaduras. Havia montes de dragões no norte naqueles dias, e o ouro provavelmente estava ficando escasso por lá, com os anãos fugindo para o sul ou sendo mortos, e toda a desolação e destruição que os dragões produzem indo de mal a pior. Havia uma serpe muito especialmente ávida, forte e perversa, com o nome de Smaug. Certo dia ele saiu voando pelos ares e veio para o sul. A primeira coisa que ouvimos foi um barulho, como de um furacão vindo do norte, e os pinheiros da montanha rangendo e rachando ao vento. Alguns dos anãos que por acaso estavam fora, eu era um deles, por sorte. Um belo rapaz aventuroso naqueles dias, sempre vagando por aí,
E isso salvou minha vida. Bem, de uma boa distância vimos o dragão pousar na nossa montanha com um borbulhar de chama. Então desceu as encostas, e quando alcançou as matas, todas pegaram fogo. A essa altura todos os sinos estavam soando em vale, e os guerreiros estavam se armando. Os anãos saíram correndo de seu grande portão, mas lá estava o dragão esperando por eles. Ninguém escapou por aquela via. O rio se alçou em vapores e uma névoa caiu sobre vale, e na névoa o dragão veio sobre eles e destruiu a maioria dos guerreiros. A velha e triste história, por demais comum naqueles dias. Então ele voltou e se esgueirou pelo portão da frente e devastou todos os salões e alamedas e túneis e becos e adegas e mansões e passagens. Depois disso, não havia mais anãos vivos do lado de dentro, e ele tomou toda a riqueza deles para si. Provavelmente, já que é assim que dragões agem, ele empilhou tudo num grande monte no fundo da montanha e dorme em cima dele como se fosse uma cama. Mais tarde, costumava sair rastejando do grande portão e vir à noite a vale e levar pessoas embora, especialmente donzelas, para comer, até que Vale ficou arruinada e todo o povo morreu ou se foi. O que acontece lá agora eu não sei ao certo, mas não suponho que alguém viva mais perto da montanha do que na borda oposta do Lago Longo nos dias de hoje. Os poucos de nós que estavam bem do lado de fora sentaram-se e choraram escondidos e amaldiçoaram Smaug. E ali se juntaram a nós inesperadamente meu pai e meu avô, com barbas chamuscadas. Tinham um ar muito sombrio, mas pouco disseram. Quando perguntei como tinham escapado, disseram para eu segurar a língua e que um dia, no momento propício, eu saberia. Depois disso fomos embora e tivemos que ganhar a vida da melhor maneira que podíamos para lá e para cá pelas terras. Às vezes descendo tão baixo a ponto de trabalhar como um ferreiro comum, ou mesmo minerando carvão. Mas nunca esquecemos nosso tesouro roubado. E mesmo agora, quando admito que temos um pouco guardado e não estamos tão mal. Aqui, Thorin acariciou a corrente de ouro em volta de seu pescoço. Ainda queremos recuperá-lo e levar nossas maldições a Smaug, se pudermos. Muitas vezes me perguntei sobre a fuga de meu pai e meu avô. Vejo agora que deviam ter uma porta lateral privada que só eles conheciam. Mas aparentemente fizeram um mapa e gostaria de saber como Gandalf tomou posse dele e por que não chegou até mim, o herdeiro legítimo. Eu não tomei posse. Ele me foi dado, disse o mago. Seu avô, Thror, foi morto. Você se lembra? Nas minas de Moria, por Azog, o Goblin. Maldito seja seu nome, sim, disse Thorin. E Thrain, seu pai, foi embora no 21º dia de abril. Faz 100 anos na última quinta-feira e nunca mais foi visto por você desde então. Verdade, disse Thorin. Bem, seu pai me deu isto para que desse a você. E, se escolhi minha própria hora e maneira de lhe entregar a chave, você dificilmente pode me culpar considerando a dificuldade que tive para encontrá-lo. Seu pai não conseguia recordar o próprio nome quando me deu o papel e nunca me contou o seu. Então, de modo geral, acho que você devia me elogiar e agradecer. Aqui está, disse ele, entregando o mapa a Thorin. Não entendi, disse Thorin, e Bilbo sentiu que gostaria de dizer o mesmo. A explicação parecia não explicar nada. Seu avô,
disse Gandalf, de modo lento e sombrio. Deu o mapa ao filho dele por segurança antes que fosse às minas de Moria. Seu pai foi embora para tentar sua sorte com o mapa depois que seu avô foi morto. E montes de aventuras de um tipo muitíssimo desagradável ele teve, mas nunca chegou perto da montanha. Como foi parar lá eu não sei, mas o encontrei quando ele era prisioneiro nas masmorras do necromante. Pode me dizer o que estava fazendo lá? Perguntou Thorin com um estremecimento, e todos os anãos tremeram. Nada demais. Estava tentando descobrir coisas, como de costume. E um negócio terrivelmente perigoso foi. Até eu, Gandalf, mal consegui escapar. Tentei salvar seu pai, mas era tarde demais. Estava sem juízo e delirando, e tinha esquecido quase tudo, exceto o mapa e a chave. Há muito tempo que nos vingamos dos goblins de Moria, disse Thorin. Precisamos pensar no que fazer quanto ao necromante. Não seja absurdo. Ele é um inimigo muito além dos poderes de todos os anãos postos juntos, se todos pudessem ser reunidos de novo dos 4 cantos do mundo. A única coisa que seu pai desejava era que o filho dele lesse o mapa e usasse a chave. O dragão e a montanha são tarefas mais do que grandes o suficiente para você. Ouçam, disse Bilbo, e foi acidentalmente que o fez em voz alta. Ouvir o quê? Disseram todos eles, virando-se de repente para ele, e ele ficou tão desacorçoado que respondeu, ouçam o que tenho a dizer. E o que é? Perguntaram. Bem, eu diria que devem ir para o leste e dar uma olhada em volta. Afinal de contas, há a porta lateral e dragões precisam dormir às vezes, suponho. Se vocês se sentarem na soleira da porta por tempo suficiente, ouso dizer que pensarão em alguma coisa. E, bem, sabe como é? Acho que já conversamos o bastante por uma noite, se entendem o que quero dizer. Que tal cama e começar cedo e tudo mais? Vou lhes oferecer um bom café da manhã antes de vocês irem. Antes de nós irmos, suponho que você queira dizer, observou Thorin. Você não é o gatuno? E se sentar na soleira da porta não é o seu trabalho, sem falar em entrar pela porta? Mas concordo quanto à cama e o café da manhã. Gosto de comer 6 ovos com meu presunto. Quando começa uma viagem, fritos, não cozidos. E cuidado para não quebrá-los. Depois que todos tinham encomendado seu café da manhã sem nem dizer por favor, o que irritou o Bilbo um bocado, eles se levantaram. O hobbit teve de achar espaço para todos e encheu seus quartos livres e fez camas em cadeiras e sofás até que conseguiu enfiar todo mundo em seu lugar e foi para sua própria caminha, muito cansado e não muito contente. Uma coisa que decidiu de vez foi não se incomodar em levantar muito cedo e cozinhar a porcaria do café da manhã para todo mundo. O lado Tuk estava ficando fraco, e naquele momento ele não tinha tanta certeza se faria alguma viagem de manhã. Já deitado na cama, podia ouvir Thorin ainda murmurando para si mesmo no melhor quarto, ao lado dele. Além dos montes em nevoeiro, pras masmorras sem prisioneiro. Vamos embora antes da aurora. Lembrai-vos do ouro feiticeiro. Bilbo foi dormir com aquilo em seus ouvidos, o que lhe trouxe sonhos muito desconfortáveis.
Já era bem depois da aurora, quando ele acordou. 2. Cordeiro assado. Bilbo pulou da cama e, colocando seu hobby, foi para a sala de jantar. Ali não viu ninguém, mas achou todos os sinais de um café da manhã farto e apressado. Havia uma bagunça tremenda na sala e pilhas de louça não lavada na cozinha. Quase todas as tigelas e panelas que possuía pareciam ter sido usadas. A louça suja era tão horrendamente real que Bilbo foi forçado a acreditar que a festa da noite anterior não fora parte de seus pesadelos como tinha esperança que fosse. De fato, estava mesmo aliviado no fim das contas por pensar que todos tinham ido embora sem ele e sem se dar ao trabalho de acordá-lo. Mas sem nenhum obrigado, pensou. E, contudo, de certo modo, não conseguia evitar a sensação de estar um tantinho desapontado. A sensação o surpreendeu. Não seja tolo, Bilbo Bolseiro, disse a si mesmo. Pensando em dragões e em toda aquela bobagem extravagante na sua idade. Então colocou um avental, acendeu o fogo, ferveu água e lavou tudo. Depois, tomou um pequeno e gostoso café da manhã na cozinha antes de arrumar a sala de jantar. A essa altura, o sol estava brilhando. E a porta da frente estava aberta, deixando entrar uma calorosa brisa de primavera. Bilbo começou a assobiar alto e a esquecer a noite anterior. De fato, estava se sentando para comer mais um pouco de desjejum gostoso na sala de jantar, do lado da janela aberta, quando eis que entrou Gandalf. "Meu caro companheiro", disse ele, "quando é que você vai vir? E quanto a começar cedo? E aqui está você tomando café da manhã, ou seja lá como chama isso, às 10h30. Deixaram uma mensagem para você porque não podiam esperar." "Que mensagem?" disse o pobre Sr. Bolseiro, todo atarantado. "Grandes elefantes", disse Gandalf. "Você não caiu em si nesta manhã, nem chegou a tirar poeira de cima da lareira." "O que isso tem a ver com a história? Já tive trabalho o suficiente lavando a louça suja de 14 pessoas. "Se tivesse tirado a poeira, você teria encontrado isto bem embaixo do relógio", disse Gandalf, dando a Bilbo um bilhete, escrito, é claro, com o próprio papel para anotações do Hobbit. Eis o que dizia: "Thorin e companhia para o gatuno Bilbo. Saudações. Por sua hospitalidade, nossos mais sinceros agradecimentos e à sua oferta de assistência profissional, nosso agradecido aceite. Termos: pagamento à vista no momento da entrega, até e não excedendo 1/14 parte dos lucros totais, caso existam. Todas as despesas de viagem garantidas para qualquer eventualidade. Despesas funerárias a serem cobertas por nós ou por nossos representantes, se houver ocasião e se o assunto não for resolvido de outra maneira. Crendo ser desnecessário perturbar seu estimado repouso, procedemos na frente com vistas a fazer os preparativos requeridos e havemos de aguardar sua respeitada pessoa na estalagem Dragão Verde, Beirágua, às 11 em ponto. Confiando em sua pontualidade, honrados de permanecer ao vosso dispor, Thorin e companhia." "Ou seja, você só tem 10 minutos. Vai ter de correr", disse Gandalf. "Mas", disse Bilbo. "Sem tempo para isso", disse o mago. "Mas", disse Bilbo de novo. "Sem tempo para isso também. Vamos lá." Até o fim de seus dias,
Bilbo nunca conseguiu recordar como foi parar lá fora sem um chapéu, um bastão de caminhada, nem dinheiro algum, nem nada do que costumava levar quando saía, deixando seu segundo desjejum pela metade, e sem lavar os pratos, jogando suas chaves nas mãos de Gandalf e correndo tão rápido quanto seus pés peludos conseguiam carregá-lo, descendo a alameda, passando o grande moinho, atravessando o água e seguindo por outra milha ou mais. Todo esbaforido estava quando chegou à beiragua exatamente quando batiam as 11 horas. E descobriu que tinha vindo sem um lenço de bolso. "Bravo!" disse Balin, que estava de pé na porta da estalagem esperando por ele. Na mesma hora, todos os outros viraram a esquina da rua que passava pela vila. Estavam montados em pôneis, e cada pônei estava carregado com todo tipo de bagagem, pacote, embrulho e parafernália. Havia um pônei bem pequeno, aparentemente para Bilbo. "Montem, vocês dois, e vamos lá", disse Thorin. "Peço 1000 desculpas", disse Bilbo, "mas vim sem meu chapéu e deixei meu lenço de bolso para trás, e não tenho dinheiro nenhum. Só vi seu bilhete depois das 10h45, para ser preciso." "Não seja preciso", disse Dwalin, "e não se preocupe. Você vai ter de se virar sem lenços de bolso e sem muitas outras coisas antes de chegar ao fim da jornada. Quanto a chapéus, eu tenho um capuz e um manto de reserva na minha bagagem." Foi assim que eles acabaram começando a viagem, saindo trotando da estalagem numa bela manhã, pouco antes do meio de maio, em pôneis carregados, e Bilbo estava usando um capuz verde escuro, um pouco desbotado pelo tempo, e um manto também verde escuro, emprestado de Dwalin. Eram grandes demais para ele, que ficou com aparência bastante cômica. O que seu pai, Bungo, teria pensado dele, nem ouso imaginar. Seu único conforto é que não havia como confundi-lo com um anão, já que ele não tinha barba. Não estavam cavalgando fazia muito tempo, quando lá veio Gandalf, muito esplêndido em um cavalo branco. Tinha trazido um monte de lenços de bolso e o cachimbo e o tabaco de Bilbo. Assim, depois disso, o grupo seguiu em frente muito alegre, e eles contavam histórias ou cantavam canções enquanto cavalgavam o dia todo, exceto, é claro, quando paravam para as refeições. Essas não eram tão frequentes quanto Bilbo gostaria, mas, ainda assim, ele começou a sentir que aventuras não eram tão ruins, afinal de contas. No começo, tinham passado por terras hobbits, uma ampla e respeitável região habitada por gente decente, com boas estradas, 1 ou 2 estalagens e, de vez em quando, um anão ou um lavrador viajando a negócios. Então chegaram a terras onde as pessoas falavam de modo estranho e cantavam canções que Bilbo nunca tinha ouvido antes. Agora já tinham adentrado as terras solitárias, onde não havia mais ninguém, nem estalagens, e as estradas foram ficando cada vez piores. Não muito longe havia montes desolados, erguendo-se cada vez mais altos, escuros e cobertos de árvores. Em alguns deles havia antigos castelos com um ar maligno, como se tivessem sido construídos por gente perversa. Tudo parecia tristonho, pois o tempo naquele dia ficara bem ruim. Em geral, o tempo tinha sido tão bom quanto qualquer mês de maio pode ser, mesmo em histórias alegres. Mas agora estava frio e úmido. Nas terras solitárias, eles tinham sido obrigados a acampar quando podiam, mas pelo menos tinha sido no seco. "E pensar que logo vai ser junho", resmungou Bilbo, enquanto chapinhava atrás dos demais numa trilha muito lamacenta. Era depois da hora do chá. A chuva desabava,
como fizera o dia inteiro. Seu capuz jogava pingos d'água em seus olhos. Seu manto estava ensopado. O pônei, cansado, tropeçava nas pedras. Os outros estavam rabugentos demais para conversar. E tenho certeza de que a chuva molhou as roupas secas e nossas bolsas de comida, pensou Bilbo. Para os diabos com a gatunagem e tudo que tem a ver com ela. Queria estar em casa, na minha toca gostosa, ao lado do fogo, com a chaleira começando a cantar. Não foi a última vez que desejou isso. Ainda assim, os anãos seguiam em frente, nunca se virando nem prestando atenção no hobbit. Em algum lugar detrás das nuvens cinzentas, o sol devia ter se posto, pois começou a ficar escuro conforme desciam para um vale fundo que tinha um rio na parte mais baixa. O vento aumentou e salgueiros ao longo das margens se inclinaram e sibilaram. Por sorte, a estrada passava por uma antiga ponte de pedra, pois o rio, cheio com as chuvas, descia das colinas e montanhas ao norte. Era quase noite quando atravessaram. O vento dissipou as nuvens cinzentas e uma lua vagante apareceu acima das colinas, entre os fiapos nebulosos. Então pararam e Thorin resmungou algo sobre a ceia. E onde vamos achar um pouco de chão seco para dormir? Foi só então que notaram que Gandalf tinha sumido. Até então, tinha vindo com eles por todo o caminho, nunca dizendo se estava participando da aventura ou apenas lhes fazendo companhia por um tempo. Era o que tinha mais comido, mais conversado e mais rido. Mas agora simplesmente não estava mais lá. Justo quando um mago seria mais útil, aliás, gemeram Dori e Nori, que compartilhavam das opiniões do hobbit sobre refeições regulares, fartas e frequentes. Decidiram, no fim das contas, que teriam de acampar onde estavam. Foram para um aglomerado de árvores e, embora estivesse mais seco debaixo delas, o vento fazia a chuva cair das folhas e o pinga-pinga era demasiado irritante. Além disso, o fogo parecia estar rebelde. Anãos são capazes de fazer fogo em quase qualquer lugar, usando quase qualquer coisa, com ou sem vento. Mas não estavam conseguindo naquela noite, nem mesmo Oin e Glóin, que eram especialmente bons nessa tarefa. Então, um dos pôneis se assustou do nada e deu no pé. Tinha entrado no rio antes que conseguissem pegá-lo. E antes que conseguissem tirá-lo de lá, Fili e Kili quase se afogaram, e toda a bagagem que o cavalo carregava foi levada pela água. É claro que essa bagagem era principalmente comida, de modo que tinha sobrado muito pouco para a ceia e menos ainda para o café da manhã. Lá estavam todos sentados, cabisbaixos e molhados e resmungando, enquanto Oin e Glóin continuavam tentando acender o fogo e brigavam por causa disso. Bilbo refletia tristemente que aventuras nem sempre são cavalgadas em pôneis à luz do sol de maio, quando Balin, que era sempre o vigia do grupo, disse: "Há uma luz ali!" Havia uma colina a alguma distância deles, com árvores em cima, bem densas em alguns pontos. Da massa escura das árvores agora podiam ver uma luz brilhando, avermelhada e com aparência reconfortante, como se fosse uma fogueira ou tochas brilhando. Depois de observarem a luz por algum tempo, começaram a discutir. Alguns diziam não e alguns diziam sim. Alguns diziam que podiam ir logo até lá e ver do que se tratava, e que qualquer coisa era melhor do que pouca ceia, ainda menos café da manhã e roupas molhadas a noite toda. Outros disseram:
Essas partes não são muito bem conhecidas e estão perto demais das montanhas. Viajantes quase não vêm por este caminho hoje em dia. Os mapas antigos não prestam. As coisas mudaram para pior e a estrada não é protegida. Quase não chegaram a ouvir falar do rei por aqui. Quanto menos curioso você for enquanto viaja, menos problemas tende a encontrar. Alguns replicaram. Afinal de contas, há 14 de nós aqui. Outros comentaram. Para onde será que Gandalf foi? Esse comentário foi repetido por todos. Então a chuva começou a desabar mais forte do que nunca, e Oin e Glóin começaram a brigar. Isso resolveu a questão. Afinal, temos um gatuno conosco, disseram. E assim partiram, levando seus pôneis, com todo o cuidado devido e apropriado, na direção da luz. Chegaram à colina e logo estavam no bosque. Lá se foram subindo a colina, mas não havia uma trilha apropriada que pudesse ser vista, do tipo que levaria a uma casa ou a uma fazenda. E não conseguiram evitar que o mato farfalhasse, gemesse e rangesse, nem que eles mesmos resmungassem e xingassem bastante, conforme andavam em meio às árvores naquele breu. De repente, a luz vermelha brilhou muito forte em meio aos troncos das árvores, pouco à frente deles. Agora é a vez do gatuno, afirmaram, querendo dizer Bilbo. Vá na frente e descubra tudo sobre aquela luz. Para que é e se tudo está perfeitamente seguro e tranquilo, disse Thorin ao hobbit. Agora rasteje até lá e volte logo, se tudo estiver bem. Se não, volte se conseguir. Se não conseguir, pie 2 vezes como uma coruja das torres e 1 vez como uma coruja do mato e faremos o que pudermos. E lá Bilbo teve de ir, antes que conseguisse explicar que não sabia piar nenhuma vez como qualquer tipo de coruja, não mais do que conseguia voar como um morcego. Mas, de qualquer modo, hobbits conseguem se movimentar sem fazer barulho na mata, em silêncio absoluto. Tenho orgulho disso, e Bilbo tinha ficado irritado mais de uma vez com o que chamava de toda essa barulheira de anãos, conforme prosseguiam, embora eu não suponha que você ou eu teríamos notado alguma coisa numa noite de muito vento, nem mesmo se toda a cavalgada passasse a 2 pés de distância. Quanto a Bilbo, caminhando com cautela na direção da luz vermelha, suponho que nem mesmo uma doninha teria mexido um fio de bigode por causa dele. Então, naturalmente, ele chegou bem perto da fogueira, pois fogueira era, sem incomodar ninguém. E isto é o que ele viu. 3 pessoas muito grandes se sentavam ao redor de uma fogueira muito grande, feita com toras de faia. Estavam assando carne de cordeiro em grandes espetos de madeira e lambendo a gordura de seus dedos. O cheiro era muito apetitoso. Também havia um barril de boa bebida à mão e estavam bebendo em jarros. Mas eram trolls. Obviamente, trolls. Até Bilbo, apesar de sua vidinha protegida, conseguia ver isso. As caras grandes e pesadas deles, e seu tamanho, e a forma de suas pernas, para não falar de sua linguagem, que não era uma linguagem de salão, não, de jeito nenhum. Cordeiro ontem, cordeiro hoje, e olha lá se não vai ser cordeiro de novo de amanhã, disse um dos trolls. Nem uma porcaria de pedacinho de carne de homem sobra pra gente já faz tempo, disse um segundo. Que diacho o William tava pensando quando trouxe a gente para esses lados? Eu nem sei. É a bebida acabando, olha só, disse empurrando o cotovelo de William, que estava puxando o jarro. William engasgou. Cala a boca, disse, assim que conseguiu falar. Vocês não esperam que o povo vai parar aqui só para ser comido pelo C e pelo Bert?
Vocês dois sozinhos já comeram uma vida e meia desde que a gente desceu das montanhas. Que mais vocês querem? E até que a gente tá com sorte. Vocês deviam dizer: obrigado, Bill, por um pedacinho gostoso de cordeiro gordo do vale feito esse aqui. Ele arrancou uma boa mordida de uma coxa de cordeiro que estava assando e esfregou os lábios numa manga. Sim, temo que os trolls, de fato, se comportem desse jeito, até mesmo aqueles que só têm uma cabeça cada um. Depois de ouvir tudo isso, Bilbo devia ter feito alguma coisa de imediato. Ou devia ter voltado quietinho e avisado a seus amigos que havia 3 trolls de bom tamanho e maus bofes bem perto, os quais provavelmente experimentariam anão assado ou mesmo pônei, para variar. Ou, então, deveria ter praticado um pouco de boa gatunagem. Um gatuno legendário que realmente fosse de primeira classe, a essa altura, teria limpado os bolsos dos trolls. Quase sempre vale a pena, se você conseguir. Arrancado até o cordeiro dos espetos, afanado a cerveja e saído dali sem ser notado. Outros, mais práticos, mas com menos orgulho profissional, talvez tivessem enfiado uma adaga em cada um dos monstros antes de serem observados. Então, seria possível passar a noite alegremente. Bilbo sabia de tudo isso. Tinha lido sobre um bocado de coisas que nunca tinha visto ou feito. Estava muito alarmado e também enojado. Desejava estar a 100 milhas dali e ainda assim, de algum modo, não podia voltar direto para Thorin e companhia de mãos vazias. Então ficou e hesitou nas sombras. Dos vários procedimentos gatunescos que conhecia, limpar os bolsos dos trolls parecia o menos difícil, de modo que enfim se esgueirou por trás de uma árvore às costas de William. Bert e Tom tinham ido até o barril. William estava bebendo um pouco mais. Então Bilbo reuniu coragem e colocou sua mãozinha no enorme bolso de William. Havia uma carteira dentro dele, tão grande quanto uma sacola para Bilbo. Ah, pensou ele, animando-se com seu novo emprego enquanto a retirava cuidadosamente. É um começo. Era mesmo. As carteiras dos trolls são o diabo, e essa não era exceção. Oh, quem que é? Piou ela quando foi tirada do bolso, e William se virou na mesma hora e agarrou Bilbo pelo pescoço antes que ele conseguisse se esquivar atrás da árvore. Diacho, Bert! Olha só o que eu catei! Disse William. O que é? Disseram os outros, chegando perto. Eu que sei? O que você é? Bilbo Bolseiro, um gato... Um hobbit, disse o pobre Bilbo, tremendo inteirinho e imaginando como produzir sons de coruja antes que o esganassem. Um gatonobit? Disseram eles, um tanto espantados. Trolls são meio lerdos e muito desconfiados em relação a qualquer coisa que seja nova. Que um gatuno hobbit tem a ver com o meu bolso, disse William. E dá pra gente cozinhar ele, disse Tom. Dá pra tentar, disse Bert pegando um espeto. Com ele só dava pra fazer um tira-gosto, disse William, que já tinha comido uma bela ceia. Do que sobrar depois que a gente for lá e tirar os ossos. Vai que tem mais desse aí em volta. Aí a gente fazia uma torta, disse Bert. Olha aqui, tem mais da sua raça escondida nessas matas aqui, seu coelhinho nojento, disse ele vendo os pés peludos do hobbit. E com isso o pegou pelos dedos dos pés e o chacoalhou. Sim, montes, disse Bilbo antes de lembrar que não devia entregar seus amigos. Não, nenhum mesmo, nenhumzinho, disse imediatamente depois. Que você quer dizer?
perguntou Bert, segurando-o do lado certo, só que pelo cabelo dessa vez. O que acabei de dizer, disse Bilbo sem fôlego. E, por favor, não me cozinhem, gentis senhores. Eu mesmo sou bom cozinheiro e sei cozinhar melhor do que cozinho, se percebem o que quero dizer. Cozinharei muito bem para vocês um café da manhã perfeitamente lindo para vocês, se apenas não me comerem na ceia. Coitadinho do desgramado, disse William. Ele já tinha comido tanto quanto conseguia engolir na ceia. E também tinha tomado muita cerveja. Coitadinho do desgramado. Deixa ele. Não até ele explicar esse negócio de montes e nenhumzinho, disse Bert. Não quero ninguém me cortando a garganta quando eu dormir. Bota o pé dele na fogueira até ele falar. De jeito nenhum, disse William. Quem pegou ele fui eu. Você é um gordo tonto, William, disse Bert. Igual eu disse hoje de noite. E você é um tapado. Eu que não vou aguentar essa, Bill Huggins, disse Bert, socando o olho de William. Então houve uma briga linda. Bilbo teve exatamente o juízo necessário quando Bert o deixou cair no chão para se safar dos pés deles antes que começassem a lutar feito cachorros, chamando um ao outro de todos os tipos de nomes perfeitamente verdadeiros e aplicáveis, em voz muito alta. Logo estavam presos um nos braços do outro, quase rolando para cima da fogueira, chutando e pisoteando, enquanto Tom batia em ambos com um galho para fazê-los voltar a si. E isso, claro, só os deixou ainda mais doidos. Essa seria a hora de Bilbo sair dali. Mas seus pobres pezinhos tinham sido amassados pela enorme pata de Bert, e ele não tinha fôlego nenhum no corpo, e sua cabeça estava girando. E assim, lá ficou ele por um tempo, arfando, na extremidade do círculo criado pela luz da fogueira. Bem no meio da briga, apareceu Balin. Os anãos tinham ouvido ruídos à distância e, depois de esperar por algum tempo que Bilbo voltasse, ou piasse como uma coruja, começaram, um a se esgueirar na direção da luz do modo mais silencioso possível. Assim que Tom viu Balin à luz da fogueira, soltou um uivo horrível. Trolls simplesmente detestam ver anãos, que não estejam cozidos. Bert e Bill pararam de brigar imediatamente e... Um saco tão rápido, disseram. Antes que Balin, o qual estava tentando adivinhar onde, no meio daquela comoção toda, estava Bilbo, soubesse o que estava acontecendo, colocaram um saco na cabeça dele e ele foi ao chão. Tem mais vindo aí, disse Tom. Ou tô muito enganado. Montes e nenhumzinho, né? Disse ele. Nenhum gato nobbit, mas montes desses anãos. É o que tá parecendo. Acho que você tá certo, disse Bert. Então melhor a gente sair da luz. E assim fizeram. Com sacos nas mãos, que usavam para carregar carne de cordeiro e outros tipos de butim, esperaram nas sombras. Conforme cada anão chegava e observava o fogo e as canecas derramadas e o cordeiro mastigado, de surpresa, plop, lá vinha um saco nojento e fedido por cima da cabeça dele e ele ia ao chão. Logo Dwalin estava jogado ao lado de Balin, e Fili e Kili juntos, e Dori, Nori e Ori, todos num montinho, e Oin, e Gloin, e Bifur, Bofur e Bombur, empilhados desconfortavelmente perto da fogueira. Assim eles aprendem, disse Tom, pois Bifur e Bombur tinham dado muito trabalho, lutando feito doidos, como fazem os anãos quando estão encurralados. Thorin chegou por último, e não foi pego desprevenido. Chegou esperando problemas e não precisou ver as pernas de seus amigos do lado de fora dos sacos para saber que as coisas não estavam bem. Ficou de fora, nas sombras, a certa distância, e disse: O que é essa bagunça toda?
Quem está batendo no meu povo? São trolls, disse Bilbo atrás de uma árvore. Tinham se esquecido completamente dele. Estão se escondendo nos arbustos com sacos, acrescentou. Ah, estão, é? Disse Thorin. E deu um salto para a frente na direção da fogueira, antes que conseguissem pular em cima dele. Pegou um grande galho, cuja ponta estava pegando fogo, e enfiou aquela ponta no olho de Bert, antes que o troll conseguisse se esquivar. Isso o colocou fora de combate por algum tempo. Bilbo fez o melhor que pôde. Agarrou a perna de Tom. Do jeito que conseguiu, ela tinha a grossura do tronco de uma árvore jovem, mas foi lançado, girando para cima de alguns arbustos, quando Tom chutou fagulhas da fogueira na cara de Thorin. Tom ganhou um galho nos dentes por isso, e perdeu um dos da frente. Isso o fez uivar, posso lhe dizer. Mas, bem naquele momento, William veio por trás e enfiou o saco pela cabeça de Thorin, até os dedos dos pés dele. E assim, a luta terminou. Em que bela enrascada tinham se enfiado. Todos cuidadosamente amarrados dentro dos sacos, com 3 trolls bravos e 2 com queimaduras e pancadas memoráveis, sentados ao lado deles, discutindo se deviam assá-los devagar ou fatiá-los bem fininho e fervê-los, ou só sentar em cima deles um por um e amassá-los até virarem geleia. E Bilbo em cima de um arbusto, com suas roupas e sua pele rasgadas, sem ousar se mexer por medo de que o ouvissem. Foi bem nessa hora que Gandalf voltou, mas ninguém o viu. Os trolls tinham acabado de decidir que assariam os anãos agora para comê-los depois. Bert foi quem teve a ideia, e depois de muita discussão, todos tinham concordado com ela. Não adianta assareis agora. Ia levar a noite inteira, disse uma voz. Bert achou que era de William. Não começa a discussão tudo de novo, Bill, disse ele. Ou vai levar a noite inteira. Quem está discutindo? Disse William, que achou que Bert é que tivesse falado. Você, disse Bert. Você é um mentiroso, disse William. E assim a discussão começou de novo. No fim, decidiram fatiá-los bem fininho e fervê-los. Então pegaram uma grande panela preta e sacaram suas facas. Não adianta cozinhar eles. A gente não tem água e o poço está longe e tudo mais, disse uma voz. Bert e William acharam que era de Tom. Cala a boca, disseram eles. Ou a gente não vai acabar nunca. E você pode pegar água você mesmo, se falar mais alguma coisa. Cala a boca você, disse Tom, que achou que tinha sido a voz de William. Quem está discutindo é você, do que eu estou vendo. Você é um Zé Mané, disse William. Mané é você, disse Tom. E assim, a discussão começou de novo e prosseguiu mais forte do que nunca, até que enfim decidiram se sentar em cima dos sacos, um a um, amassar os anãos e fervê-los mais tarde. Em cima de quem a gente senta primeiro, disse a voz. Melhor sentar naquele último sujeito primeiro, disse Bert, cujo olho tinha sido ferido por Thorin. Ele achou que Tom estivesse falando. Para de falar sozinho, disse Tom. Mas se você quer sentar no último, vai e senta. Qual que é? O que tá de meia amarela? Afirmou Bert. Que mané amarela, é o de meia acesa, disse uma voz parecida com a de William. Certeza que era amarela, teimou Bert. É amarela mesmo, disse William. Então por que você disse que era cinza? Retrucou Bert. Eu não, foi o Tom que disse. Isso eu nunca falei, disse Tom. Foi você. 2-1, então cala a boca, berrou Bert. Com quem vocês estão falando? Disse William. Agora chega, disseram Tom e Bert juntos.
A noite está acabando e está amanhecendo cedo. Vamos logo com isso. Que o amanhecer os leve e de vocês faça pedra, disse uma voz que soava como a de William, mas não era. Pois naquele exato momento, a luz subiu pela colina e ouviram-se muitos piados nos galhos. William não chegou a falar, pois tinha se transformado em pedra enquanto se agachava. E Bert e Tom estavam parados feito rochas, olhando para ele. E lá ainda estão até o dia de hoje, sozinhos, menos quando os passarinhos pousam neles. Pois os Trolls, como você provavelmente sabe, precisam ir para debaixo da terra antes do amanhecer, ou retornam à matéria das montanhas da qual são feitos e nunca mais se mexem. Foi isso que tinha acontecido com Bert, Tom e William. Excelente! Disse Gandalf, enquanto saía detrás de uma árvore e ajudava Bilbo a descer de um arbusto espinhento. Então Bilbo entendeu tudo. Tinha sido a voz do mago que mantivera os Trolls batendo boca e brigando até que a luz do sol veio e pôs fim a eles. O próximo passo foi desamarrar os sacos e deixar os anãos saírem. Estavam quase sufocados e muito irritados. Não tinham gostado de ficar lá deitados, escutando os Trolls fazendo planos de assá-los e amassá-los e fatiá-los. Tiveram de ouvir o relato de Bilbo sobre o que tinha acontecido a ele 2 vezes até ficarem satisfeitos. Ora boba para praticar furtos e afanar bolsos, disse Bombur, quando o que queríamos era fogo e comida. E isso é justamente o que vocês não iam conseguir com aqueles sujeitos sem luta, em todo caso, disse Gandalf. De qualquer modo, agora vocês estão perdendo tempo. Não percebem que os Trolls devem ter uma caverna ou uma toca cavada em algum lugar aqui perto, onde se escondiam do sol? Temos de procurá-la. Vasculharam ao redor e logo encontraram as marcas das botas pedregosas dos Trolls, afastando-se em meio às árvores. Seguiram a trilha morro acima até que chegaram a uma grande porta de pedra, escondida por arbustos, que levava a uma caverna. Mas não conseguiram abri-la, mesmo com todos a empurrá-la, enquanto Gandalf tentava vários encantamentos. Será que isto aqui ajudaria? Perguntou Bilbo, quando eles já estavam ficando cansados e raivosos. Encontrei no chão onde os Trolls estavam brigando. Mostrou uma chave das grandes, embora sem dúvida William a achasse muito pequena e discreta. Devia ter caído do bolso dele, por sorte antes que o Troll virasse pedra. Por que raios você não mencionou isso antes? Gritaram. Gandalf agarrou a chave e a encaixou na fechadura. Então a porta de pedra se abriu para dentro depois de um único grande empurrão e todos entraram. Havia ossos no piso e um cheiro nojento estava no ar. Mas havia uma boa quantidade de comida amontoada sem cuidado em prateleiras e no chão, em meio a uma pilha desarrumada de butim de todos os tipos, de botões de latão a potes cheios de moedas de ouro num canto. Havia muitas roupas também, penduradas nas paredes, pequenas demais para Trolls. Temo que tivessem pertencido a vítimas. E entre elas havia diversas espadas de vários tipos, formas e tamanhos. 2 chamaram particularmente a atenção deles, por causa de suas belas bainhas e cabos com joias. Gandalf e Thorin pegaram essas 2, e Bilbo pegou uma faca com uma bainha de couro. Para um troll seria apenas uma minúscula faca de bolso, mas para o hobbit era tão boa quanto uma espada curta. Essas aqui parecem ser boas lâminas, disse o mago, desembainhando-as parcialmente e as observando com curiosidade. Não foram feitas por troll algum, nem por qualquer ferreiro entre os homens destas partes e destes dias. Mas
Quando conseguirmos ler as runas nelas, havemos de saber mais. Vamos sair de perto desse cheiro horrível, disse Philly. Assim, carregaram para fora os potes com moedas e o que havia de comida ainda intocada e que parecesse apropriada para comer, além de um barril de cerveja que ainda estava cheio. A essa altura, estavam querendo tomar o café da manhã e, como estavam com muita fome, não torceram o nariz para o que tinham conseguido na despensa dos Trolls. As provisões deles já estavam muito escassas. Agora tinham pão e queijo e cerveja de sobra e bacon para tostar nas brasas da fogueira. Depois disso foram dormir, pois a noite deles tinha sido conturbada, e não fizeram mais nada até a tarde. Trouxeram então seus pôneis e carregaram para longe os potes de ouro e os enterraram, no maior segredo, não muito longe da trilha à beira do rio, pondo sobre eles muitos feitiços, só para o caso de que algum dia terem a chance de voltar e recuperá-los. Depois que fizeram isso, todos montaram uma vez mais e continuaram pelo caminho que ia para o leste. Para onde você tinha ido, se é que posso perguntar? Disse Thorin a Gandalf enquanto cavalgavam. Fui olhar adiante, disse ele. E o que o trouxe de volta na hora exata? Olhar para trás, respondeu. Exatamente, exclamou Thorin. Mas poderia ser mais claro? Fui espionar nossa rota. Ela logo vai se tornar perigosa e difícil. Além disso, também estava ansioso sobre como reabastecer nosso pequeno estoque de provisões. Não tinha ido muito longe, entretanto, quando encontrei alguns amigos meus de Valfenda. Onde é isso? Perguntou Bilbo. Não me interrompa, disse Gandalf. Você vai chegar lá daqui a alguns dias, se tivermos sorte, e ficará sabendo tudo sobre o lugar. Como eu estava dizendo, encontrei 2 membros do povo de Elrond. Estavam apressados por medo dos Trolls. Foram eles que me contaram que 3 dos monstros tinham descido das montanhas e se instalado nas matas não muito longe da estrada. Tinham espantado todo mundo desse distrito e estavam emboscando viajantes. Imediatamente tive a sensação de que precisavam de mim. Olhando para trás, vi uma fogueira ao longe e fui na direção dela. Então, agora vocês já sabem. Por favor, tenham mais cuidado da próxima vez, ou nunca havemos de chegar a lugar algum. Obrigado, disse Thorin. 3. Um pouco de descanso. Eles não cantaram ou contaram histórias naquele dia, embora o tempo tivesse melhorado. Nem no dia seguinte, nem no dia depois desse. Estavam começando a sentir que o perigo não estava longe, mas por todos os lados. Acamparam sob as estrelas e seus cavalos tinham mais comida do que eles próprios, pois havia grama à vontade, mas quase nada nas bolsas deles, mesmo com o que tinham obtido dos Trolls. Certa manhã vadearam um rio num trecho largo e raso, cheio do barulho de pedras e espuma. A outra margem era íngreme e escorregadia. Quando chegaram ao alto dela, conduzindo os pôneis, viram que as grandes montanhas agora estavam muito perto deles. Já pareciam estar a apenas um dia fácil de viagem dos sopés da mais próxima. Escura e desolada era a aparência dela, embora houvesse pedaços de luz do sol em suas laterais amarronzadas e, atrás de suas encostas, as pontas de picos nevados brilhavam. Essa aí é a montanha? Perguntou Bilbo com voz solene, olhando para ela com olhos arregalados. Nunca tinha visto uma coisa que parecesse tão grande antes. Claro que não, disse Balin. Esse é só o começo das montanhas nevoentas. E temos de passar por elas, ou por cima, ou por baixo, de algum modo, antes de conseguirmos chegar às terras selváticas mais além. E é um longo caminho.
mesmo chegando ao outro lado delas, até a montanha solitária no leste, onde Smaug se deita sobre nosso tesouro. Ah, disse Bilbo. E naquele exato momento se sentiu mais cansado do que jamais lembrara de se sentir antes. Estava pensando mais uma vez na sua cadeira confortável, diante do fogo em sua sala de estar favorita, da toca de Hobbit e na chaleira cantando. Não foi a última vez. Agora Gandalf os conduzia. Não podemos perder a estrada, ou estaremos em maus lençóis, disse ele. Precisamos de comida para começar e de um descanso razoavelmente seguro. E também é muito necessário enfrentar as montanhas nevoentas pelo caminho correto, ou, do contrário, vocês vão se perder nelas e terão de voltar e principiar do começo de novo, se é que vão conseguir voltar. Perguntaram a ele aonde estava tentando chegar e ele respondeu. Vocês acabam de chegar à própria borda do ermo, como alguns de vocês talvez saibam. Escondido em algum lugar à nossa frente está o belo vale de Valfenda, onde Elrond vive na última casa hospitaleira. Enviei uma mensagem por meio de meus amigos e estamos sendo esperados. O nome soava gentil e reconfortante, mas ainda não tinham chegado lá, e não é tão fácil assim achar a última casa hospitaleira a oeste das montanhas. Não parecia haver nenhuma árvore, nenhum vale e nenhuma colina interrompendo a paisagem na frente deles. Apenas uma única vasta encosta subindo e subindo, devagar, até se encontrar com os sopés da montanha mais próxima, uma terra larga, da cor de urze e de rocha esfarelada, com pedaços e traços de verde grama e verde musgo, indicando onde talvez houvesse água. A manhã passou, a tarde chegou. Mas, em todo o deserto silencioso, não havia sinal de qualquer morada. Estavam ficando ansiosos, pois viam agora que a casa podia estar escondida em quase qualquer lugar entre eles e as montanhas. Chegaram a vales inesperados, estreitos e com encostas íngremes que se abriam de repente a seus pés, e olhando para baixo, surpresos, viram árvores abaixo deles e água corrente no fundo. Havia gargantas que quase podiam atravessar saltando, mas que eram muito profundas, com quedas d'água dentro delas. Havia ravinas escuras que não podiam ser saltadas nem escaladas. Havia charcos, alguns deles eram lugares verdes e agradáveis de se olhar, com flores crescendo neles, luzentes e altas. Mas um pônei que ali andasse com carga e em seu lombo nunca conseguiria sair. Era de fato uma terra muito mais vasta do val até as montanhas do que alguém jamais poderia imaginar. Bilbo estava espantado. O único caminho que havia estava marcado com pedras brancas, algumas das quais eram pequenas, enquanto outras estavam cobertas com musgo ou urze. De todo modo, era um trabalho muito lento seguir a trilha, mesmo guiados por Gandalf, que parecia conseguir achar o caminho bastante bem. A cabeça e a barba do mago balançavam de cá para lá enquanto ele procurava as pedras, e eles o seguiam, mas não pareciam ter chegado mais perto do fim da busca quando o dia estava terminando. A hora do chá tinha passado fazia tempo, e parecia que a hora da ceia logo passaria também. Havia mariposas voejando em volta deles, e a luz já estava muito fraca, pois a lua ainda não nascera. O pônei de Bilbo começou a tropeçar em raízes e pedras. Chegaram à beira de uma descida íngreme do solo tão de repente que o cavalo de Gandalf quase escorregou em costa abaixo. "Lá está, enfim!" gritou ele, e os outros se reuniram ao seu redor e olharam pela beirada. Viram um vale lá embaixo.
Podiam ouvir a voz da água apressada num leito rochoso no fundo. O perfume das árvores estava no ar. E havia uma luz na encosta do vale, do outro lado da água. Bilbo nunca esqueceu a maneira como eles deslizaram e escorregaram no lusco-fusco, descendo o caminho íngreme em zigue-zague que levava ao vale secreto de Valfenda. O ar ficou mais cálido conforme iam descendo, e o cheiro dos pinheiros o deixou sonolento, de modo que de vez em quando ele cochilava e quase caía, ou batia seu nariz no pescoço do pônei. O ânimo deles se elevava conforme desciam cada vez mais. As árvores mudaram e apareceram faias e carvalhos, e havia uma sensação confortável no crepúsculo. Os últimos tons de verde tinham quase sumido da relva quando chegaram finalmente a uma clareira não muito acima das barrancas do riacho. Isso me cheira a elfos, pensou Bilbo, e ele olhou para o alto para as estrelas. Elas ardiam luzentes e azuladas. Nesse exato momento veio uma explosão de canção semelhante a risos nas árvores. O que estão fazendo? Aonde vão descendo? Seus pôneis trazendo ao ribeiro correndo? Tralalalali, aqui embaixo no vale. O que estão buscando? Aqui perambulando. A lenha está queimando, os pãezinhos assando. Trilili, loli, viver no vale é mole, ha-ha. Pra onde andando, com barbas balançando, vamos imaginando o que será que traz o bolseiro e apraz aqui no vale no verão, ha-ha. Vocês vão ficando, ou já vão nos deixando, olha os pôneis zanzando, o dia está acabando, ir embora é bobeira, se a tarde é prazenteira, venham cá escutar até a lua deitar a canção. Ha, ha! Assim eles riam e cantavam nas árvores. E uma bela de uma maluquice é o que imagino que você tenha achado dessa canção. Não que eles se importassem. Só ririam mais ainda se você dissesse isso a eles. Logo Bilbo começou a vislumbrá-los conforme a escuridão aumentava. Ele adorava elfos, embora raramente os encontrasse, mas também tinha um pouco de medo deles. Anãos não se dão bem com elfos. Até anãos bastante decentes, como Thorin e seus amigos, acharam-nos tolos, o que é uma coisa muito tola de se achar, ou ficam irritados com eles, pois alguns elfos os provocam e riem deles, principalmente das barbas. Ora, disse uma voz, veja só, Bilbo, o hobbit num pônei. Minha nossa, não é sensacional? Incrivelmente maravilhoso. E lá começaram outra canção, tão ridícula quanto a que transcrevi na íntegra. Por fim, um deles, um rapaz alto, saiu das árvores e se inclinou diante de Gandalf e Thorin. Bem-vindos ao vale, disse. Obrigado, disse Thorin, meio mal-humorado. Mas Gandalf já tinha descido do cavalo e se misturara aos elfos, conversando alegremente com eles. Vocês estão um pouco fora do caminho, disse o elfo. Quer dizer, se estão tentando chegar ao único caminho que atravessa a água e chega à casa do outro lado. Vamos corrigir o curso, mas é melhor vocês continuarem a pé até atravessarem a ponte. Vão ficar um pouco e cantar conosco ou vão seguir direto? A ceia está sendo preparada por lá, contou ele. Consigo sentir o cheiro da madeira queimando na cozinha. Cansado como estava, Bilbo teria gostado de ficar um pouco. Cantares élficos não são algo que se possa perder, ainda mais no verão e sob as estrelas. Não se você aprecia tais coisas. E ele também teria gostado de ter uma palavrinha em particular com essa gente que parecia saber seus nomes e tudo a seu respeito, embora
nunca os tivesse visto antes. Achou que a opinião deles sobre sua aventura poderia ser interessante. Elfos sabem muita coisa e são uma gente incrível no que diz respeito a notícias. Ficam sabendo do que está acontecendo entre os povos da Terra com a mesma rapidez com que a água corre, ou mais rápido. Mas os anãos só queriam saber de ceiar o mais rápido possível naquele momento e não desejavam ficar. Lá se foram todos eles, conduzindo seus pôneis até serem levados a uma boa trilha e assim, afinal, à beirada do rio. A água corria rápida e barulhenta, como fazem os riachos de montanha num anoitecer de verão, quando o sol brilhou o dia todo sobre a neve nas alturas. Havia apenas uma ponte estreita de pedra sem parapeito, com a largura exata para que um só pônei andasse por ela com calma. E por essa ponte é que tiveram de passar, lentamente e com cuidado, um a um, cada qual conduzindo seu pônei pelas rédeas. Os elfos tinham trazido lanternas brilhantes para a outra margem e cantavam uma canção alegre, conforme o grupo atravessava. "Não molhe a barba na espuma, papai!" gritaram para Thorin, que tinha inclinado o corpo quase até ficar de quatro. "Ela já é bem comprida quando não está aguada." "Não deixem Bilbo comer todos os bolos!" berraram. "Ele ainda está muito gordo para conseguir passar pelo buraco da fechadura." "Quietos, quietos, boa gente! E boa noite!" disse Gandalf, que passou por último. "Os vales têm ouvidos, e alguns elfos têm línguas alegres demais. Boa noite!" E assim, afinal, chegaram à última casa hospitaleira e encontraram suas portas escancaradas para eles. Ora, é uma coisa estranha, mas coisas que são boas de aproveitar e dias que são bons de passar, a gente acaba descrevendo rápido, e não é grande coisa ouvir sobre eles. Enquanto coisas que são desconfortáveis, palpitantes, ou mesmo sanguinolentas, podem acabar virando uma boa história e, de qualquer jeito, precisam de um tempão para ser contadas. Eles ficaram muito tempo naquela boa casa, 14 dias pelo menos, e acharam difícil deixá-la. Bilbo teria ficado contente por lá para todo o sempre, mesmo supondo que bastasse desejar para que fosse transportado diretamente de volta à sua toca de hobbit, sem incômodos. Contudo, há pouco a contar sobre a estadia deles ali. O mestre da casa era um amigo dos elfos, um dos daquele povo cujos pais fizeram parte das estranhas histórias antes do princípio da história. As guerras dos goblins malignos contra os elfos e os primeiros homens no norte. Naqueles dias de nossa história, ainda havia algumas pessoas que tinham tanto elfos quanto heróis do norte entre seus ancestrais. E Elrond, o mestre da casa, era o principal deles. Ele era tão nobre e belo de rosto quanto um senhor élfico, tão forte quanto um guerreiro, tão sábio quanto um mago, tão venerável quanto um rei dos anãos e tão gentil quanto o verão. Ele aparece em muitas histórias, mas seu papel na história da grande aventura de Bilbo é bem pequeno, ainda que importante, como você verá, se chegarmos mesmo ao fim dela. Sua casa era perfeita. Não importa se você gostasse de comer, de dormir, de trabalhar, de contar histórias, de cantar ou de apenas se sentar e pensar melhor no que fazer, ou de uma mistura agradável de tudo isso. Coisas malignas não entravam naquele vale. Queria ter tempo para lhe contar só algumas das histórias, ou uma ou duas das canções que eles ouviram naquela casa. Todos eles, os pôneis também, ficaram recuperados e fortes após poucos dias ali. Suas roupas foram emendadas, assim como seus arranhões, seus ânimos e suas esperanças. Suas bolsas se encheram de comida e provisões leves de carregar.
mas duráveis o suficiente para que conseguissem atravessar os passos das montanhas. Seus planos foram corrigidos com os melhores conselhos. Assim chegou o dia da véspera do meio do verão, e eles se prepararam para continuar a jornada com o sol nascente do dia seguinte. Elrond sabia tudo sobre runas de todo tipo. Naquele dia observou as espadas que eles tinham trazido do covil dos Trolls e disse: Estas aqui não foram feitas por Trolls. São espadas antigas, espadas muito antigas dos altos elfos do oeste, que eram minha gente. Foram feitas em Gondolin para as guerras goblins. Devem ter vindo do tesouro de um dragão ou do butim de goblins, pois dragões e goblins destruíram aquela cidade há muitas eras. Esta, Thorin, as runas dizem ser Orcrist, a corta goblin, na antiga língua de Gondolin. Era uma lâmina famosa. Esta, Gandalf, era Glamdring, martelo do inimigo, que o rei de Gondolin certa vez usou. Guardem-nas bem. Onde será que os Trolls as pegaram? Disse Thorin, olhando para sua espada com novo interesse. Eu não saberia dizer, respondeu Elrond. Mas pode-se imaginar que os seus Trolls tenham saqueado outros saqueadores ou descoberto os restos de antigos roubos em algum esconderijo nas montanhas. Ouvi dizer que ainda há tesouros esquecidos de outrora, a serem descobertos nas cavernas desertas das minas de Moria, desde a guerra entre anãos e goblins. Thorin sopesou essas palavras. Guardarei essa espada com honra, disse ele. Que ela possa cortar goblins uma vez mais. Um desejo que provavelmente vai ser atendido muito em breve nas montanhas, disse Elrond. Mas mostre-me agora o seu mapa. Pegou e o fitou longamente e balançou a cabeça, pois, se não aprovava de todo os anãos e seu amor pelo ouro, ele odiava dragões e sua perversidade cruel, e se entristecia ao recordar a ruína da cidade de Vale, e seus sinos alegres, e as encostas queimadas do luzente rio rápido. A lua estava brilhando com um largo crescente prateado. Ele ergueu o mapa e a luz branca brilhou através dele. — O que é isso? — disse. — Há letras da lua aqui, ao lado das runas normais que dizem 5 pés de altura à porta e 3 podem entrar lado a lado. — O que são letras da lua? — perguntou o hobbit cheio de empolgação. Ele adorava mapas, como eu já contei a você antes, e também gostava de runas e letras e caligrafia habilidosa, embora quando ele próprio escrevia, a letra saísse meio fina e enrolada. Letras da lua são runas, mas não é possível vê-las, disse Elrond. Não quando você olha diretamente para elas. Só podem ser vistas quando a lua brilha detrás delas, e, ademais, no caso do tipo mais sofisticado, é preciso que seja uma lua da mesma forma e estação do dia em que elas foram escritas. Os anãos as inventaram e escreviam-nas com penas de prata, como seus amigos podem lhe contar. Estas aqui devem ter sido escritas em uma véspera de meio do verão com lua crescente, muito tempo atrás. — O que elas dizem? — perguntaram Gandalf e Thorin juntos, um pouco vexados, talvez, pelo fato de Elrond ter descoberto isso primeiro, embora, na verdade, eles não tivessem tido uma oportunidade como essa antes, e sabe-se lá quando teria surgido outra.
Fique ao lado da pedra cinzenta quando o tordo bater, leu Elrond. E o sol poente, com a última luz do dia de Durin, brilhará sobre o buraco da fechadura. Durin, Durin, disse Thorin. Ele era o pai dos pais da raça mais antiga dos anãos, os Barbas Longas, e meu primeiro ancestral. Sou o herdeiro dele. Então, o que é o dia de Durin? Perguntou Elrond. O primeiro dia do ano novo dos anãos, disse Thorin. Como todos deviam saber, o primeiro dia da última lua de outono, no limiar do inverno. Ainda chamamos esse evento de Dia de Durin, quando a última lua do outono e o sol estão juntos no céu. Mas isso não vai nos ajudar muito, temo eu, pois está acima do nosso engenho, nestes dias, adivinhar quando tal momento virá de novo. Isso é o que veremos, disse Gandalf. Há mais alguma escrita? Nenhuma que possa ser vista nesta lua, disse Elrond, e ele devolveu o mapa a Thorin. Então eles desceram até a água para ver os elfos dançarem e cantarem na véspera do meio do verão. A manhã seguinte foi uma manhã de meio do verão, tão bonita e fresca quanto se podia sonhar. Céu azul, sem nenhuma nuvenzinha, com o sol dançando sobre a água. Então foram embora cavalgando em meio a canções de despedida e boa viagem, com seus corações prontos para mais aventura e com bom conhecimento da estrada que deviam seguir, através das montanhas nevoentas até a terra além delas. 4. Sobre monte e sob monte. Havia muitas trilhas que levavam àquelas montanhas e muitos passos que as atravessavam. Mas a maioria das trilhas era falha e enganosa, e não levava a lugar nenhum, ou a maus fins. E a maioria dos passos estava infestada de coisas malignas e perigos terríveis. Os anãos e o hobbit, ajudados pelos conselhos sábios de Elrond e pelo conhecimento e pela memória de Gandalf, tomaram a estrada certa para o passo certo. Longos dias depois que tinham escalado o caminho para fora do vale e deixado a última casa hospitaleira milhas atrás, ainda estavam subindo e subindo e subindo. Era uma trilha dura e uma trilha perigosa, um caminho tortuoso e solitário e comprido. Agora podiam olhar para trás e ver as terras que tinham deixado, dispostas diante deles bem lá embaixo. Longe, muito longe, no oeste, onde as coisas pareciam azuladas e tênues, Bilbo sabia que ficava seu próprio país, cheio de coisas seguras e confortáveis, e sua pequena toca de hobbit. Ele estremeceu. Estava fazendo um frio amargo ali em cima, e o vento passava sibilando pelas rochas. Pedras, além disso, às vezes vinham galopando pelas encostas da montanha, desprendidas pelo sol do meio-dia em cima da neve, e passavam no meio deles, o que era uma sorte, ou por cima de suas cabeças, o que era alarmante. As noites não tinham conforto e eram geladas, e eles não ousavam cantar nem falar muito alto, pois os ecos eram fantasmagóricos, e o silêncio parecia não gostar de ser quebrado, exceto pelo barulho da água e pelos gemidos do vento e pelo estalar da pedra. O verão está continuando lá embaixo, pensou Bilbo, e estão preparando feno e fazendo piqueniques. Vão fazer a colheita e catar amoras antes que nós comecemos a descer pelo outro lado neste ritmo. E os outros estavam pensando pensamentos igualmente sombrios.
Embora quando disseram adeus a Elrond, com as altas esperanças de uma manhã de meio do verão, tivessem falado alegremente da passagem das montanhas e cavalgado velozes pelas terras além de Valfenda. Tinham pensado em chegar à porta secreta na montanha solitária, talvez na última lua de outono seguinte, e talvez seja o dia de Durin, tinham dito. Só Gandalf balançara a cabeça e não dissera nada. Os anãos não tinham passado por aquele caminho por muitos anos, mas Gandalf tinha, e ele sabia como o mal e o perigo tinham crescido e vicejado no ermo, desde que os dragões tinham varrido os homens daquelas terras e os goblins tinham se espalhado em segredo depois da batalha das Minas de Moria. Até os bons planos de magos sábios como Gandalf e de bons amigos como Elrond dão errado às vezes, quando você parte para aventuras perigosas do outro lado da borda do ermo. E Gandalf era um mago sábio o suficiente para perceber isso. Ele sabia que algo inesperado poderia acontecer, e nem ousava ter esperanças de que passariam sem aventuras assustadoras por aquelas enormes e elevadas montanhas com picos solitários e vales onde nenhum rei era soberano. E não passaram. Tudo estava bem, até que um dia toparam com uma tempestade de trovões. Mais do que uma tempestade de trovões, uma batalha de trovões. Você sabe como pode ser terrível uma tempestade de trovões realmente grande em terras baixas e no vale de um rio, especialmente nas vezes em que duas grandes tempestades de trovões se encontram e se enfrentam. Mais terrível ainda são trovão e relâmpago nas montanhas à noite, quando tempestades sobem do leste e do oeste e fazem guerra uma contra a outra. O relâmpago se estilhaça nos picos e as rochas tremem, e grandes pancadas racham o ar, e vão descendo e desabando por cada caverna e buraco. E a escuridão fica repleta de som avassalador e luz repentina. Bilbo nunca tinha visto ou imaginado nada do tipo. Estavam bem alto, num lugar estreito, com uma queda terrível que dava para um vale escuro de um lado deles. Lá estavam se abrigando debaixo de uma rocha que se projetava durante a noite, e ele estava deitado debaixo de um cobertor e tremia da cabeça aos pés. Quando espiou os clarões dos relâmpagos, viu que do outro lado do vale os gigantes de pedra tinham saído de casa e estavam brincando de arremessar rochas um para o outro, e as pegavam, jogando-as na escuridão, onde amassavam as árvores lá embaixo ou se quebravam em pedacinhos com estrondo. Então veio vento e chuva, e o vento chicoteou a chuva e o granizo para todas as direções, de modo que a rocha acima deles não era proteção nenhuma. Logo estavam ficando encharcados, e seus pôneis ficaram de cabeça baixada e rabos entre as pernas, e alguns estavam relinchando de susto. Podiam ouvir os gigantes gargalhando e gritando pelas encostas das montanhas. "Isso aqui não vai dar certo", disse Thorin. "Se não formos derrubados, ou nos afogarmos, ou formos atingidos por relâmpagos, algum gigante vai nos pegar e nos chutar até o céu como se fôssemos bola de futebol." "Bem, se você conhece algum lugar melhor, leve-nos até lá", disse Gandalf, que estava se sentindo muito mal-humorado e estava longe de se sentir feliz com os gigantes em volta. O fim da discussão deles foi a decisão de enviar Fili e Kili para procurar um abrigo melhor. Eles tinham olhos muito aguçados e, sendo os mais jovens dos anãos por uma margem de uns 50 anos, geralmente ficavam com esse tipo de serviço, quando todo mundo percebia que era absolutamente inútil enviar Bilbo. Não há nada como olhar se você quer achar alguma coisa, ou assim disse Thorin aos jovens anãos. Você certamente acaba achando alguma coisa, se olhar,
mas nem sempre é a alguma coisa que você estava procurando. Assim foi nessa ocasião. Logo Fili e Kili voltaram rastejando, agarrando-se às rochas naquele vento. Achamos uma caverna seca, disseram, não muito longe fazendo aquela curva. E os pôneis e todos os demais podem entrar nela. Vocês a exploraram cuidadosamente, disse o mago, que sabia que cavernas no alto das montanhas raramente estão desocupadas. Sim, sim, disseram, embora todo mundo soubesse que não havia como eles terem gastado muito tempo com isso. Tinham voltado rápido demais. Ela não é tão grande e não vai muito para o fundo. Essa, claro, é a parte perigosa das cavernas. Você não sabe quão fundas elas são, às vezes, ou para onde uma passagem pode levar, ou o que está esperando por você lá dentro. Mas naquele momento, as notícias de Fili e Kili pareciam boas o suficiente. Assim, todos se levantaram e se prepararam para mudar de lugar. O vento estava uivando e o relâmpago ainda rugindo, e deu um trabalhão saírem dali junto com seus pôneis. Ainda assim, não era muito longe, e não demorou muito para que chegassem a uma grande rocha postada no caminho. Se você desse a volta nela, acharia um arco baixo na encosta da montanha. Só havia espaço para que os pôneis entrassem apertados, uma vez libertos de suas bagagens e celas. Quando passaram sob o arco, gostaram de ouvir o vento e a chuva do lado de fora, em vez de à volta deles, e de se sentir protegidos dos gigantes e de suas rochas. Mas o mago não queria correr riscos. Acendeu seu cajado, tal como fez naquele dia na sala de jantar de Bilbo, que parecia ter sido tanto tempo atrás, caso você se lembre. E, à luz dele, exploraram a caverna de ponta a ponta. Parecia ter um belo de um tamanho, mas não era grande nem misteriosa demais. Tinha um chão seco e alguns cantos confortáveis. Numa ponta havia espaço para os pôneis, e lá ficaram eles, um bocado felizes com a mudança, soltando vapor e mastigando em seus bornais. Oin e Glóin queriam acender um fogo na entrada para secar suas roupas, mas Gandalf não queria nem ouvir falar disso. Então espalharam suas coisas molhadas no chão e pegaram outras secas de suas trouxas. Depois arrumaram suas cobertas de um jeito confortável, aprumaram seus cachimbos e começaram a soprar anéis de fumaça, aos quais Gandalf dava cores diferentes e fazia dançar no alto da caverna para diverti-los. Conversaram e conversaram, e se esqueceram da tempestade, e discutiram o que cada um faria com sua porção do tesouro, quando obtivessem o que naquele momento não parecia tão impossível. E assim foram dormindo um a um. E essa foi a última vez que usaram os pôneis, os pacotes, as bagagens, as ferramentas e a parafernália que tinham trazido consigo. Naquela noite acabou valendo a pena terem trazido o pequeno Bilbo com eles, afinal de contas. Pois, por algum motivo, ele não conseguiu ir dormir por um bom tempo. E quando acabou dormindo, teve sonhos muito ruins. Sonhou que uma rachadura na parede, na parte de trás da caverna, ficava cada vez maior e se abria mais e mais, e ele ficou com muito medo. Mas não conseguia gritar nem fazer nada além de ficar deitado e observar. Então sonhou que o chão da caverna estava se abrindo e que ele estava escorregando, começando a cair para baixo, sabe-se lá para onde. Com isso ele acordou com um susto horrível e descobriu que parte de seu sonho era verdade. Uma rachadura tinha se aberto na parte de trás da caverna e já havia uma passagem bem larga. Só teve tempo de ver a cauda do último dos pôneis desaparecendo dentro dela. É claro que deu um berro muito alto, um berro tão alto quanto um hobbit consegue dar, o qual é surpreendentemente forte para o tamanho deles.
eis que saltaram os goblins, grandes goblins, enormes goblins feiosos, montes de goblins, antes que você conseguisse dizer rochas e tochas. Havia 6 para cada anão, pelo menos, e 2 só para Bilbo, e todos foram agarrados e carregados para o outro lado da rachadura, antes que você conseguisse dizer fio e pavio. Mas não Gandalf. O berro de Bilbo tinha servido para isso, pelo menos. O barulho o acordou de vez num só segundo, e quando os goblins vieram agarrá-lo, houve um clarão terrível, feito um relâmpago, na caverna, um cheiro semelhante à pólvora, e vários deles caíram mortos. A rachadura fechou com um estalo, e Bilbo e os anãos estavam do lado errado dela. Onde estava Gandalf? Disso nem eles nem os goblins tinham ideia, e os atacantes não esperaram para descobrir. Pegaram Bilbo e os anãos e se puseram a empurrá-los. Era um lugar fundo, escuro de tal modo que só os goblins que se acostumaram a viver no coração das montanhas conseguiriam enxergar. As passagens ali eram encruzilhadas e enroladas em todas as direções, mas os goblins conheciam o caminho tão bem quanto você conhece o que vai até a agência dos correios mais próxima. E o caminho descia e descia, e era o mais horrivelmente abafado possível. Os goblins foram muito grossos, e beliscavam suas vítimas sem misericórdia, e gargalhavam e riam com suas horríveis vozes pedregosas. E Bilbo estava ainda mais infeliz do que quando o troll o tinha pegado pelos dedos dos pés. Desejou de novo estar em sua gostosa e iluminada toca de hobbit. Não pela última vez. Então surgiu um bruxuleio de luz vermelha diante deles. Os goblins começaram a cantar ou grasnar, marcando o ritmo com a batida de seus pés chatos na pedra e chacoalhando seus prisioneiros também. Bate, late, a terra parte, pega, aperta, cara certa, fundo, fundo, ao nosso mundo cê vai, rapaz. Tromba, romba, joga, bomba, sempre a malhar, gongo a suar, martela, fundo, submundo, ho, ho, rapaz. Mando, chute, olho, açoite, esmurre, espanca, berro, arranca, rala, rala, nem mesmo fala, pra goblin rir e escanir, ao nauseabundo submundo, desceu, rapaz. Aquilo soava verdadeiramente aterrorizante. Os muros ecoavam com o bate, late, e com o tromba, romba, e com o riso feioso do ho, rapaz deles. O sentido geral da canção estava claro até demais, pois os goblins tinham pegado chicotes e batido neles com um óleo açoite, fazendo-os correr tão rápido quanto conseguiam na frente. E já estavam arrancando muitos berros de mais de um dos anãos quando entraram tropeçando numa grande caverna. Estava iluminada por um grande fogo vermelho bem no meio e por tochas ao longo das paredes, e estava cheia de goblins. Todos riram, bateram os pés e aplaudiram quando os anãos, com o pobrezinho do Bilbo atrás deles sendo o mais próximo dos chicotes, entraram correndo enquanto os condutores goblins gritavam e estalavam seus chicotes. Os pôneis já estavam lá, amontoados num canto. E lá estavam todas as bagagens e todos os pacotes jogados no chão, abertos e sendo vasculhados por goblins, e cheirados por goblins, e fuçados por goblins, e disputados por goblins. Temo que essa tenha sido a última vez que viram aqueles excelentes pôneizinhos, entre os quais um cavalinho branco, robusto e alegre, que Elrond tinha emprestado a Gandalf,
já que seu cavalo não era adequado para os passos das montanhas. Pois goblins comem cavalos e pôneis e jumentos, e outras coisas muito mais desagradáveis, e estão sempre com fome. Naquele momento, entretanto, os prisioneiros estavam pensando apenas em si mesmos. Os goblins algemaram as mãos deles atrás das costas e os acorrentaram todos numa fila e os arrastaram até o outro lado da caverna, com o pequeno Bilbo sendo puxado no fim da corrente. Ali, nas sombras, em cima de uma grande pedra plana, sentava-se um tremendo goblin com uma cabeça enorme. E goblins armados estavam de pé ao redor dele, carregando os machados e as espadas curvas que usam. Ora, os goblins são cruéis, perversos e de mau coração. Não fabricam coisas bonitas, mas fabricam muitas coisas engenhosas. Conseguem abrir túneis e minas tão bem quanto qualquer um, com exceção dos anãos mais habilidosos, quando se dão ao trabalho, embora os seus, em geral, sejam bagunçados e sujos. Martelos, machados, espadas, adagas, picaretas, tenazes e também instrumentos de tortura eles sabem fazer muito bem, ou forçam outras pessoas a fazer segundo suas ordens, prisioneiros e escravos que têm de trabalhar até morrer por falta de ar e luz. Não é improvável que tenham inventado algumas das máquinas que desde então atormentaram o mundo, especialmente os aparatos engenhosos para matar grandes números de pessoas de uma vez, pois engrenagens e motores e explosões sempre os deleitaram. E também a ideia de não trabalhar com as próprias mãos mais do que precisassem. Mas naqueles dias e naquelas partes selvagens, eles não tinham avançado, como se diz, tanto assim. Não odiavam os anãos de modo especial, não mais do que odiavam todo mundo e todas as coisas, e particularmente a gente ordeira e próspera. Em alguns lugares, anãos perversos até fizeram alianças com eles. Mas tinham uma rixa especial com o povo de Thorin, por causa da guerra que você ouviu ser mencionada. Mas que não entra nessa história. E, de qualquer modo, os goblins não se importam com quem eles pegam, contanto que seja feito de modo esperto e furtivo, e que os prisioneiros não sejam capazes de se defender. Que são essas pessoas desgraçadas? Disse o grande goblin. Anãos, e este aqui, disse um dos condutores, puxando a corrente de Bilbo de modo que ele caiu para a frente, de joelhos. Nós os achamos abrigados em nossa varanda da frente. Por que estavam lá? Disse o grande goblin, voltando-se para Thorin. Sem nenhuma boa intenção, garanto. Espionando os negócios privados do meu povo, creio eu. Ladrões eu não ficaria surpreso em descobrir. Assassinos e amigos de elfos, muito provavelmente. Vamos, o que tem a dizer? Thorin, o anão, a seu serviço, respondeu ele. Era só uma bobagem educada. Das coisas de que você suspeita e que imagina, não tínhamos ideia alguma. Nós nos abrigamos de uma tempestade no que parecia ser uma caverna conveniente e não usada. Nada estava mais longe de nossos pensamentos do que causar inconvenientes a goblins de qualquer modo possível. Isso era bem verdade. Disse o grande goblin. É o que você diz. Posso perguntar o que estavam fazendo no alto das montanhas, aliás, e de onde estavam vindo e para onde estavam indo? De fato, gostaria de saber tudo sobre vocês. Não que isso vá lhe fazer muito bem. Thorin, escudo de carvalho. Já sei demais sobre o seu povo. Mas que venha a verdade, ou prepararei algo particularmente desconfortável para vocês.
Estávamos viajando para visitar nossos parentes, nossos sobrinhos e nossas sobrinhas e primos de primeiro, segundo e terceiro graus. E os outros descendentes de nossos avós que vivem ao lado leste destas montanhas verdadeiramente hospitaleiras, disse Thorin, sem saber muito bem o que dizer, de pronto naquele momento, quando obviamente a verdade exata não ia prestar de jeito nenhum. Ele é mentiroso, ó chefe verdadeiramente tremendo, disse um dos condutores. Vários de nosso povo foram feridos por relâmpagos na caverna quando convidamos essas criaturas a vir para baixo. E estão mortos feito pedras. Além do mais, ele não explicou isso. Levantou a espada que Thorin tinha usado, a espada que viera do covil dos Trolls. O grande Goblin soltou um uivo verdadeiramente horrendo de fúria quando olhou para a espada, e todos os seus soldados rangeram os dentes, golpearam seus escudos e bateram os pés. Reconheceram a espada na hora. Tinha matado centenas de goblins em seu auge, quando os belos elfos de Gondolin os caçavam nos montes ou os enfrentaram em batalha diante de suas muralhas. Tinham-na chamado de Orcrist, corta-goblin, mas os goblins a chamavam simplesmente de mordedora. Odiavam-na, e odiavam ainda mais qualquer um que a carregasse. Assassinos e amigos dos elfos! Berrou o grande Goblin. Cortem-nos! Batam neles! Mordam-nos! Mastiguem-nos! Levem-nos para buracos escuros, cheios de cobras, e nunca mais deixem que vejam a luz! Estava com tanta fúria que saltou de seu assento e avançou ele próprio contra Thorin, de boca aberta. Bem naquele momento, todas as luzes da caverna se apagaram, e o grande fogo fez puf e virou uma torre de fumaça azul brilhante chegando até o teto, que espalhava fagulhas de um branco penetrante em meio aos goblins. Os berros e a tagarelice, os grasnidos, a balbúrdia e a algazarra, os uivos, urros e xingamentos, os brados e os bramidos que se seguiram estavam além de qualquer descrição. Várias centenas de gatos selvagens e lobos sendo assados vivos lentamente, ao mesmo tempo não seriam comparáveis àquele barulho. As fagulhas estavam abrindo buracos nos goblins, e a fumaça que agora estava caindo do teto fez com que o ar ficasse espesso demais até para os olhos deles. Logo estavam se jogando um em cima do outro, e rolando embolados no chão, mordendo e chutando e lutando como se todos tivessem ficado doidos. De repente, uma espada brilhou com luz própria. Bilbo a viu atravessar o corpo do grande Goblin enquanto ele estava de pé, todo confuso em meio à sua fúria. Caiu morto, e os soldados goblins fugiram diante da espada, gritando na escuridão. A espada voltou à sua bainha. Sigam-me rápido! Disse uma voz bravia e baixa. E antes que Bilbo entendesse o que tinha acontecido, estava trotando de novo, o mais rápido que podia trotar, no fim da fila, descendo mais passagens escuras, com os urros do salão dos goblins ficando cada vez mais fracos atrás dele. Uma luz pálida estava guiando o grupo. Mais rápido, disse a voz. As tochas logo serão reacendidas. Meio minuto, disse Dori, que estava no final do grupo, perto de Bilbo, e era um camarada decente. Fez o hobbit subir nos seus ombros do melhor jeito que pôde, com as mãos amarradas, e então lá se foram todos correndo com um clink-clink de correntes e vários tropeços, já que não tinham como usar as mãos para se equilibrar. Demorou muito até conseguirem parar, e naquela altura deviam estar bem no coração da montanha. Então Gandalf acendeu seu cajado. É claro que era Gandalf,
mas no momento daqueles estavam ocupados demais para perguntar como ele tinha chegado lá. Desembainhou sua espada de novo, e de novo ela brilhou no escuro por si só. Ardia com uma fúria que a fazia chamejar se goblins estivessem por perto. Agora estava brilhante, feito chama azul pelo deleite de ter matado o grande senhor da caverna. Não teve problema algum em cortar as correntes dos goblins e libertar todos os prisioneiros o mais rapidamente possível. O nome dessa espada era Glamdring, o martelo do inimigo, caso você não se lembre. Os goblins a chamavam simplesmente de batedora, e a odiavam ainda mais do que a mordedora, se é que isso era possível. Orcrist também tinha sido salva, pois Gandalf a trouxera consigo, arrancando-a das mãos de um dos guardas aterrorizados. Gandalf pensava em quase tudo, e embora não pudesse fazer tudo, podia fazer muita coisa por amigos que estivessem num aperto. Estamos todos aqui? Disse ele, devolvendo a espada de Thorin com uma reverência. Deixe-me ver. Este é Thorin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onde estão Fili e Kili? Aqui estão eles. 12, 13. E aqui está o Sr. Bolseiro. 14. Bem, poderia ser pior. E também poderia ser bem melhor. Nada de pôneis, nada de comida e nada de saber direito onde estamos e hordas de goblins raivosas bem atrás de nós. Vamos em frente. E foram em frente. Gandalf estava bastante correto. Começaram a ouvir barulhos de goblins e gritos horríveis lá atrás, nas passagens por onde tinham vindo. Isso os fez seguir mais rápido do que nunca, e como o pobre Bilbo não teria como seguir nem com a metade daquela velocidade, pois os anãos conseguem sair rolando num passo tremendo, posso lhe dizer quando precisam, começaram a se revezar para carregá-lo nas costas. Ainda assim, goblins correm mais rápido do que anãos, e esses goblins conheciam melhor o caminho. Eles mesmos tinham aberto as trilhas e estavam loucos de raiva. De modo que, fizessem o que fizessem, os anãos passaram a ouvir os gritos e uivos ficando mais e mais próximos. Logo podiam ouvir até as batidas dos pés dos goblins, muitos e muitos pés, que pareciam estar logo atrás da última virada. O bruxuleio das tochas vermelhas podia ser visto atrás deles, no túnel que estava seguindo, e estavam ficando mortalmente cansados. Por quê? Oh, por que fui deixar minha toca de hobbit? Dizia o pobre senhor Bolseiro, sacolejando nas costas de Bombur. Por quê? Oh, porque fui trazer um coitado de um hobbit numa caça ao tesouro, dizia o pobre Bombur, que era gordo e ia tropeçando com o suor pingando em seu nariz por causa do calor e do terror que sentia. Nesse ponto, Gandalf foi para trás e Thorin foi com ele. Fizeram uma curva acentuada. Meia volta! Gritou o mago. Saque sua espada, Thorin! Não havia mais nada a ser feito. E os goblins não gostaram nada daquilo. Vieram zanzando pela curva, gritando a plenos pulmões, e encontraram um corta-goblin e martelo do inimigo brilhando, frias e luzentes, bem na frente de seus olhos espantados. Os da frente derrubaram suas tochas e deram um berro antes de serem mortos. Os de trás berraram ainda mais e saltaram para trás, derrubando aqueles que estavam correndo às costas deles. Mordedora e batedora! Guincharam. E logo todos estavam em confusão, e a maioria estava se arrastando de volta pelo caminho por onde tinha vindo. Demorou um bocado de tempo antes que qualquer um deles ousasse fazer aquela curva. A essa altura os anãos tinham seguido em frente, andando em distância muito, muito longa nos túneis escuros do reino dos goblins. Quando os goblins descobriram isso, apagaram suas tochas, colocaram calçados leves
e separaram seus corredores mais rápidos, com os ouvidos e olhos mais aguçados. Estes saíram correndo na frente, tão velozes quanto doninhas no escuro, e fazendo quase tão pouco barulho quanto morcegos. Foi por isso que nem Bilbo, nem os anãos, nem mesmo Gandalf os ouviram chegando. Nem os viram. Mas o grupo foi visto pelos goblins que corriam silenciosamente atrás deles, pois Gandalf fizera com que seu cajado emitisse uma luz fraca para ajudar os anãos a seguir em frente. Muito de repente, Dori, agora de novo no fim da fila, carregando Bilbo, foi agarrado por trás no escuro. Deu um grito e caiu. E o hobbit saiu rolando de seus ombros pelo negrume, bateu a cabeça na rocha dura e não se lembrou de mais nada. 5. Adivinhas no escuro. Quando Bilbo abriu os olhos, ficou pensando se os abrira mesmo, pois estava tão escuro quanto se ficassem fechados. Não havia ninguém por perto. Imagine só o pavor dele. Não conseguia ouvir nada, ver nada, nem sentir nada, exceto o chão de pedra. Bem devagar levantou-se e pôs-se a tatear de 4, até que tocou a parede do túnel. Mas nem acima nem abaixo dela conseguia achar algo. Nada de nada. Nenhum sinal dos goblins, nenhum sinal dos anãos. Sua cabeça estava girando, e ele estava muito longe de ter certeza até mesmo da direção em que estavam indo quando levou o tombo. Tentou adivinhar da melhor maneira que podia e rastejou adiante por um bom pedaço, até que de repente sua mão topou com o que parecia ser um minúsculo anel de metal frio caído no chão do túnel. Era uma grande virada em sua carreira, mas ele ainda não sabia disso. Colocou o anel em seu bolso quase sem pensar. De certo, não parecia ser algo particularmente útil no momento. Não foi muito avante, mas se sentou no chão frio e se entregou aos sentimentos mais miseráveis por um bom tempo. Pensou em si mesmo fritando bacon e ovos em sua própria cozinha, em casa, pois podia sentir lá dentro que já era hora de alguma refeição. Mas isso só o fez se sentir ainda mais miserável. Não conseguia imaginar o que fazer, nem conseguia imaginar o que tinha acontecido, ou por que tinha sido deixado para trás, ou por que, se tinha deixado para trás, os goblins não o tinham capturado. Ou mesmo porque sua cabeça estava tão dolorida. A verdade é que tinha ficado deitado quieto, longe da vista e longe do pensamento, num canto muito escuro por um longo período. Depois de algum tempo, procurou seu cachimbo. Não estava quebrado, e isso já era alguma coisa. Depois procurou seu bornal, e havia algum tabaco dentro dele, e isso já era alguma coisa a mais. Então procurou fósforos, e não conseguiu achar nenhum, o que destroçou completamente suas esperanças. Melhor assim. Assentiu logo que se recuperou do choque. Sabe-se lá o que o riscar de fósforos e o cheiro de tabaco teria atraído sobre ele, vindo de buracos escuros naquele lugar horrível. Mesmo assim, no momento, sentia-se muito chateado. Mas, ao vasculhar todos os bolsos e tatear o corpo em busca de fósforos, sua mão tocou o cabo de sua pequena espada, a pequena adaga que tomara dos trolls, da qual tinha quase se esquecido. Nem, por sorte, os goblins a tinham notado, já que a carregava dentro das calças. Então a desembainhou. Ela brilhou pálida e fraca diante de seus olhos. Então é uma arma élfica também, pensou. E os goblins não estão muito perto. E mesmo assim, não estão longe o suficiente.
Mas, de algum modo, aquilo o reconfortou. Até que era bastante esplêndido estar usando uma espada forjada em Gondolin para as guerras goblins cantadas em tantas canções. E ele também tinha notado que tais armas causavam grande impressão em goblins que topavam com elas de repente. Voltar? Pensou. Não adianta nada. Andar de lado? Impossível. Ir em frente? A única coisa a fazer. Vamos lá. Assim, lá se foi ele, trotando e segurando na frente a espadinha, uma mão tateando a parede, com o coração todo palpitando e pulando. Ora, certamente Bilbo estava naquilo que a gente costuma chamar de um aperto. Mas você precisa se lembrar de que não era tão apertado para ele quanto seria para mim ou para você. Os hobbits não são exatamente como as pessoas normais. E afinal, ainda que as tocas deles sejam lugares limpinhos e alegres e apropriadamente arejados, bem diferentes dos túneis dos goblins, ainda assim, eles estão mais acostumados com túneis do que nós, e não perdem facilmente seu senso de direção debaixo da terra, não quando suas cabeças já se recuperaram de uma pancada. Além disso, conseguem se movimentar em extremo silêncio, e se esconder facilmente, e se recuperar maravilhosamente bem de quedas e arranhões. E eles possuem um tesouro de sabedoria e ditos sábios que os homens, em sua maioria, nunca ouviram ou esqueceram muito tempo atrás. Eu não gostaria de estar no lugar do Sr. Bolseiro, mesmo assim. O túnel parecia não ter fim. Tudo o que ele sabia é que o caminho ainda estava descendo de modo contínuo e seguia na mesma direção, apesar de uma ou duas curvas e viradas. Havia passagens que saíam pelos lados de vez em quando, o que ele sabia graças ao brilho de sua espada, ou conseguia sentir com a sua mão na parede. A isso ele não dava atenção, exceto ao se apressar adiante por medo dos goblins, ou de coisas escuras, meio imaginadas que pudessem sair das passagens. Seguia sempre em frente e sempre para baixo, e ainda não ouvia som nenhum, exceto o sibilar de um morcego perto de seus ouvidos, que o assustou no começo, até que se tornou frequente demais para incomodar. Não sei quanto tempo ele continuou desse jeito, odiando seguir em frente, não ousando parar, sempre adiante, até que ficou mais cansado que o cansaço. Parecia estar caminhando até amanhã e depois de amanhã rumo aos dias além. De repente, sem aviso algum, trotou chapinhando na água. Ai! Estava fria, gelada. Isso o fez dar uma boa acordada. Não sabia se era só uma poça no caminho ou à beira de um riacho debaixo da terra que cruzava a passagem, ou à margem de um lago subterrâneo profundo e escuro. A espada mal estava brilhando. Parou e conseguiu ouvir, quando se esforçava para escutar, gotas pinga-pinga pingando de um teto que não conseguia ver na água embaixo delas. Mas não parecia haver nenhum outro tipo de som. Então, é uma lagoa ou um lago, e não um rio debaixo da terra, pensou. Mesmo assim, não ousava colocar os pés na água naquela escuridão. Não sabia nadar, e também ficou pensando em coisas nojentas e cheias de muco, com grandes olhos inchados e cegos, retorcendo-se na água. Há coisas estranhas que vivem nas lagoas e lagos no coração das montanhas. Peixes cujos pais entraram lá nadando, sabe-se lá quantos anos atrás, e nunca nadaram para fora, enquanto seus olhos foram ficando cada vez maiores e maiores e maiores, tentando enxergar no negrume. E também há outras coisas mais viscosas que peixes.
Mesmo nos túneis e cavernas que os goblins fizeram para si, há outras coisas vivendo, desconhecidas deles, que vieram se esgueirando do lado de fora para se esconder no escuro. Algumas dessas cavernas também remontam em seus inícios a eras anteriores aos goblins, os quais apenas as alargaram e as uniram com passagens, e os donos originais das grutas ainda estão lá, em certos cantos, rastejando e espreitando. Ali, naquelas profundezas à beira da água escura, vivia o velho Gollum, uma criatura pequena e escorregadia. Não sei de onde veio, nem quem ou o que era. Ele era Gollum, tão escuro quanto a escuridão, exceto pelos 2 grandes olhos redondos e pálidos em seu rosto magro. Tinha um barquinho e ficava remando bem quieto no lago, pois era um lago extenso e fundo e mortalmente frio. Movimentava o barco com pés enormes que ficavam pendurados na amurada, mas nunca fazia nem sequer uma onda. Não mesmo. Ficava observando, com seus olhos pálidos, semelhantes a lâmpadas, se apareciam peixes cegos que ele agarrava com seus dedos compridos, rápidos feito pensamento. Gostava de carne também. Goblin ele achava gostoso quando conseguia pegar algum, mas tomava cuidado para que nunca o achassem. Aproveitava para esganá-los por trás quando desciam sozinhos para perto da beira da água, quando ele estava à espreita. Raramente apareciam, pois tinham a sensação de que alguma coisa desagradável estava escondida lá embaixo, nas próprias raízes da montanha. Tinham chegado ao lago quando estavam abrindo os túneis, muito tempo antes, e descobriram que não dava para continuar. Assim, a estrada deles terminava ali naquela direção, e não havia razão de ir por aquele caminho, a menos que o grande Goblin os enviasse até lá. Às vezes ele ficava com vontade de comer peixe do lago, e às vezes nem Goblin nem peixe voltavam. Na verdade, Gollum vivia numa ilha de pedra coberta de limo no meio do lago. Agora ele estava observando Bilbo à distância, com seus olhos pálidos feito telescópios. Bilbo não conseguia vê-lo, mas ele estava muito curioso a respeito de Bilbo, pois podia ver que ele não era nenhum goblin. Gollum subiu em seu barco e saiu apressado da ilha enquanto Bilbo estava sentado na margem, totalmente desacursoado, no fim da linha e sem mais nenhuma ideia. De repente, eis que apareceu Gollum, que sussurrou e sibilou. Bença, meu precioso. Acho que dá um banquete daqueles. Pelo menos seria um bocado gostoso para nós, Gollum. E quando dizia Gollum, ele fazia um barulho de engolir horrível na garganta. Foi assim que ele ganhou seu nome, embora sempre chamasse a si mesmo de meu precioso. O hobbit quase pulou até o teto quando o sibilo chegou a seus ouvidos e, de repente, viu os 2 olhos pálidos se projetando na sua direção. — Quem é você? — disse, colocando a adaga na frente do corpo. — O que é ele, meu precioso? — sussurrou Gollum, que sempre falava consigo mesmo por não ter ninguém mais com quem falar. Era isso que ele tinha vindo descobrir, pois na verdade não estava com muita fome no momento, apenas com curiosidade. Do contrário, teria agarrado primeiro e sussurrado depois. — Sou o Sr. Bilbo Bolseiro. Perdi os anãos e perdi o mago e não sei onde estou. E não quero nem saber desde que consiga sair daqui. — O que eles têm nas suas mãos? — disse Gollum, olhando para a espada, da qual não estava gostando muito. — Uma espada! Uma arma que veio de Gondolin! — fez Gollum, ficando muito educado. — Talvez se senta aqui e conversa com ele um pouquinho
meu precioso. Ele gosta de adivinhas. Talvez ele goste, né? Estava ansioso para parecer amigável, por enquanto pelo menos, e até que descobrisse mais sobre a espada e o hobbit, se ele estava mesmo sozinho, se era bom de comer e se ele, Gollum, estava realmente com fome. Adivinhas eram a única coisa em que ele conseguia pensar. Propô-las e às vezes respondê-las tinha sido o único jogo que ele jogara com outras criaturas engraçadas sentadas em suas tocas muito, muito tempo atrás, antes que ele perdesse todos os seus amigos e fosse expulso sozinho e rastejasse para o fundo, para o escuro sob as montanhas. Muito bem, disse Bilbo, que estava ansioso para concordar até que descobrisse mais sobre a criatura, se estava mesmo sozinha, se era feroz ou estava com fome e se era amiga dos goblins. Você pergunta primeiro, sugeriu porque não tinha tido tempo de pensar numa adivinha. Assim, Gollum sibilou. O que tem raiz, mas ninguém vê. Sobe a não mais poder. Vence a árvore mais alta, mas o crescer lhe falta. Fácil, disse Bilbo. Montanha, suponho. Isso aí adivinha fácil. Isso aí tem de fazer uma competição com nós, meu precioso. Se o precioso perguntar e ele não responder, nós comemos ele, meu precioso. Se ele perguntar e nós não responder, então nós faz o que ele quiser, hein? Nós mostra o caminho da saída, sim. Tudo bem, disse Bilbo, não ousando discordar e quase explodindo o cérebro para pensar em adivinhas que pudessem salvá-lo de ser comido. 30 pôneis brancos no Morro Vermelho. Primeiro mordiscam, depois eles ciscam, depois param sem relho. Isso foi a única coisa que lhe ocorreu perguntar. A ideia de comer não saía da cabeça dele. Essa era velha, aliás, e Gollum sabia a resposta tão bem quanto você. Moleza, moleza, sibilou ele. Dantes, meu precioso. Mas nós só temos 6. Então declamou sua segunda adivinha. Sem voz geme, sem asa adeja, sem dente range, sem boca murmureja. Só um momentinho, gritou Bilbo, que ainda estava pensando para seu desconforto em comer. Por sorte, tinha ouvido antes alguma coisa bastante parecida e, recuperando o raciocínio, conseguiu pensar na resposta. Vento, vento, é claro, disse, e ficou tão contente que inventou uma adivinha na hora. Esta aqui vai quebrar a cabeça dessa criatura subterrânea nojenta, pensou. Um olho num rosto azulado. Vi um olho num rosto esverdeado. Esse olho é como este olho, disse o primeiro olho, mas em lugar rebaixado, não em lugar elevado. Fez Gollum. Fazia muito, muito tempo que ele estava debaixo da terra e já estava esquecendo esse tipo de coisa. Mas justo quando Bilbo estava começando a ter esperança de que o desgraçado não seria capaz de responder, Gollum relembrou memórias de eras e eras e eras anteriores, quando ele vivia com sua avó numa toca na encosta de um rio. Meu precioso, disse, sol nas margaridas significa sim. Mas essas adivinhas comuns, sempre coisas do dia a dia acima do chão, eram cansativas para ele. Também o faziam recordar os dias quando tinha sido menos solitário e traiçoeiro e nojento, e aquilo tirava do sério. Além do mais, faziam-no ficar faminto. Então, dessa vez, tentou algo um pouco mais difícil e desagradável. Não pode ser visto nem sentido, tampouco cheirado nem ouvido. Vai dentro de monte atrás de estrela, na cava para enchê-la. Vem primeiro e depois, sem aviso,
Fim da vida, mata o riso. Infelizmente para Gollum, Bilbo tinha ouvido aquele tipo de coisa antes. E a resposta estava o tempo todo à volta dele, de qualquer jeito. O escuro, disse, sem nem mesmo coçar a cabeça ou colocar seu chapéu de pensar. Caixinha sem fecho ou tampa justa, mas nela o farto ouro se oculta. Perguntou para ganhar tempo até que conseguisse pensar em alguma realmente difícil. Essa ele achou que era moleza, terrivelmente fácil, embora não a tivesse formulado com as palavras costumeiras. Mas acabou se mostrando jogo duro para Gollum. Ele sibilou para si mesmo, mas, mesmo assim, não respondeu. Sussurrou e balbuciou. Depois de algum tempo, Bilbo ficou impaciente. Bem, o que é? Ele disse. A resposta não é um bule fervendo até transbordar, como você parece pensar, pelo barulho que está fazendo. Dê-nos uma chance. Que isso aí nos dê uma chance, meu precioso. Bem, disse Bilbo depois de lhe dar uma chance comprida. E o seu palpite? Mas de repente Gollum se lembrou de roubar ninhos muito tempo antes e de se sentar na beira do rio ensinando sua avó a chupar Ovos! sibilou. Ovos é o que é? Então perguntou. Vivo não respira. De frio não expira. Sem sede vai bebendo. De couraça não ranjando. Ele também, por sua vez, achou que essa era terrivelmente fácil, porque estava sempre pensando na resposta. Mas não conseguia se lembrar de nada melhor no momento, já que tinha ficado tão irritado com a adivinha dos ovos. Mesmo assim, aquela era jogo duro para o pobre Bilbo, que nunca chegava nem perto da água se pudesse evitar. Imagino que você saiba a resposta, é claro, ou consiga adivinhar com a mesma facilidade que consegue piscar, já que está sentado confortavelmente em casa e não corre o perigo de ser comido, o que ia atrapalhar o seu raciocínio. Bilbo se sentou e limpou a garganta 1 ou 2 vezes, mas nenhuma resposta saiu. Depois de um tempo, Gollum começou a sibilar de prazer para si mesmo. Será que ele é gostoso, meu precioso? É suculento? É deliciosamente crocante? Começou a encarar Bilbo da escuridão. Um momentinho, disse o hobbit, estremecendo. Eu lhe dei uma bela de uma chance bem comprida agora há pouco. Esse aí precisa ter pressa, pressa, disse Gollum, começando a sair do seu barco para ir à margem atrás de Bilbo. Mas quando pôs seus pés compridos e palmados na água, um peixe saltou para fora assustado e caiu nos dedos dos pés de Bilbo. Ai, disse ele, está frio e pegajoso. E assim adivinhou. Peixe! Peixe! Gritou. É peixe! Gollum ficou terrivelmente desapontado. Mas Bilbo propôs outra adivinha, o mais rapidamente possível, para que Gollum tivesse de voltar ao seu barco e pensar. Sem pernas deitou em uma perna. 2 pernas se sentou em 3 pernas. 4 pernas ganhou um pouco. Não era realmente a hora certa para essa adivinha, mas Bilbo estava com pressa. Gollum poderia ter tido algum trabalho para responder se lhe perguntassem isso em outra hora. Do jeito que foi, falando de peixe, sem pernas não era tão difícil, e depois disso, o resto foi fácil. Peixe numa mesinha, homem na mesa sentado numa banqueta, o gato ganhou os ossos. Essa, é claro, é a resposta, e Gollum logo a deu. Então, achou que tinha chegado a hora de perguntar algo difícil e horrível. Isto foi o que ele disse. Esta coisa tudo devora. Aves, feras, flores lança fora. Rói ferro, morde aço. De pedra faz bagaço. Mata rei, vira ruína. Vira montanha em terra fina.
O pobre Bilbo se sentou no escuro, pensando em todos os nomes horríveis de todos os gigantes e ogros dos quais já tinha ouvido falar em histórias, mas nenhum só deles tinha feito todas essas coisas. Tinha a sensação de que a resposta era bem diferente e que ele devia saber qual era, mas não conseguia adivinhar. Começou a ficar assustado, e isso é ruim para o pensamento. Gollum começou a sair de seu barco, botou os pés na água e remou até a margem. Bilbo podia ver seus olhos vindo na direção dele. Sua língua parecia ter grudado na boca. Ele queria gritar bem alto: "Dê-me mais tempo, dê-me mais tempo!" Mas tudo o que saiu, com um guincho repentino, foi: "Tempo! Tempo!" Bilbo foi salvo por pura sorte, pois aquela, claro, era a resposta. Gollum ficou desapontado mais uma vez, e agora estava ficando raivoso e também cansado do jogo. Aquilo tinha deixado muito faminto, de fato. Dessa vez não voltou ao barco. Sentou-se no escuro ao lado de Bilbo. Isso fez o hobbit se sentir muitíssimo e terrivelmente desconfortável e bagunçou seu raciocínio. Tem de nos fazer uma pergunta, meu precioso. Sim. Só mais uma pergunta para adivinhar. Sim. Disse Gollum. Mas Bilbo simplesmente não conseguia pensar em pergunta nenhuma com aquela coisa nojenta, molhada e fria sentada ao seu lado, mexendo nele e o cutucando. Coçou-se, beliscou-se. Ainda assim, não conseguia pensar em nada. Pergunta para nós! Pergunta para nós! Disse Gollum. Bilbo se beliscou e se deu um tapa. Apertou o cabo de sua pequena espada. Até tateou o bolso com a outra mão. Ali achou o anel que tinha pegado na passagem e do qual se esquecera. "Que tem no meu bolso?" Disse em voz alta. Estava falando consigo mesmo, mas Gollum achou que fosse uma adivinha e ficou horrivelmente contrariado. Não justo, sibilou ele. Não é justo, meu precioso, perguntar para nós o que essa aí tem nos seus bolsozinhos sujos. Bilbo, vendo o que tinha acontecido e não tendo nada melhor para perguntar, manteve a pergunta. "O que tem no meu bolso?" disse mais alto. Sibilou Gollum. Essa aí tem que dar para nós 3 chances, meu precioso. 3 chances. Muito bem. Tente adivinhar, disse Bilbo. Mouses, disse Gollum. Errado, disse Bilbo, que por sorte tinha acabado de tirar a mão do bolso. Tente de novo, disse Gollum, mais contrariado do que nunca. Ele pensou em todas as coisas que guardava em seus próprios bolsos. Ossos de peixe, dentes de goblins, conchas molhadas, um pedaço de asa de morcego, uma pedra afiada para amolar seus caninos e outras coisas nojentas. Tentou pensar no que outras pessoas guardavam em seus bolsos. Faca! Disse por fim. Errado, disse Bilbo, que tinha perdido a sua fazia algum tempo. Última chance. Agora Gollum estava num estado muito pior do que quando Bilbo tinha feito a pergunta do ovo. Sibilou e balbuciou, e se balançou para trás e para frente, e bateu os pés no chão, e se retorceu e remexeu, mas ainda não ousava gastar sua última chance. Vamos lá, disse Bilbo. Estou esperando. Tentou soar desafiador e alegre, mas não tinha certeza nenhuma sobre como o jogo ia acabar, com Gollum adivinhando certo ou não. O tempo acabou, disse. Corda ou nada, berrou Gollum, o que não era muito justo, dando 2 chutes de uma vez só. Ambos errados, gritou Bilbo muitíssimo aliviado.
e ficou de pé de um salto na hora, encostou-se na parede mais próxima e levantou sua espadinha. Ele sabia, claro, que o jogo de adivinhas era sagrado e de imensa antiguidade, e mesmo criaturas perversas tinham medo de trapacear quando o jogavam. Mas sentia que não podia ter confiança de que aquela coisa gosmenta fosse manter qualquer promessa na hora do aperto. Qualquer desculpa seria suficiente para que ele se livrasse dela. E, afinal, aquela última pergunta não tinha sido uma adivinha genuína, de acordo com as leis antigas. Mas, de qualquer modo, Gollum não o atacou de imediato. Conseguia ver a espada na mão de Bilbo. Continuou sentado, tremendo e murmurando. Por fim, Bilbo não conseguiu mais esperar. Bem, disse, e quanto à sua promessa? Quero ir embora. Você tem de me mostrar o caminho. Mas disse isso, precioso. Mostrar a saída para o sujo do pequeno bolseiro. Sim, sim. Mas o que esse aí tem nos seus bolsos? Não é corda, precioso. Mas também não é nada. Não! Gollum! Não é da sua conta, disse Bilbo. Uma promessa é uma promessa. Está zangado, impaciente, precioso, sibilou Gollum. Mas tem de esperar-se então. Nós não podemos sair andando pelos túneis assim, com pressa. Nós precisamos ir pegar algumas coisas primeiro, sim, coisas para ajudar nós. Bem, apresse-se, disse Bilbo, aliviado ao pensar em Gollum indo embora. Pensou que ele só estava dando uma desculpa e não pretendia voltar. Do que Gollum estava falando? Que coisa útil ele poderia guardar no Lago Escuro? Mas estava errado. Gollum de fato pretendia voltar. Estava com raiva agora e faminto. E ele era uma criatura miserável e perversa, e já tinha um plano. Não muito longe dali ficava sua ilha, sobre a qual Bilbo nada sabia, e lá, em seu esconderijo, ele guardava alguns cacarecos horríveis e uma única coisa muito bela, muito maravilhosa. Ele tinha um anel dourado, um anel precioso. Meu presente de aniversário, murmurou para si mesmo, como fizera com frequência nos intermináveis dias escuros. É isso que nós queremos agora, sim. Nós queremos. Ele o queria porque era um anel de poder. E, se você colocasse esse anel em seu dedo, ficava invisível. Só na plena luz do dia você poderia ser visto. E mesmo assim, só pela sua sombra. E essa ficaria trêmula e tênue. Meu presente de aniversário! Ele veio até mim no meu aniversário, meu precioso. Assim ele sempre dissera a si mesmo. Mas quem sabe como Gollum topou com aquele presente, eras atrás, nos dias antigos, quando tais anéis ainda podiam ser achados no mundo? Talvez nem mesmo o mestre que os regia pudesse dizer. Gollum costumava usá-lo no começo, até que isso o deixou cansado. E então o guardou numa bolsa colada à sua pele, até que isso o irritou. E agora, geralmente o escondia num buraco na pedra em sua ilha, e estava sempre voltando para dar uma olhada nele. E ainda às vezes colocava-o no dedo, quando não suportava mais ficar separado dele, ou quando estava com muita fome e cansado de peixe. Então se esgueirava por passagens escuras, procurando goblins desgarrados. Podia até se aventurar em lugares onde as tochas estavam acesas e faziam seus olhos piscarem e coçarem, pois estaria seguro. Ah, sim, bem seguro. Ninguém havia de vê-lo, ninguém notaria sua presença, até que seus dedos estivessem na garganta da vítima. Apenas algumas horas antes,
Ele o tinha usado e agarrar uma pequena cria de goblin. Como ele guinchou! Ainda tinha sobrado um osso ou dois para roer, mas ele queria algo mais macio. Bem seguro, sim, murmurou para si mesmo. Ele não vai ver nós, vai, meu precioso? Não, não vai ver nós. E sua espadinha suja vai ser inútil, sim, verdade. Era isso que passava pela sua cabecinha perversa quando ele saiu de repente de perto de Bilbo e bateu os pés de volta até seu barco e se foi no escuro. Bilbo achou que tinha ouvido a criatura pela última vez. Mesmo assim, esperou um pouco, pois não tinha ideia de como achar a saída sozinho. De repente, ouviu um ganido. Aquilo fez um arrepio lhe descer pela espinha. Gollum estava maldizendo e gemendo na treva, não muito longe dali pelo som. Estava em sua ilha, cutucando aqui e ali, procurando e buscando em vão. Onde está? Onde está? Bilbo ouviu gritando. Está perdido, meu precioso, perdido, perdido! Maldito e desdito, meu precioso está perdido! Qual o problema? Gritou Bilbo. O que você perdeu? Não é para perguntar para nós! Berrou Gollum. Não dá conta dele, não, Gollum! Está perdido! Gollum! 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 Bem, eu também estou, gritou Bilbo, e quero ficar desperdido. E ganhei o jogo, e você prometeu. Então vamos logo. Venha me deixar sair e depois continue a procurar. Por mais que Gollum soasse profundamente desgraçado, Bilbo não conseguia achar muita piedade em seu coração e tinha a sensação de que qualquer coisa que Gollum quisesse tanto assim dificilmente podia ser algo bom. Vamos logo! Gritou. Não, ainda não, precioso, respondeu Gollum. Temos de procurá-lo, está perdido, Gollum. Mas você não adivinhou a resposta da minha última pergunta, e você prometeu, disse Bilbo. Não adivinhei, disse Gollum. Então, de repente, da treva, veio um sibilo cortante. O que ele tem nos seus bolsos? Conte para nós. Tem de contar primeiro. Até onde Bilbo sabia, não havia nenhuma razão especial para ele não contar. A mente de Gollum tinha chegado a um palpite mais rápido que a dele. Naturalmente, pois Gollum tinha ficado obcecado durante eras por aquela única coisa, e ele estava sempre com medo de que ela fosse roubada. Mas Bilbo ficou irritado com a demora. Afinal, tinha vencido o jogo, de modo bastante justo, correndo um risco horrível. As respostas tinham de ser adivinhadas, não dadas, disse. Mas não foi uma pergunta justa, disse Gollum. Não uma adivinha, precioso, não. Ah, bom. Se a questão são perguntas comuns, Bilbo respondeu. Então, eu fiz uma primeiro. O que você perdeu? Conte-me. O que ele tem nos seus bolsos? O som veio sibilando, mais alto e mais cortante. E quando olhou na direção dele, para seu alarme, Bilbo agora via 2 pequenos pontos de luz que o miravam. Conforme a suspeita crescia na mente de Gollum, a luz de seus olhos ardia como uma chama pálida. — O que você perdeu? Insistiu Bilbo. Mas agora a luz nos olhos de Gollum tinha se tornado um fogo verde, que estava chegando mais perto rapidamente. Gollum estava em seu barco de novo, remando loucamente de volta à margem escura. E tal fúria de perda e suspeita caíra sobre seu coração, que espada nenhuma ainda continha terror para ele.
Bilbo não conseguia adivinhar o que tinha enlouquecido a criatura desgraçada, mas viu que tudo estava às claras e que Gollum pretendia assassiná-lo de qualquer jeito. No momento exato, virou-se e correu às cegas de volta para a passagem escura pela qual viera, ficando perto da parede e tateando-a com a mão esquerda. O que ele tem nos seus bolsos? Ouviu Bilbo, o sibilo alto atrás dele e o chapinhar quando Gollum saltou de seu barco. O que será que eu tenho aqui? O que será? Disse a si mesmo, enquanto ofegava e avançava tropeçando. Colocou a mão esquerda no bolso. O anel parecia muito frio quando deslizou silenciosamente sobre o indicador que tateava. O sibilo estava bem atrás dele. Virou-se então e viu os olhos de Gollum, feito pequenas lamparinas verdes, subindo o barranco. Aterrorizado, tentou correr mais rápido, mas de repente deu uma topada numa saliência do chão e tombou com a espadinha embaixo de si. Num instante Gollum o alcançou, mas antes que Bilbo pudesse fazer qualquer coisa, recuperar o fôlego, dar um jeito de se levantar ou sacudir a espada, Gollum passou reto, sem se dar conta dele, maldizendo e sussurrando conforme corria. O que isso poderia significar? Gollum conseguia enxergar no escuro. Bilbo podia ver a luz dos olhos dele brilhando palidamente, até mesmo de trás de si. Com o corpo dolorido, levantou-se e embanhou a espada, a qual agora estava brilhando fraquinha de novo, e então, com muito cuidado, seguiu-o. Não parecia haver outra coisa a fazer. Não adiantava rastejar de volta à lagoa de Gollum. Talvez, se o seguisse, Gollum pudesse conduzi-lo a alguma rota de fuga sem querer. Maldito! 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 Sibilava Gollum. Maldito bolseiro! Foi embora! O que ele tem nos seus bolsos? Nós adivinha, meu precioso. Ele achou sim. Deve ter achado meu presente de aniversário. Bilbo apurou os ouvidos. Estava finalmente começando a adivinhar também. Apressou-se um pouco, chegando mais perto que ousava de Gollum, o qual ainda estava avançando rápido, sem olhar para trás, mas virando a cabeça de um lado para o outro, como Bilbo conseguia ver a partir do brilho tênue nas paredes. Meu presente de aniversário! Maldito! Como nós perdemos ele, meu precioso! Sim, é isso. Quando nós veio por este caminho da última vez, quando nós torceu o pescoço daquele guinchador sujo. É isso, maldito! Escapou de nós depois de todas essas eras e eras. Ele se foi! Gollum! De repente, Gollum se sentou e começou a chorar. Um som silvado e engasgado, horrível de se ouvir. Bilbo estacou e se encostou bem junto à parede do túnel. Depois de um tempo, Gollum parou de chorar e começou a falar. Parecia estar discutindo consigo mesmo. Não adianta voltar até lá para procurar, não. Nós não se lembra de todos os lugares que visitou. E não funciona. O bolseiro guardou em seus bolsos. O enxerido sujo encontrou, nos diz. Nos acha, precioso, só acha. Nós não tem como saber até encontrar aquela criatura suja e apertar ela. Mas aquele lá não sabe o que o presente faz, sabe? É só guardar ele nos bolsos. Não sabe e não tem como ir longe. Ele se perdeu, aquela coisa suja, enxerida. Não sabe o caminho da saída. Foi o que disse. Disse isso sim, mas é cheio de truques. Não fala o que quer dizer.
Aquele lá se recusa a dizer o que tem nos seus bolsos. Ele sabe. Conhece um caminho de entrada. Deve conhecer um caminho de saída, sim. Foi para a porta dos fundos. Para a porta dos fundos, é isso. Os gobelenses vão pegar ele, então. Não tem como sair por aquele caminho precioso. Gol! Gobelenses. Sim, mas ele pegou o presente. Nosso presente precioso. Então os gobelenses vão ficar com ele. Gol! Vão descobrir ele, vão descobrir o que ele faz. Nunca mais nós vai ficar seguro, nunca. Gol! Um dos gobelenses vai colocar ele. Então ninguém mais vai conseguir ver ele. Vai estar lá, mas não vai ser visto. Nem mesmo nossos olhos, os espertos, vão notar ele. E ele vai chegar todo rastejante, cheio de truques, e vai pegar nós. Gol! Gol! Então vamos parar de falar, precioso, e ir mais rápido. Se o bolseiro foi por aquele caminho, nós temos de ir rápido e ver. Vamos! Não está longe. Rápido! Com um salto, Gollum se levantou e partiu bambeando em ritmo forte. Bilbo se apressou atrás dele, ainda com cautela, embora seu medo principal agora fosse o de tropeçar em outra saliência do chão e levar um tombo que fizesse barulho. Sua cabeça estava rodando com esperança e assombro. Parecia que o anel que tinha era um anel mágico. Fazia a pessoa ficar invisível. Tinha ouvido falar de tais coisas, é claro, em histórias muito, muito antigas, mas era difícil de acreditar que realmente tivesse achado uma por acidente. Mesmo assim, é o que parecia. Gollum, com seus olhos brilhantes, tinha passado por ele a apenas alguns palmos de distância. Lá se foram eles, Gollum batendo os pés na frente, sibilando e maldizendo. Bilbo indo atrás tão suavemente quanto um hobbit consegue andar. Logo, chegaram a lugares onde Bilbo tinha notado no caminho de descida passagens laterais se abriam para este e aquele lado. Gollum começou imediatamente a contá-las. Uma na esquerda, sim. Uma na direita, sim. Duas na direita, sim, sim. Duas na esquerda, sim, sim. E assim por diante. Conforme a contagem seguia, ele diminuiu o passo e começou a ficar trêmulo e choroso, pois estava deixando a água cada vez mais para trás e estava ficando com medo. Os goblins poderiam estar por perto e ele tinha perdido seu anel. Por fim, parou perto de uma abertura baixa, do lado esquerdo deles, conforme subiam. 7 na direita, sim. 6 na esquerda, sim. Sussurrou ele. Aqui, este é o caminho para a porta dos fundos, sim. Aqui está a passagem. Ele espiou por ela e recuou. Mas nós não temos coragem de entrar, precioso, não. Nós não temos. Gobelenses lá embaixo, monte de gobelenses. Nós fareja eles. O que nós vamos fazer? Malditos e desditos! Nós precisamos esperar aqui, precioso. Esperar um pouco para ver. Assim ambos pararam de vez. Gollum tinha trazido Bilbo até a saída, afinal de contas, mas Bilbo não conseguia passar. Lá estava Gollum sentado, com o lombo bem na abertura, e seus olhos brilhavam frios em sua cabeça, enquanto ele a balançava de lá para cá entre seus joelhos. Bilbo se esgueirou da parede, mais quieto que um camundongo. Mas Gollum estacou de imediato e farejou, e seus olhos ficaram verdes. Sibilou num tom baixo, mas ameaçador. Ele não conseguia ver o hobbit, mas agora estava alerta e tinha outros sentidos que a escuridão aguçara: a audição e o olfato. Parecia estar totalmente debruçado, com suas mãos chatas espalmadas no solo e a cabeça esticada, o nariz quase tocando a pedra. Embora Gollum fosse apenas uma sombra negra ao brilho de seus próprios olhos,
Bilbo conseguia ver ou sentir que ele estava tenso como a corda de um arco, pronto para disparar. Bilbo quase parou de respirar e ficou ele próprio rígido. Estava desesperado, precisava ir embora, sair dessa escuridão horrível enquanto lhe sobrasse alguma força. Precisava lutar, precisava apunhalar aquela coisa imunda, apagar seus olhos, matá-la. Gollum pretendia matá-lo. Não era uma luta justa. Estava invisível agora. Gollum não tinha espada. Gollum ainda não tinha ameaçado matá-lo de fato ou tentado matá-lo. E estava desgraçado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina, uma piedade misturada com horror, brotou no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias intermináveis e nunca registrados, sem luz ou esperança de melhora, pedra dura, peixe frio, tocaiando e sussurrando. Todos esses pensamentos passaram no clarão de um segundo. Ele tremeu. E então, bem de repente, em outro clarão, como que carregado por uma nova força e resolução, ele saltou. Não era nenhum grande salto para um homem, mas um salto no escuro. Direto por cima da cabeça de Gollum ele saltou, 7 pés para a frente e 3 para cima no ar. De fato, embora não soubesse, ele mal escapou de rachar o crânio no arco baixo da passagem. Gollum se jogou para trás e tentou agarrar o hobbit quando Bilbo voou por cima dele, mas tarde demais. Seus dedos pegaram só ar e Bilbo, caindo ereto com seus pés robustos no chão, saiu correndo pelo novo túnel. Não se virou para ver o que Gollum estava fazendo. Vieram sibilos e maldições nos seus calcanhares no começo, e então pararam. Súbito, ouviu-se um urro de gelar o sangue, repleto de ódio e desespero. Gollum fora derrotado. Não ousava ir avante. Tinha perdido. Perdera sua presa e perdera também a única coisa que jamais acalentara, seu precioso. O grito fez Bilbo ficar com o coração na boca, mas ainda assim ele prosseguiu. Agora, tênue feito um eco, mas ameaçadora, a voz veio de trás. Ladrão! 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 Bolseiro! Nós odeia ele! Nós odeia ele! Nós odeia ele para sempre! Então, fez-se silêncio. Mas aquilo também parecia ameaçador para Bilbo. Se os goblins estão tão perto que ele os farejou, pensou, então devem ter ouvido seus urros e maldições. Cuidado agora, ou este caminho vai levar você a coisas piores. A passagem era baixa e de feitio grosseiro. Não era um caminho difícil demais para o hobbit, exceto quando, apesar de todo cuidado, ele deu topadas com seus pobres dedos dos pés de novo, várias vezes, nas malditas pedras pontudas do chão. O teto é um pouco baixo para goblins, ao menos para os grandes, pensou Bilbo, sem saber que até os grandes, os orques das montanhas, caminham em grande velocidade bem abaixados, com as mãos quase no chão. Logo a passagem, que tinha se inclinado para baixo, começou a subir de novo e, depois de um tempo, foi ficando íngreme. Isso fez Bilbo ir mais devagar. Mas, afinal, a rampa terminou, a passagem chegou a uma virada e começou a descer de novo, e ali, no fundo de uma inclinação curta, ele viu, permeando outra virada, um vislumbre de luz. Não era luz vermelha, como a de um fogo ou de uma lanterna, mas uma luz pálida,
do tipo que se vê ao ar livre. Então Bilbo começou a correr. Atirando-se tão rápido quanto suas pernas conseguiam carregá-lo, ele passou pela última virada e chegou de repente a um espaço aberto, onde a luz, depois de todo aquele tempo no escuro, parecia deslumbrantemente clara. Na verdade, era só um pouco de luz do sol vazando por uma entrada, onde uma grande porta, uma porta de pedra, fora deixada aberta. Bilbo piscou e então, de repente, ele viu os goblins. Goblins de armadura completa, com espadas desembainhadas, que se sentavam um pouco para dentro da porta e a observavam com olhos bem abertos, observando também a passagem que levava até ela. Estavam despertos, alertas, prontos para qualquer coisa. Eles o viram antes que ele os visse. Sim, eles o viram. Fosse por acidente ou como o último truque do anel antes que adotasse um novo mestre, ele não estava no dedo de Bilbo. Com urros de deleite, os goblins apressaram-se na direção dele. Um golpe de medo e perda, como um eco da desgraça de Gollum, atingiu Bilbo e, esquecendo até mesmo de sacar sua espada, ele enfiou as mãos nos bolsos. E lá estava o anel ainda, em seu bolso esquerdo, e se encaixou em seu dedo. Os goblins pararam de repente. Não conseguiam ver sinal dele. Tinha desaparecido. Urraram 2 vezes mais alto do que antes, mas não com tanto deleite. Onde está ele? Gritaram. Subam pela passagem! Berraram alguns. Desse lado! Urraram uns. Daquele lado! Urraram outros. Fiquem de olho na porta! Ribombou o capitão deles. Apitos foram soprados, armaduras se chocaram, espadas foram chacoalhadas, goblins amaldiçoaram e xingaram e correram de lá para cá, caindo um por cima do outro e ficando muito raivosos. Houve uma terrível barulheira, bagunça e balbúrdia. Bilbo estava horrivelmente assustado, mas teve o bom senso de entender o que tinha acontecido e de se esgueirar para detrás de um barril grande que armazenava bebidas para os guardas goblins e, assim, sair do caminho e evitar que trombassem nele, pisoteassem-no até a morte ou o pegassem pelo tato. Preciso chegar até a porta, preciso chegar até a porta, ficava dizendo a si mesmo, mas passou muito tempo antes que ele se arriscasse a tentar. Foi como uma versão horrível da brincadeira de cabra cega. O lugar estava cheio de goblins correndo por todo lado, e o pobre hobbit se esquivou de um lado para outro. Foi derrubado por um goblin que não conseguiu entender no que tinha trombado. Saiu rastejando de 4, deslizou por entre as pernas do capitão bem na hora, levantou-se e correu até a porta. Ainda estava aberta, mas um goblin a empurrar até quase fechar. Bilbo se esforçou, mas não conseguiu abri-la. Tentou se espremer pela abertura. Espremeu e espremeu e ficou preso. Aquilo era péssimo. Seus botões tinham ficado enfiados na borda da porta e do batente. Conseguia ver o ar livre lá fora. Havia alguns poucos degraus que desciam para um vale estreito entre montanhas altas. O sol saíra de trás de uma nuvem e brilhava forte do lado de fora da porta. Mas ele não conseguia atravessar. De repente, um dos goblins do lado de dentro berrou. Tem uma sombra do lado da porta. Alguma coisa está lá fora. O coração de Bilbo pulou para a boca. Remexeu-se com força terrível. Botões estouraram para todos os lados. Tinha atravessado, com casaco e colete rasgados, pulando degraus abaixo feito um cabrito, enquanto goblins confusos ainda estavam catando seus belos botões de latão na soleira da porta. É claro que eles logo vieram atrás dele, rosnando e urrando e caçando em meio às árvores. Mas eles não gostam do sol.
É algo que faz suas pernas ficarem bambas e suas cabeças girarem. Não conseguiram achar Bilbo enquanto ele usava o anel, deslizando para dentro e para fora da sombra das árvores, correndo rápido e silencioso e ficando longe do sol. Assim, logo eles voltaram, resmungando e xingando, para guardar a porta. Bilbo tinha escapado. 6. Da frigideira para o fogo. Bilbo tinha escapado dos goblins, mas não sabia onde estava. Tinha perdido capuz, manto, comida, pônei, seus botões e seus amigos. Vagou sem parar, até que o sol começou a descer no oeste, detrás das montanhas. As sombras delas caíram sobre o caminho de Bilbo, e ele olhou para trás. Então, olhou para a frente e conseguiu ver apenas escarpas e encostas, que desciam rumo a terras baixas e planícies vislumbradas ocasionalmente entre as árvores. "Céus!" exclamou ele. "Parece ter ido parar bem do outro lado das montanhas nevoentas, bem na beira da terra além. Onde Gandalf e os anões podem ter se enfiado? Só espero que eles não estejam lá atrás em poder dos goblins." Ainda continuou a vagar, saiu do pequeno vale elevado, passou pela sua borda e desceu as encostas que vinham depois. Mas o tempo todo, um pensamento desconfortável ia crescendo dentro dele. Ficava pensando se não deveria voltar para aqueles túneis tão horríveis e procurar seus amigos agora que tinha o anel mágico. Acabara de decidir que isso era seu dever, que precisava dar meia volta, e um desgraçado completo se sentia por causa disso, quando ouviu vozes. Parou e escutou. Não soava como as de goblins. Assim foi se esgueirando com cuidado. Estava numa trilha pedregosa que volteava para baixo, com uma parede de rocha do lado esquerdo. Do outro lado, o solo sumia e havia pequenos vales abaixo do nível da trilha, encobertos por arbustos e árvores baixas. Num desses valezinhos, sob os arbustos, pessoas conversavam. Esgueirou-se para mais perto ainda e de repente viu, espiando entre dois grandes pedregulhos, uma cabeça encimada por um gorro vermelho. Era Balin, na função de vigia. Podia ter batido palmas e gritado de alegria, mas não fez isso. Ainda estava com o anel no dedo, por medo de encontrar alguma coisa inesperada e desagradável, e viu que Balin estava olhando direto para ele sem notá-lo. Vou fazer uma surpresa para todos eles, pensou, enquanto rastejava em meio aos arbustos na beira do pequeno vale. Gandalf estava argumentando com os anãos. Estava discutindo tudo o que tinha acontecido com eles nos túneis e imaginando e debatendo o que deviam fazer agora. Os anãos estavam resmungando e Gandalf estava dizendo que não era possível continuar em sua jornada deixando o Sr. Bolseiro nas mãos dos goblins, sem tentar descobrir se estava vivo ou morto e sem tentar resgatá-lo. "Afinal de contas, ele é meu amigo", disse o mago, "e não é um mau camaradinha. Eu me sinto responsável por ele. Queria muito que vocês não o tivessem perdido." Os anãos queriam saber por que ele tinha sido trazido com eles para começar. Porque não conseguia ficar junto com seus amigos e acompanhá-los, e porque o mago não tinha escolhido alguém com mais juízo. "Ele tem dado mais trabalho do que sido útil até agora", disse um deles. "Se tivermos de voltar agora para aqueles túneis abomináveis para procurá-lo, então ele que se dane, é o que eu digo." Gandalf respondeu com raiva. "Eu o trouxe e não trago coisas que não são úteis. Ou vocês me ajudam a procurá-lo, ou vou deixar vocês aqui para saírem deste aperto do melhor jeito que puderem. Se conseguirmos achá-lo de novo, vocês vão me agradecer antes de tudo acabar." "Por
que raios você foi deixá-lo cair, Dory? Você também iria derrubá-lo, disse Dory, se um Goblin tivesse agarrado suas pernas por trás no escuro, fizesse você tropeçar e chutasse as suas costas. Então por que não o pegou de novo? Céus! E você ainda pergunta? Goblins lutando e mordendo no escuro, todo mundo caindo em cima de corpos e batendo um no outro? Você quase decepou a minha cabeça com Glandring. E Thorin estava golpeando lá e cá e em todo lugar com Orcrist. De repente, você emitiu um dos seus clarões cegantes e vimos os goblins recuarem correndo e berrando. Você gritou, sigam-me todo mundo, e todo mundo devia ter seguido você. Pensamos que todo mundo tinha feito isso. Não havia tempo para fazer uma contagem, como você sabe muito bem, até que tivéssemos passado correndo pelos guardas do portão, saído pela porta inferior e chegado aos trambolhões aqui. E aqui estamos nós, sem o gatuno, desacorçoado seja. E aqui está o gatuno, disse Bilbo, entrando bem no meio deles e tirando o anel. Rapaz, como eles pularam! Então deram gritos de surpresa e deleite. Gandalf estava tão espantado quanto qualquer um deles, mas provavelmente mais contente do que todos os outros. Chamou Balin e lhe disse o que pensava de um vigia que deixava alguém chegar tão perto deles assim, sem aviso. O fato é que a reputação de Bilbo entre os anãos melhorou um bocado depois disso. Se eles ainda duvidavam que ele fosse um gatuno de primeira classe, apesar das palavras de Gandalf, então pararam de duvidar. Balin era o que estava mais confuso. Mas todo mundo disse que Bilbo fizera um serviço muito bem feito dessa vez. De fato, Bilbo estava tão contente com os elogios deles que ficou só rindo por dentro e não disse coisa nenhuma sobre o anel. E quando lhe perguntaram como fizera aquilo, disse: só me esgueirei até chegar perto, sabe? Com muito cuidado e em silêncio. Bem, é a primeira vez que qualquer coisa, incluindo um camundongo, conseguiu se esgueirar com cuidado e em silêncio debaixo do meu nariz e não foi flagrada, disse Balin. E tiro meu capuz para você. Foi o que fez. Balin, a seu serviço, disse ele. Senhor Bolseiro, seu criado, respondeu Bilbo. Então quiseram saber tudo sobre as aventuras dele depois que o perderam de vista. E Bilbo se sentou e contou tudo, exceto a descoberta do anel. Agora não, pensou. Ficaram particularmente interessados na competição de adivinhas e estremeceram de modo muito solidário ao ouvir a descrição de Gollum. E depois eu não conseguia pensar em nenhuma outra pergunta com ele sentado do meu lado, concluiu Bilbo. Então eu disse, o que tem no meu bolso? E ele não conseguiu adivinhar em 3 tentativas. Então eu disse, e a sua promessa, mostre-me a saída. Mas ele veio para cima para me matar, e eu corri e caí, e ele não me achou no escuro. Então o segui porque eu ouvi falando sozinho. Gollum achou que, na verdade, eu sabia o caminho da saída, então estava indo na direção dela. E aí ele se sentou na entrada e eu não conseguia passar. Então pulei por cima dele, escapei e desci correndo até o portão. E os guardas? Perguntaram eles. Não havia nenhum? Oh, sim, vários deles. Mas me esquivei. Fiquei preso na porta que só estava entreaberta e perdi vários botões, disse tristemente, olhando para suas roupas rasgadas. Mas, no fim, consegui me espremer para passar e aqui estou eu. Os anãos olharam para ele com um novo tipo de respeito quando falou sobre se esquivar de guardas, pular por cima de Gollum e se espremer pela porta, como se aquilo não fosse muito difícil ou muito assustador. O que foi que eu disse? Comentou Gandalf rindo. O senhor Bolseiro contém mais do que vocês imaginam.
lançou sobre Bilbo um olhar esquisito por baixo de suas sobrancelhas frondosas ao dizer isso, e o hobbit ficou pensando se o mago já imaginava que parte de sua história ele tinha deixado de fora. Depois disso, ele tinha suas próprias perguntas a fazer, pois se Gandalf já tinha explicado tudo aos anãos a essa altura, Bilbo não tinha ouvido essa explicação. Queria saber como o mago tinha aparecido de novo e onde eles estavam agora. O mago, para dizer a verdade, nunca tinha problemas em explicar suas espertezas mais de uma vez. Assim, contou então a Bilbo que tanto ele quanto Elrond estavam bem cientes da presença de goblins malignos naquela parte das montanhas. Mas o portão principal desses goblins costumava dar para um passo diferente, por onde era mais fácil viajar, de modo que eles muitas vezes pegavam pessoas que se perdiam à noite perto de seus portões. Evidentemente, as pessoas tinham desistido de seguir por aquele caminho, e os goblins deviam ter aberto sua nova entrada no alto do passo pelo qual os anãos tinham entrado em tempos bem recentes, porque aquele tinha sido um lugar bastante seguro até então. Preciso ver se não consigo achar um gigante mais ou menos decente para bloquear a entrada de novo, disse Gandalf. Ou logo não vai dar para atravessar as montanhas de jeito nenhum. Assim que Gandalf ouviu o berro de Bilbo, percebeu o que tinha acontecido. Graças ao clarão que matou os goblins que o estavam agarrando, ele se enfiou pela rachadura bem na hora em que ela se entreabriu. Seguiu os captores e os prisioneiros até a beirada do grande salão e ali se sentou e conjurou a melhor magia que pôde nas sombras. Um negócio muito delicado, ora se foi, disse, por um tris. Mas, é claro, Gandalf tinha estudado de modo especial as bruxarias feitas com fogo e luzes. Até o hobbit nunca se esquecera dos mágicos fogos de artifício nas festas de meio do verão do velho Tuk, como você deve recordar. O resto todos nós sabemos, exceto que Gandalf sabia tudo sobre a porta de trás, como os goblins chamavam o portão inferior, onde Bilbo perdera seus botões. Na verdade, ela era bem conhecida de todos os familiarizados com aquela parte das montanhas. Mas só um mago seria capaz de manter a cabeça no lugar nos túneis e guiá-los na direção certa. Eles construíram aquele portão eras atrás, disse ele. Em parte como via de escape, se precisassem de uma. Em parte como caminho para as terras além, aonde eles ainda vão no escuro e causam grandes danos. Guardam-no sempre, e ninguém jamais conseguiu bloqueá-lo. Vão guardá-lo duplamente depois dessa, riu o mago. Todos os outros também riram. Afinal, tinha perdido muita coisa, mas tinham matado o grande goblin e um grande número de outros além dele, e tinham todos escapado. Então, poderíamos dizer que tinham levado a melhor por enquanto. Mas o mago chamou a razão. Precisamos continuar de imediato. Agora que estamos um pouco descansados, disse. Vão vir atrás de nós às centenas quando a noite cair. E as sombras já estão ficando mais compridas. Conseguem farejar nossas pegadas por horas e horas depois que passamos. Precisamos avançar várias milhas antes do crepúsculo. Teremos um pouco de luar, se o tempo continuar bom para nossa sorte. Não que eles se importem muito com a lua, mas isso vai trazer um pouco de luz para nos orientarmos. Oh, sim, disse ele em resposta a mais perguntas do hobbit. Você perde a noção do tempo dentro de túneis de goblins. Hoje é quinta-feira, e foi na noite de segunda ou na madrugada de terça que nós fomos capturados. Andamos milhas e milhas e atravessamos direto o coração das montanhas e agora estamos do outro lado. Um atalho e tanto.
Mas não estamos no ponto aonde nosso caminho deveria ter nos trazido. Fomos parar muito ao norte, e há uma região complicada à frente. E ainda estamos bem alto. Vamos continuar. Estou horrivelmente faminto, gemeu Bilbo, de repente percebendo que não tinha feito uma refeição desde a noite antes da noite de anteontem. Imagine só como é isso para um hobbit. Seu estômago parecia todo vazio e solto, e suas pernas estavam bem bambas, agora que a parte emocionante tinha terminado. Nada a fazer, disse Gandalf, a menos que você queira voltar e pedir educadamente aos goblins que devolvam seu pônei e sua bagagem. Não, obrigado, disse Bilbo. Muito bem, então. Temos simplesmente de apertar nossos cintos e seguir andando. Ou vão nos transformar em ceia. Isso seria muito pior do que nós mesmos não comermos ceia alguma. Conforme prosseguiam, Bilbo olhava de um lado para o outro procurando algo para comer. Mas as amoreiras ainda estavam só com flores, e é claro que não havia nozes, nem mesmo frutinhas de espinheiro branco. Mastigou algumas azedinhas e bebeu de um pequeno riacho de montanha que cruzava a trilha, e comeu 3 morangos silvestres que achou na beira do rio. Mas não adiantou muita coisa. Ainda iam sempre em frente. A trilha grosseira desapareceu. Os arbustos e a grama alta entre os pedregulhos, os trechos de relva roída por coelhos, o tomilho e a sálvia e a manjerona, e as rosas das rochas amarelas, tudo isso sumiu. E eles se acharam no topo de uma encosta larga e íngreme de rochas caídas, os restos de um deslizamento. Quando começaram a descer a encosta, ciscos e pedregulhos pequenos saíram rolando debaixo de seus pés. Logo, fragmentos maiores de pedra rachada começaram a descer, barulhentos, e fizeram outros pedaços abaixo deles deslizarem e rolarem. Então amontoados de rocha foram mexidos e saíram pulando, desabando com uma nuvem de poeira e muito barulho. Logo a encosta inteira acima e abaixo deles parecia estar em movimento, enquanto eles iam escapando, apinhados juntos, em meio a uma confusão assustadora de deslizamentos, tremores, lajes e pedras que rachavam. Foram as árvores no fundo da encosta que os salvaram. Eles deslizaram até a borda de um bosque de pinheiros inclinado, que ali chegava bem perto da encosta montanhosa, vindo das florestas mais escuras e profundas dos vales abaixo. Alguns se agarraram aos troncos e saltaram para galhos baixos. Outros, como o hobbit, ficaram atrás de uma árvore para se abrigar do ataque das rochas. Logo o perigo tinha terminado. O deslizamento parara, e as últimas pancadas distantes podiam se ouvir. Conforme as maiores das pedras soltas iam pulando e girando no meio das samambaias e das raízes dos pinheiros lá embaixo. Bem, isso aí nos fez correr um pouco, disse Gandalf. E mesmo os goblins que nos rastrearem vão ter um trabalhão para descer até aqui em silêncio. Ouso dizer que sim, resmungou Bombur. Mas não vão achar muito difícil fazer com que as pedras venham pulando na nossa cabeça. Os anãos e Bilbo estavam longe de se sentir felizes, esfregando suas pernas e seus pés contundidos e machucados. Bobagem! Vamos virar aqui e sair do caminho do deslizamento. Precisamos ser rápidos. Vejam só a luz! Fazia tempo que o sol descera detrás das montanhas. As sombras já estavam ficando mais profundas à volta deles, embora, muito ao longe, através das árvores e acima das pontas negras daquelas que cresciam mais embaixo, ainda conseguissem ver as luzes do entardecer nas planícies além deles. Então seguiram meio mancando, o mais rápido que podiam, pelas encostas gentis de uma floresta de pinheiros, numa trilha em diagonal que levava sempre para o sul. Por vezes,
avançavam através de um mar de grandes samambaias, com altas frondes que se erguiam até mesmo acima da cabeça do hobbit. Em outros momentos, marchavam quietinhos por um chão repleto de pinhas. E o tempo todo, as trevas da floresta ficavam mais pesadas, e o silêncio da mata mais profundo. Não havia vento naquele anoitecer que trouxesse nem mesmo um murmúrio do mar aos galhos das árvores. "Temos mesmo de andar mais?" perguntou Bilbo, quando ficou tão escuro que ele mal conseguia ver a barba de Thorin balançando do seu lado, e tão silencioso que ele podia ouvir a respiração dos anãos como se fosse um barulho alto. "Meus dedos dos pés estão todos contundidos e dobrados, minhas pernas doem, e meu estômago está balançando feito um saco vazio." "Um pouco mais", disse Gandalf. Depois do que pareciam ter sido eras a mais, chegaram de repente a uma clareira, onde não crescia árvore alguma. A lua estava alta e iluminava a clareira. De algum modo, aquele não lhes pareceu um bom lugar de jeito nenhum, embora não houvesse nada de errado para se ver. Súbito, ouviram um uivo ao longe, morro abaixo, um uivo longo, de estremecer. Foi respondido por outro à direita, e um bocado mais perto deles, e depois por outro não muito longe à esquerda. Eram lobos uivando para a lua, lobos se reunindo. Não havia lobos vivendo perto da toca do Sr. Bolseiro em sua terra, mas ele conhecia aquele barulho. Tinham descrito o som para ele com alguma frequência e em histórias. Um de seus primos mais velhos, do lado Tuk, que tinha sido um grande viajante, costumava imitá-lo para assustar Bilbo. Ouvir esse som na floresta, sob a lua, era demais para o hobbit. Mesmo anéis mágicos não são muito úteis contra lobos, especialmente contra as alcateias malignas que viviam à sombra das montanhas infestadas de goblins do outro lado da borda do ermo, nas fronteiras do desconhecido. Lobos desse tipo têm faro mais apurado que os de goblins e não precisam ver você para pegá-lo. "O que havemos de fazer? O que havemos de fazer?" gritou ele. "Escapar de goblins para ser atacado por lobos!" disse, e isso se tornou um provérbio, embora agora nós digamos da frigideira para o fogo, sobre o mesmo tipo de situações desconfortáveis. "Subam nas árvores, rápido!" gritou Gandalf. E eles correram para as árvores na borda da clareira, procurando aquelas que tinham galhos relativamente baixos, ou eram esguias o suficiente para que pudessem escalá-las. Acharam-nas tão rápido quanto puderam, como você pode imaginar. E lá se foram para cima, tão alto quanto era possível confiar nos galhos. Você teria rido, de uma distância segura, se tivesse visto os anãos sentados no alto das árvores, com suas barbas balançando, feito senhores idosos que ficaram abilolados e estão brincando de ser meninos. Fili e Kili estavam no topo de um lariço, alto feito uma enorme árvore de Natal. Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin ficaram mais acomodados em um pinheiro imenso, com galhos regulares que se projetavam em intervalos feitos raios de uma roda. Bifur, Bofur, Bombur e Thorin estavam em outro. Dwalin e Balin tinham escalado um abeto alto e esguio com poucos galhos, e estavam tentando achar um lugar para se sentar na folhagem dos ramos do topo. Gandalf, que era um bocado mais alto que os outros, achara uma árvore na qual não conseguiria subir, um grande pinheiro que ficava bem na borda da clareira. Estava bem escondido em seus galhos, mas dava para ver seus olhos brilhando ao luar conforme ele espiava. E Bilbo? Ele não conseguiu subir em árvore alguma e ficou zanzando de tronco a tronco, feito um coelho que não acha seu buraco e está sendo perseguido por um cachorro. "Você deixou o gatuno para trás de novo!" disse Nori a Dori, olhando para baixo.
Não posso ficar levando gatunos nas costas sempre, disse Dory, descendo túneis e subindo árvores. O que você pensa que eu sou, um carregador? Ele vai ser comido se não fizermos algo, disse Thorin. Depois se ouviam uivos à volta de todos eles agora, chegando mais e mais perto. Dory! Chamou ele, pois Dory era o que estava mais baixo, na árvore mais fácil. Seja rápido e dê uma mão ao Sr. Bolseiro para ele subir. Dory, na verdade, era um camarada decente, apesar de seus resmungos. O pobre Bilbo não conseguia alcançar a mão do companheiro, mesmo quando ele desceu até o galho mais baixo e esticou o braço o máximo que podia. Assim, Dory chegou até a descer da árvore, deixando que Bilbo subisse nele e ficasse de pé nas suas costas. Bem nesse momento os lobos trotaram, uivando clareira adentro. De repente havia centenas de olhos olhando para eles. Ainda assim, Dory não deixou Bilbo desamparado. Esperou até que o hobbit saísse dos seus ombros para os galhos e então ele mesmo pulou para a árvore. Foi bem a tempo. Um lobo tentou morder seu manto enquanto ele balançava e quase o pegou. Num minuto havia um bando inteiro deles ganindo em volta da árvore e saltando na direção do tronco, com olhos brilhando e línguas balançando de fora. Mas nem mesmo os wargs selvagens, pois assim eram chamados os lobos malignos do outro lado da borda do ermo, conseguem escalar árvores. Por algum tempo, eles estavam seguros. Por sorte, estava quente e não ventava. Árvores não são um lugar muito confortável, no qual se sentar por muito tempo em qualquer ocasião. Mas no frio e no vento, com lobos por todo lado lá embaixo esperando por você, podem ser lugares perfeitamente desgraçados. Essa clareira no anel de árvores era evidentemente um local de encontro dos lobos. Mais e mais continuavam chegando. Deixaram guardas ao pé da árvore na qual Dory e Bilbo estavam e depois saíram fuçando em volta, até que acabaram farejando cada árvore que tinha alguém em cima dela. Essas eles também puseram sob guarda, enquanto todos os demais, pareciam ser centenas e centenas, foram se sentar num grande círculo na clareira, e no meio do círculo ficou um grande lobo cinzento. Ele falou com eles na linguagem horrenda dos wargs. Gandalf a entendia. Bilbo não, mas lhe soava terrível, como se toda a conversa deles fosse sobre coisas cruéis e perversas, como de fato era. De vez em quando, todos os wargs no círculo respondiam ao seu chefe cinzento juntos, e o clamor horrendo quase fazia o hobbit cair de seu pinheiro. Vou contar o que Gandalf ouviu, embora Bilbo não tivesse entendido a conversa. Os wargs e os goblins muitas vezes se ajudavam em seus feitos perversos. Os goblins normalmente não se aventuram muito longe de suas montanhas, a não ser que sejam expulsos e estejam procurando novas casas, ou estejam marchando para a guerra. Coisa que, fico feliz em dizer, não acontece faz bastante tempo. Mas, naqueles dias, eles às vezes costumavam sair para incursões, especialmente para obter comida ou escravos que trabalhassem para eles. Então, com frequência, pediam ajuda aos wargs e dividiam seu butim com eles. De vez em quando montavam lobos como os homens montam cavalos. Ora, parecia que uma grande incursão goblin tinha sido planejada para aquela mesma noite. Os wargs tinham vindo se encontrar com os goblins, e esses tinham se atrasado. A razão, sem dúvida, era a morte do grande goblin, e toda a confusão causada pelos anãos e por Bilbo e pelo mago, que eles provavelmente ainda estavam caçando. Apesar dos perigos dessa terra distante, homens corajosos em tempos recentes tinham começado a retornar a ela vindos do sul, cortando árvores e construindo para si lugares onde viver em meio às matas mais agradáveis, nos vales e ao longo das margens dos rios.
Havia muitos deles. Eram valentes e bem armados. E mesmo os wargs não ousavam atacá-los se muitos deles estavam juntos ou com o dia claro. Mas dessa vez eles tinham planejado, com a ajuda dos goblins, cair sobre alguns dos vilarejos mais próximos das montanhas à noite. Se seu plano tivesse sido executado, não teria sobrado ninguém no dia seguinte. Todos teriam sido mortos, exceto os poucos que os goblins não deixavam aos lobos e levavam de volta às suas cavernas como prisioneiros. Era uma conversa horrenda de se escutar, não apenas por causa dos valentes homens das matas e suas mulheres e crianças, mas também por causa do perigo que agora ameaçava Gandalf e seus amigos. Os wargs estavam com raiva e desconfiados por achá-los ali, exatamente no seu lugar de encontro. Pensavam que eram amigos dos homens das matas e que tinham vindo espioná-los, levando notícias de seus planos para os vales, e assim os goblins e os lobos teriam de lutar uma batalha terrível, em vez de capturar prisioneiros e devorar pessoas que tinham acabado de acordar de repente. Portanto, os wargs não tinham intenção nenhuma de ir embora e deixar as pessoas no alto das árvores escaparem, não, pelo menos até amanhã. E muito antes disso, disseram, soldados goblins estariam descendo das montanhas. E goblins conseguem escalar árvores, ou derrubá-las. Agora você consegue entender por que Gandalf, ouvindo os rosnados e ganidos deles, começou a se encher de um medo terrível, por mais que fosse mago, e a sentir que estavam numa posição muito ruim e ainda não tinham escapado de maneira alguma. De todo modo, ele não ia deixar que os wargs se dessem bem assim tão fácil, embora não pudesse fazer muita coisa preso numa árvore alta com lobos em volta no chão lá embaixo. Juntou as enormes pinhas que havia nos galhos da árvore. Então ateou um fogo azul brilhante numa delas e a lançou zunindo no meio do círculo de lobos. A pinha acertou um deles no lombo e imediatamente sua pelagem desalinhada pegou fogo, e ele se pôs a pular de lá para cá, ganindo horrivelmente. Então Gandalf jogou outra, e mais outra, uma em chamas azuis, uma em chamas vermelhas, outra em chamas verdes. Elas explodiram no chão no meio do círculo e soltaram faíscas coloridas e fumaça. Uma pinha especialmente grande atingiu o chefe dos lobos no focinho, e ele saltou 10 pés no ar e depois saiu correndo em volta do círculo várias vezes, mordendo e arreganhando os dentes para os outros lobos em sua raiva e susto. Os anãos e Bilbo gritaram e aplaudiram. A ira dos lobos era terrível de se ver, e a barulheira que produziam encheu toda a floresta. Lobos têm medo de fogo em qualquer circunstância, mas esse era um fogo muitíssimo horrível e fora do comum. Se uma faísca ia parar no pelame dos animais, grudava nele e o fazia queimar, e, a não ser que eles rolassem de costas no chão rápido, pouco depois estavam em chamas. Logo, em todas as partes da clareira, lobos estavam rolando no chão sem parar para apagar as faíscas nas suas costas, enquanto aqueles que estavam queimando se punham a correr ao redor, uivando e pondo fogo nos outros, até que seus próprios amigos os expulsaram e eles fugiram em costa abaixo, gritando e urrando e procurando água. O que é esse tumulto todo na floresta esta noite? Disse o Senhor das Águias. Ele estava sentado, negro ao luar, no topo de um pináculo solitário de rocha na borda leste das montanhas. Ouço vozes de lobos. Será que os goblins estão procurando encrenca nas matas? Lançou-se no ar e imediatamente 2 de seus guardas saltaram das rochas, de cada lado, para segui-lo. Circularam pelo céu e olharam para o círculo de wargs, um pontinho minúsculo lá embaixo. Mas águias têm vista aguçada e conseguem ver coisas pequenas de uma grande distância.
O senhor das águias das montanhas nevoentas tinha olhos que podiam observar o sol sem piscar, que conseguiam ver um coelho se mexendo no chão à altitude de 1 milha, mesmo que fosse sob o luar. Assim, embora ele não conseguisse ver as pessoas nas árvores, podia divisar o tumulto entre os lobos e ver os pequenos clarões de fogo e ouvir os uivos e ganidos que chegavam fracos lá de baixo. Também conseguia ver o luzir da lua em lanças e capacetes de goblins, conforme longas filas daquela gente perversa desciam rastejando as encostas dos montes, saindo de seu portão e adentravam a mata. Águias não são aves gentis. Algumas são covardes e cruéis. Mas a raça antiga das montanhas do norte era a das maiores de todas as aves. Eram orgulhosas e fortes e de coração nobre. Não amavam os goblins, nem os temiam. Quando chegavam a se dar conta deles, o que era raro, pois não comiam tais criaturas, desciam sobre eles e os empurravam aos gritos de volta às suas cavernas, e detinham qualquer perversidade que eles estivessem fazendo. Os goblins odiavam as águias e as temiam, mas não conseguiam alcançar seus assentos elevados ou expulsá-las das montanhas. Naquela noite, o senhor das águias se enchera de curiosidade de saber o que estava acontecendo. Assim, convocou a si muitas outras águias, e elas saíram voando das montanhas, e girando lentamente em círculos, foram descendo na direção do anel dos lobos e do local de encontro dos goblins. Aliás, que bom que foi assim. Coisas terríveis tinham acontecido lá embaixo. Os lobos que tinham pegado fogo e fugido para a floresta tinham-na incendiado em vários lugares. Era alto verão, e desse lado leste das montanhas não havia chovido por algum tempo. Samambaias amareladas, galhos caídos, pilhas fundas de pinhas e aqui e ali, árvores mortas logo ficaram em chamas. Por todos os lados da clareira dos wargs saltava o fogo. Mas os guardas-lobos não deixaram as árvores. Enlouquecidos e raivosos, estavam pulando e uivando ao redor dos troncos, maldizendo os anãos em seu idioma horrível, com línguas de fora e os olhos brilhando vermelhos e ferozes como as chamas. Então, de repente, os goblins chegaram correndo e berrando. Tinham achado que uma batalha com os homens das matas estava acontecendo, mas logo descobriram o que realmente acontecera. Alguns deles chegaram até a se sentar e rir. Outros sacudiram suas lanças e bateram as hastes delas contra seus escudos. Os goblins não têm medo de fogo e logo bolaram um plano que lhes parecia muitíssimo divertido. Alguns reuniram todos os lobos num só grupo. Outros empilharam samambaias e galhos secos em volta dos troncos das árvores. E alguns saíram correndo e pisotearam, e bateram, e pisotearam, até que quase todas as chamas foram apagadas. Mas não apagaram o fogo que ficava mais perto das árvores onde estavam os anãos. Esse fogo eles alimentaram com folhas, galhos mortos e samambaias. Logo tinha feito um anel de fumaça e chama em volta dos anãos, um anel que impediram de se espalhar. Mas ele foi se fechando devagar, até que o fogo que corria começou a lamber o combustível empilhado sob as árvores. A fumaça chegara aos olhos de Bilbo. Ele conseguia sentir o calor das chamas, e através da fumaceira podia ver os goblins dançando em círculos sem parar, feito gente em volta de uma fogueira de meio do verão. Do lado de fora, do anel de guerreiros que dançavam com lanças e machados, estavam os lobos, a uma distância respeitosa, observando e esperando. Ele conseguiu ouvir os goblins começando uma canção horrível.
Em 5 abetos, 15 passarinhos, do fogo às suas penas veio um ventinho, que aves gozadas não tinham asinhas. Oh, que faremos com essas coisinhas? Assá-las vivas ou mandá-las pra panela? Fritar, ferver, comer a cabidela? Então pararam e gritaram: Voem para longe, passarinhos! Voem para longe se puderem! Desçam, passarinhos, ou vão assar nos seus ninhos! Cantem, cantem, passarinhos! Por que não cantam? Vão embora, menininhos! Gritou Gandalf em resposta. Não é época de roubar ninhos. Aliás, menininhos levados que brincam com fogo acabam sendo castigados. Disse isso para deixá-los bravos e para mostrar que não tinha medo deles, por mais que tivesse, é claro, e por mais que fosse mago. Mas nem prestaram atenção e continuaram a cantar. Queima, queima, pinha e lenha, arde, destroça, faísca, tocha, que faz da noite nosso deleite. Laei! Torre e assa, frita e raspa, até a barba arder, o olho derreter, até o cabelo feder, a pele enrijecer, a banha crestada e a negroçada em cinza no chão. Os céus verão, os anãos morrerão, ardendo a noite pro nosso deleite. Laei! Larariei, laroi! E quando veio aquele laoi, as chamas chegaram embaixo da árvore de Gandalf. Num instante se espalharam para as outras. A casca da árvore pegou fogo, os galhos mais baixos racharam. Então Gandalf subiu ao topo de sua árvore. Um esplendor repentino faiscou de seu cajado feito relâmpago, conforme ele se preparava para se atirar do alto, bem no meio das lanças dos goblins. Aquilo teria sido o fim do mago, embora ele provavelmente tivesse matado muitos dos inimigos quando se lançasse para baixo, feito um corisco. Mas não chegou a saltar. Bem naquele momento, o Senhor das Águias arremessou-se do alto, tomou-o em suas garras e se foi. Ouviu-se um urro de raiva e surpresa dos goblins. Em alta voz, gritou o Senhor das Águias, com quem Gandalf agora tinha falado. De volta arremeteram as grandes aves que estavam com ele. Para baixo vieram feito enormes sombras negras. Os lobos ganiram e rangeram seus dentes. Os goblins urraram e bateram os pés com fúria e arremessaram suas lanças pesadas no ar em vão. Sobre eles desceram as águias. O bater de suas asas escuras os lançou ao chão ou os empurrou para longe. Suas garras rasgavam os rostos dos goblins. Outras aves voaram até o topo das árvores e agarraram os anãos, que agora estavam tentando escalar o mais alto que ousavam chegar. O pobrezinho do Bilbo quase foi deixado para trás de novo. Mal deu jeito de se segurar nas pernas de Dori, quando ele foi o último dos anãos a ser levado embora. E lá se foram eles juntos, acima do tumulto e do incêndio, Bilbo balançando no ar com seus braços quase quebrando. Nesse momento, bem lá embaixo, os goblins e os lobos estavam se espalhando para todos os lados pelas matas. Umas poucas águias ainda estavam circulando e dando rasantes acima do campo de batalha. As chamas em volta das árvores elevaram-se de repente acima dos galhos mais altos. Elas foram engolidas por um fogo crepitante. Houve um redemoinho repentino de fagulhas e fumaça. Bilbo tinha escapado bem a tempo. Logo a luz do incêndio parecia fraca lá embaixo, um pontinho de luz vermelha contra o chão negro. E eles estavam bem alto no céu, subindo sem parar em grandes círculos rodopiantes. Bilbo nunca esqueceu aquele voo.
agarrado aos tornozelos de Thorin. Ele gemia, meus braços, mas Dori se lastimava. Minhas pobres pernas. Mesmo nas melhores circunstâncias, alturas faziam Bilbo ficar tonto. Costumava se sentir esquisito se olhasse da borda de qualquer encostazinha, e nunca gostou de escadas, que dirá de árvores, já que nunca tinha precisado escapar de lobos antes. Então você pode imaginar como sua cabeça estava girando naquela hora, quando olhou para baixo, por entre seus dedos dos pés pendurados, e viu as terras escuras que se abriam imensas ao longe, tocadas aqui e ali pela luz da lua numa rocha, nas faldas de um monte ou num riacho nas planícies. Os picos pálidos das montanhas estavam chegando mais perto, agulhas de rocha iluminadas pela lua a projetar-se de sombras negras. Verão ou não, parecia fazer muito frio. Ele fechou os olhos e pensou se conseguiria aguentar mais. Então imaginou o que aconteceria se não aguentasse. Sentiu-se enjoado. O voo terminou bem a tempo para ele, pouco antes de seus braços cederem. Soltou-se dos tornozelos de Dori com um engasgo e caiu na plataforma irregular de um ninho de águia. Ali se deitou sem falar, e seus pensamentos eram uma mistura de surpresa por ter sido salvo do fogo e de medo de cair daquele lugar estreito nas sombras profundas que o cercavam. Sua cabeça estava se sentindo realmente muito esquisita dessa vez, depois das aventuras terríveis dos últimos 3 dias, com quase nada para comer. E ele se achou dizendo em voz alta, agora eu sei como se sente um pedaço de bacon, quando de repente o tiram da panela com um garfo e o colocam de volta na prateleira. Não sabe não, disse Dori em resposta, porque o bacon sabe que vai voltar para a panela mais cedo ou mais tarde, e é de se esperar que não voltemos. Além disso, águias não são garfos. Não lembram nem um pouco mafagafos, quer dizer, garfos, disse Bilbo, sentando-se e olhando ansiosos para a águia que estava pousada ali perto. Ficou pensando se tinha dito outras bobagens e se a águia tinha achado aquilo rude. Você não deve ser rude com uma águia quando tem só o tamanho de um hobbit e está no alto do ninho dela à noite. A águia só afiou o bico numa pedra, arrumou as penas e nem prestou atenção. Logo outra águia chegou voando. O Senhor das Águias lhe pede para trazer seus prisioneiros até a grande plataforma, gritou. E lá se foi de novo. A outra tomou Dori em suas garras e saiu voando com ele na noite, deixando Bilbo totalmente só. Ele mal teve forças para imaginar o que o mensageiro queria dizer com prisioneiros, e estava começando a achar que seria estraçalhado para a ceia, feito um coelho, quando a sua vez chegou. A águia voltou, tomou em suas garras pela parte de trás de seu casaco e se lançou no ar. Desta vez ele só voou por um trecho curto. Logo Bilbo foi posto no chão, tremendo de medo, numa ampla plataforma de rocha na encosta da montanha. Não havia caminho que chegasse a ela, exceto por meio do voo, e nenhum caminho que descesse dela, exceto pulando de um precipício. Ali ele encontrou todos os outros, sentados de costas para o paredão da montanha. O Senhor das Águias também estava lá e falava com Gandalf. Parecia que Bilbo não ia ser comido, afinal de contas. O mago e o Senhor Águia pareciam se conhecer um pouco e até mesmo ter uma relação amigável. Na verdade, Gandalf, que passava pelas montanhas com frequência, certa vez tinha feito um favor às águias, curando seu senhor de um ferimento de flecha. Então, veja você, prisioneiros queria dizer apenas prisioneiros resgatados dos goblins, e não cativos das águias. Conforme Bilbo escutava a conversa de Gandalf,
ele se deu conta de que, afinal, iam escapar real e verdadeiramente daquelas terríveis montanhas. O mago estava discutindo com a grande águia planos para que elas carregassem os anãos, Bilbo e o próprio Gandalf para longe, depositando-os num ponto avançado de sua jornada através das planícies lá embaixo. O Senhor das Águias se recusou a levá-los a qualquer lugar perto de onde homens moravam. Eles atirariam em nós com seus grandes arcos de teixo, disse ele, pois achariam que estávamos atrás de suas ovelhas. E em outras ocasiões estariam certos. Não. Estamos felizes de privar os goblins de sua diversão e felizes de retribuir sua ajuda a nós, mas não vamos nos arriscar nas planícies ao sul por causa de anãos. Muito bem, disse Gandalf. Levem-nos para onde quer que desejarem. Já estamos em dívida profunda com vocês, mas, nesse meio tempo, estamos com uma fome imensa. Estou quase morto de fome, disse Bilbo, com uma vozinha fraca que ninguém ouviu. Isso talvez possa ser remediado, disse o Senhor das Águias. Mais tarde, você poderia ter visto um fogo forte na plataforma de rocha, com as figuras dos anãos em volta dele, cozinhando e produzindo um gostoso cheiro de assado. As águias tinham trazido ramos secos para a fogueira e tinham trazido também coelhos, lebres e uma ovelha pequena. Os anãos cuidaram de todos os preparativos. Bilbo estava fraco demais para ajudar e, de qualquer modo, não era muito bom para esfolar coelhos e cortar carne, estando acostumado a recebê-la nas entregas do açougueiro, prontinha para ser cozinhada. Gandalf também estava deitado depois de fazer sua parte iniciando o fogo, já que Oin e Glóin tinham perdido suas caixas de pederneira. Os anãos não usam fósforos até hoje. Assim terminaram as aventuras nas Montanhas Nevoentas. Rapidamente o estômago de Bilbo estava cheio e com uma sensação confortável de novo. E ele sentiu que poderia dormir contente, embora, na verdade, teria preferido pão com manteiga a pedaços de carne tostados em espetos. Dormiu ajeitado na rochadura mais profundamente do que jamais dormira na sua cama de penas na pequena toca em sua terra. Mas sonhou a noite toda com sua própria casa e vagou em seu sonho por todos os cômodos diferentes, procurando algo que não conseguia achar nem recordar que aparência tinha. 7. Acomodações esquisitas. Na manhã seguinte, Bilbo acordou com o sol do começo da manhã em seus olhos. De um salto foi olhar a hora e colocar seu bule no fogão, e descobriu que não estava em casa, afinal. Assim, sentou-se e desejou em vão um banho e uma escova. Não conseguiu nada disso, nem chá, nem torrada, nem bacon para seu café da manhã, só cordeiro e coelho frios. E depois disso tinha de se preparar para a nova partida. Dessa vez, deixaram que subisse nas costas de uma águia e se segurasse entre as asas dela. O ar passava rápido em volta de Bilbo, e ele fechou os olhos. Os anãos estavam gritando a deuses e prometendo recompensar o Senhor das Águias se algum dia pudessem, enquanto iam subindo 15 grandes aves da encosta da montanha. O sol ainda estava perto da beira leste das coisas. Era uma manhã fresca e havia brumas nos vales e nas cavas que se enlaçavam aqui e ali à volta dos picos e pináculos dos montes. Bilbo abriu um olho para espiar e viu que as aves já estavam bem alto e que o mundo estava muito longe e que as montanhas iam ficando atrás deles na distância. Fechou os olhos de novo e segurou com mais força. Não belisque, disse a águia. Não precisa ficar assustado feito um coelho.
mesmo se parecendo bastante com um, é uma bela manhã com pouco vento. O que é melhor do que voar? Bilbo teria gostado de responder. Um banho quente e um café da manhã tardio no gramado depois. Mas achou melhor não falar nada de nada e se segurar com um tiquinho menos de força. Depois de um bom tempo, as águias devem ter visto o ponto que desejavam alcançar, mesmo daquela grande altura, pois começaram a descer, circulando em grandes espirais. Fizeram isso por bastante tempo, e, por fim, o hobbit abriu os olhos de novo. A terra estava bem mais próxima, e abaixo deles havia árvores que pareciam carvalhos e olmos, e amplas pradarias, e um rio que corria em meio a tudo isso. Mas, projetando-se do chão, bem no caminho do riacho que se enrolava em torno dela, havia uma grande rocha, quase uma colina de pedra, como um último posto avançado das montanhas distantes, ou um enorme pedaço delas jogado milhas adentro da planície por algum gigante entre gigantes. Rapidamente, então, até o topo dessa rocha, as águias voejaram, uma a uma, e lá deixaram seus passageiros. Sigam bem, gritaram, aonde quer que sigam, até que seus ninhos os recebam no fim da jornada. Essa é a coisa educada a se dizer entre águias. E o vento sob suas asas possa levá-las aonde o sol navega e a lua caminha, disse Gandalf, que sabia a resposta correta. E assim se despediram. E, embora o Senhor das Águias tenha se tornado, em dias que vieram depois, o rei de todas as aves, usando uma coroa de ouro, e seus 15 capitães, colares de ouro, feitos com o ouro que os anãos lhe deram, Bilbo nunca mais os viu de novo, exceto muito alto e ao longe, na Batalha dos 5 Exércitos. Mas, como isso aparece no fim desta história, não diremos mais nada a respeito por enquanto. Havia um espaço plano no topo da colina de pedra, e um caminho bem desgastado, com muitos degraus, que descia até o rio, através do qual um val com enormes pedras planas levava até a campina do outro lado do riacho. Havia uma pequena caverna, limpa, com um chão de pedrinhas, no pé dos degraus, e perto da extremidade do val pedregoso. Foi ali que o grupo se reuniu e discutiu o que deveriam fazer. Meu propósito sempre foi trazer todos vocês em segurança, se possível, através das montanhas, disse o mago. E agora, por meio de bom planejamento e boa sorte, foi o que consegui. De fato, agora estamos um bom pedaço mais para o leste do que jamais pretendi chegar com vocês, pois, afinal, esta não é a minha aventura. Pode ser que eu apareça de novo antes que tudo esteja encerrado, mas, nesse meio tempo, tenho outros negócios urgentes para tratar. Os anãos gemeram e se mostraram muitíssimo consternados, e Bilbo chorou. Tinha começado a achar que Gandalf ia acompanhá-los no caminho todo e sempre estaria por perto para ajudá-los a sair de dificuldades. Eu não vou desaparecer neste exato instante, disse ele. Posso lhes dar 1 ou 2 dias mais. Provavelmente posso lhes ajudar a sair de seu atual apuro, e eu mesmo preciso de um pouco de ajuda. Não temos nenhuma comida e nenhuma bagagem e nenhum pônei para montar, e vocês não sabem onde estão. Ora, isso eu posso lhes contar. Vocês ainda estão algumas milhas ao norte da trilha que deveriam estar seguindo, se não tivéssemos deixado o passo da montanha com pressa. Muito poucas pessoas vivem nestas partes, a menos que tenham vindo para cá desde a última vez que passei por aqui, o que já faz alguns anos. Mas há alguém
que eu sei que vive não muito longe. Esse alguém fez os degraus na grande rocha, a carrocha, como creio que ele a chama. Ele não vem até aqui com frequência, certamente não durante o dia, e não vale a pena esperar por ele. De fato, seria muito perigoso. Precisamos ir procurá-lo. E se tudo for bem no nosso encontro, acho que irei embora e, como as águias, desejarei que vocês sigam bem aonde quer que sigam. Imploraram para que ele não os deixasse. Ofereceram-lhe ouro de dragão e pratas e joias, mas ele não mudou de ideia. Veremos, disse Gandalf. E acho que já tenho direito a um pouco de seu ouro de dragão, quando vocês estiverem com ele. Depois disso, pararam de argumentar. E então tiraram as roupas e se banharam no rio, que era raso e claro e pedregoso no val. Quando se secaram ao sol, que agora estava forte e quente, sentiram-se renovados, ainda que doloridos e com um pouco de fome. Logo cruzaram o val, carregando o hobbit, e depois começaram a marchar pela grama alta e verdejante, passando pelas fileiras de carvalhos de largos braços e olmos altos. — E por que chamam aquela pedra de carrocha? — perguntou Bilbo, andando do lado do mago. — Ele a chama de carrocha, porque carrocha é a palavra que usa para ela. Ele chama essas coisas desse tipo de carrochas, e essa é a carrocha, porque é a única perto da casa dele, e ele a conhece bem. — Quem a chama disso? Quem a conhece? — O alguém do qual falei, uma pessoa muito grande. Todos vocês têm de ser muito educados quando eu apresentá-los a ele. Vou apresentá-los devagar, 2 a 2, acho eu. E vocês têm de tomar cuidado para não irritá-lo, ou só os céus sabem o que pode acontecer. Ele pode ser assustador quando está com raiva, embora seja bastante gentil se estiver de bom humor. Mas aviso que ele fica com raiva facilmente. Os anãos se achegaram todos quando ouviram o mago falando assim com Bilbo. — Essa é a pessoa cuja casa você está nos levando agora? — perguntaram. — Não poderia achar alguém de temperamento mais fácil? Não seria melhor você explicar tudo com um pouco mais de clareza? E assim por diante. — Sim, certamente é. Não poderia. E eu estava explicando com muito cuidado, respondeu o mago zangado. Se precisam saber mais, o nome dele é Beorn. Ele é muito forte e é um troca-peles. — Quê? É um peleteiro? Um homem que chama coelhos de caçapos quando não transforma as peles deles nas de esquilos? — perguntou Bilbo. — Meus bons e gentis céus! Não, disse Gandalf. Não seja um tolo, senhor bolseiro, se conseguir evitar. E em nome de todas as maravilhas, não use a palavra peleteiro de novo enquanto estiver em um raio de 100 milhas da casa dele. Muito menos tapete, capa, estola, regalo, nem nenhuma outra palavra infeliz desse tipo. Ele é um troca-peles. Ele troca de pele. Às vezes é um enorme urso negro, às vezes é um homem de cabelos negros grande e forte, com braços enormes e uma grande barba. Não posso lhe dizer muito mais que isso, embora já deva ser o suficiente. Alguns dizem que ele é um urso que descende dos grandes e antigos ursos das montanhas, que viviam lá antes que os gigantes chegassem. Outros dizem que ele é um homem, descendente dos primeiros homens que viviam aqui antes que Smaug ou os outros dragões chegassem a esta parte do mundo, e antes que os goblins chegassem às colinas vindos do norte.
Não sei dizer, embora imagine que a segunda história seja a verdadeira. Ele não é o tipo de pessoa a quem se pode fazer perguntas. De qualquer modo, ele não está sob nenhum encantamento, exceto dele mesmo. Vive num bosque de carvalhos e tem uma grande casa de madeira. E, na forma de homem, tem gado e cavalos que são quase tão maravilhosos quanto o próprio Beorn. Trabalham para ele e conversam com ele. Beorn não os come, nem caça ou devora animais selvagens. Tem colmeias e mais colmeias de grandes abelhas ferozes e subsiste comendo principalmente creme e mel. Na forma de urso, desloca-se por grandes distâncias. Uma vez o vi sentado sozinho no topo da carroça à noite, observando a lua descer na direção das montanhas nevoentas, e o ouvi rosnar na língua dos ursos. Chegará o dia em que eles perecerão e eu hei de voltar. É por isso que creio que ele próprio veio das montanhas antigamente. Bilbo e os anãos agora tinham muito sobre o que matutar e não fizeram mais perguntas. Ainda havia um longo caminho à frente deles. Encosta acima e vale abaixo avançaram. Ficou muito quente. Às vezes, descansavam sob as árvores, e nessas horas Bilbo se sentia tão faminto que teria comido bolotas de carvalho, se elas já estivessem maduras o suficiente para terem caído ao chão. Já era o meio da tarde quando eles notaram que grandes aglomerados de flores tinham começado a aparecer, todas do mesmo tipo juntas, como se tivessem sido plantadas. Havia principalmente trevos, canteiros ondulantes de trevo vermelho e trevo roxo, e amplos trechos de trevo branco, baixinhos, de cheiro doce como mel. Havia um zumbido, um zunido e um resmungo no ar. Abelhas pairavam por todo lugar. E que abelhas! Bilbo nunca tinha visto nada parecido com elas. Se uma dessas me picasse, pensou ele, eu incharia até ficar com o dobro do meu tamanho. Eram maiores do que grandes vespas. Os zangões eram um bocado maiores que o seu dedão, e as faixas amarelas em seus corpos negros e rotundos brilhavam como ouro fulgurante. Estamos chegando perto, disse Gandalf. Estamos na beira dos pastos de abelhas dele. Depois de algum tempo, chegaram a um cinturão de carvalhos muito altos e antigos. E depois deles havia uma sebe alta de espinheiros, através da qual não se podia ver nada, nem passar. É melhor vocês esperarem aqui, disse o mago aos anãos. E quando eu chamar ou assoviar, comecem a vir atrás de mim. Vocês verão o caminho que vou seguir, mas só em duplas. Vejam bem, uns 5 minutos entre cada dupla de vocês. Bombur é o mais gordo, e vai valer por 2. É melhor que ele venha sozinho e por último. Vamos, senhor bolseiro, há um portão em algum lugar por aqui. E, dizendo isso, ele prosseguiu ao longo da sebe, levando o assustado hobbit com ele. Eles logo chegaram a um portão de madeira, alto e largo, além do qual podiam ver jardins e um conjunto de edifícios baixos de madeira, alguns cobertos de palha e feitos com troncos rústicos. Celeiros, estábulos, armazéns e uma grande casa baixa de madeira. Do lado de dentro, do lado sul da grande sebe, havia filas e filas de colmeias com topos em forma de sino, feitos de palha. O barulho das abelhas gigantes voando de lá para cá e rastejando para dentro e para fora enchia todo o ar.
O mago e o hobbit empurraram o portão pesado e rangente e desceram uma trilha larga na direção da casa. Alguns cavalos muito esbeltos e bem tratados trotaram através da grama e olharam para eles atentamente, com caras muito inteligentes. Depois, lá se foram galopando rumo aos edifícios. Foram contar a ele sobre a chegada de estranhos, disse Gandalf. Logo alcançaram um pátio, do qual 3 paredes eram formadas pela casa de madeira e suas 2 alas compridas. No meio estava um grande tronco de carvalho com muitos galhos cheios de volutas. De pé ali perto havia um homem enorme, com barba e cabelos negros e espessos, e grandes braços e pernas nus com massas de músculos. Estava vestindo uma túnica de lã que ia até os joelhos e se apoiava num grande machado. Os cavalos estavam ao lado dele, com os focinhos na altura de seu ombro. Ah, aqui estão eles, disse aos cavalos. Não parecem perigosos. Podem sair. Deu uma grande risada ribombante, abaixou o machado e se adiantou. Quem são vocês e o que querem? Perguntou Ranzinza, de pé na frente deles, elevando-se bem acima de Gandalf. Quanto a Bilbo, poderia facilmente passar por baixo das pernas dele sem precisar encolher a cabeça para não tocar a franja da túnica marrom do homem. Eu sou Gandalf, disse o mago. Nunca ouvi falar, rosnou o homem. E o que é esse camaradinha? Seguiu, abaixando-se para olhar feio para o hobbit com suas sobrancelhas negras e protuberantes. Esse é o senhor Bolseiro, um hobbit de boa família e reputação ilibada, disse Gandalf. Bilbo fez uma mesura. Não tinha chapéu para tirar e estava dolorosamente consciente de seus muitos botões perdidos. Eu sou um mago, continuou Gandalf. Já ouvi falar de você, ainda que não tenha ouvido falar de mim. Mas talvez tenha ouvido falar de meu bom primo Radagast, que vive perto da fronteira sul de Treva-Mata. Sim, não é um mau sujeito para a média dos magos, creio eu. Costumava vê-lo de vez em quando, disse Beorn. Bem, agora sei quem vocês são, ou quem vocês dizem que são. O que querem? Para dizer a verdade, perdemos nossa bagagem e quase perdemos o caminho e precisamos bastante de ajuda, ou pelo menos de conselho. Posso dizer que nos demos bastante mal com os goblins nas montanhas. Goblins, disse o homem zarrão, menos ranzinza. Opa, então andaram tendo problemas com eles, né? Por que passaram perto deles? Não era nossa intenção. Eles nos pegaram de surpresa à noite num passo que tínhamos de cruzar. Estávamos saindo das terras além oeste e entrando nestes países. É uma história comprida. Então é melhor vocês virem para dentro e me contarem um pouco dela, se não for levar o dia todo, disse o homem, conduzindo-os por uma porta escura que se abria do pátio para o interior da casa. Ao segui-lo, acharam-se num salão amplo, com uma lareira no meio. Embora fosse verão, havia uma fogueira com troncos queimando, e a fumaça estava subindo até os caibros enegrecidos, procurando o caminho para fora através de uma abertura no teto. Passaram por esse salão escuro, iluminado apenas pelo fogo e pelo buraco acima dele, e atravessaram outra porta menor, que dava para uma espécie de varanda, apoiada em postes de madeira feitos com troncos inteiros de árvores.
ficava voltada para o sul e ainda estava quente e cheia da luz do sol poente que chegava até ela e caía dourada sobre o jardim cheio de flores, o qual vinha até bem perto dos degraus. Ali se sentaram em bancos de madeira, enquanto Gandalf começava sua história, e Bilbo balançava as pernas e observava as flores no jardim, imaginando quais poderiam ser seus nomes, já que nunca tinha visto metade delas antes. Eu estava atravessando as montanhas com um amigo ou dois, disse o mago. Ou dois? Só consigo ver um, e bem pequeno, disse Beorn. Bem, para lhe dizer a verdade, não queria incomodá-lo com muitos de nós até descobrir se você estava ocupado. Vou chamá-lo, se me permite. Vá em frente, chame. Então Gandalf deu um longo assobio estridente, e em pouco tempo, Thorin e Dori circularam a casa pela trilha do jardim e se postaram diante deles, com uma profunda reverência. Você quis dizer 1 ou 3, pelo que vejo, disse Beorn. Mas esses aí não são hobbits, são anãos. Thorin, escudo de carvalho, a seu serviço. Dori a seu serviço, disseram os 2 anãos, fazendo a reverência de novo. Não preciso dos seus serviços, obrigado, disse Beorn. Mas imagino que precisem do meu. Não gosto demais de anãos. Mas se é verdade que você é Thorin, filho de Thrain, filho de Thror, creio eu, e que seu companheiro é respeitável e que são inimigos de goblins, e que não pretendem causar nenhum dano nas minhas terras, o que pretendem, aliás? Estão a caminho de visitar a terra de seus pais, ao longe no leste, além de Treva-Mata, afirmou Gandalf. E é inteiramente por acidente que viemos parar nas suas terras. Estávamos atravessando o Passo Alto, que deveria ter nos levado à estrada que fica ao sul da sua região, quando fomos atacados pelos goblins malignos, como eu estava a ponto de lhe contar. Continue contando, então, disse Beorn, que nunca era muito educado. Houve uma tempestade terrível. Os gigantes de pedra estavam fora, atirando rochas, e na entrada do passo buscamos refúgio numa caverna, o Hobbit e eu, e vários de nossos companheiros. Você chama 2 pessoas de vários? Bem, não. Na verdade, havia mais de 2. Onde estão eles? Mortos? Devorados? Foram para casa? Bem, não. Não parecem ter vindo todos quando assobiei. Tímidos, imagino. Veja você, temíamos mesmo que fôssemos muita gente para você receber. Vai em frente e assobie de novo. Parece que me arrumaram uma festa, e 1 ou 2 mais não vão fazer muita diferença, rosnou Beorn. Gandalf assobiou de novo, mas Nori e Ori já estavam lá quase antes de ele parar, pois, se você está lembrado, Gandalf tinha lhes dito para virem em duplas a cada 5 minutos. Olá, disse Beorn. Vieram bem depressa. Onde estavam se escondendo? Venham, meus coelhos da cartola. Nori a seu serviço. Ória, começaram, mas Beorn os interrompeu. Obrigado. Quando eu quiser a sua ajuda, eu peço. Sentem-se e vamos continuar com essa história, ou vai ser hora da ceia antes de ela terminar? Assim que pegamos no sono, continuou Gandalf, uma rachadura na parte de trás da caverna se abriu. Os goblins saíram dela e agarraram o hobbit e os anãos e a nossa tropa de pôneis.
tropa de pôneis? Vocês são o quê? Um circo de cavalinhos? Ou estavam carregando muitos bens? Ou você sempre chama 6 de tropa? Oh, não. Na verdade, havia mais do que 6 pôneis, porque havia mais do que 6 de nós. E, bem, aqui temos mais 2. Bem naquele momento, Balin e Dwalin apareceram e fizeram uma reverência tão profunda que suas barbas varreram o chão de pedra. O homem-zarrão olhou feio no começo, mas eles fizeram o melhor possível para serem terrivelmente educados e continuaram a balançar a cabeça e a se inclinar e se curvar e balançar seus gorros diante dos joelhos, a maneira apropriada entre anãos, até que ele parou de olhar feio e explodiu em uma gargalhada barulhenta. Eles pareciam tão cômicos. Tropa foi a palavra certa, disse Bjorn. Uma ótima trupe cômica. Entrem, meus homens alegres, e quais são seus nomes? Não quero seu serviço neste momento, apenas seus nomes, e depois sentem-se e parem de se balançar. Balin e Dwalin, disseram eles, sem ousar se ofender, e se jogaram no chão com uma cara bastante surpresa. Agora continue de novo, disse Bjorn ao mago. Onde eu estava? Sim! Eu não fui agarrado. Matei um goblin ou 2 com um clarão. Ótimo, rosnou Bjorn. Serve para alguma coisa ser mago, então. E me enfiei pela rachadura antes que fechasse. Fui seguido até o salão principal, que estava apinhado de goblins. O grande goblin estava lá com 30 ou 40 guardas armados. Pensei comigo mesmo, ainda que todos não estivessem acorrentados juntos, o que uma dúzia pode fazer contra tantos? Uma dúzia? Essa é a primeira vez que ouvi chamarem 8 de uma dúzia. Ou você ainda tem mais coelhos que não saíram da cartola? Bem, sim. Parece que temos mais uma dupla aqui agora. Fili e Kili, creio eu, disse Gandalf, quando esses 2 apareceram sorrindo e fazendo mesuras. Já basta! Exclamou Bjorn. Sentem-se e fiquem quietos. Agora continue, Gandalf. Então, Gandalf continuou a história, até que chegou à luta no escuro, à descoberta do portão inferior e ao horror deles quando perceberam que o Sr. Bolseiro tinha se perdido. Nós fizemos a contagem e descobrimos que não havia hobbit. Só 14 de nós tinham sobrado. 14? Essa é a primeira vez que alguém me diz que 10 menos 1 dá 14. Você quer dizer 9? Ou então ainda não me contou os nomes de todos os do seu grupo? Bem, é claro que você ainda não viu Oin e Gloin. E minha nossa, aqui estão eles! Espero que os perdoe por incomodá-lo. Que venham todos rápido! Venham logo, vocês 2, sentem-se! Mas olha aqui, Gandalf. Até agora temos só você mesmo, 10 anãos e um hobbit que se perdeu. E isso só dá 11. Menos um perdido, e não 14. A não ser que magos contem de um jeito diferente de outros povos. Mas agora, por favor, continue a história. Bjorn tentou não mostrar mais do que pudesse evitar. Mas, na verdade, tinha começado a ficar muito interessado. Veja você, nos dias antigos, ele tinha conhecido aquela mesma parte das montanhas que Gandalf estava descrevendo. Ele assentiu e rosnou quando ouviu sobre o reaparecimento do Hobbit, sobre a escapada deles durante o deslizamento de pedra e sobre o círculo de lobos nas matas. Quando Gandalf chegou à parte em que eles escalaram as árvores com os lobos todos embaixo,
Bjorn se levantou, saiu andando em volta e resmungou. Queria ter estado lá. Eu teria dado a eles mais do que fogos de artifício. Bem, disse Gandalf, muito contente de ver que sua história estava causando uma boa impressão. Fiz o melhor que pude. Lá estávamos nós, com os lobos ficando doidos embaixo das nossas árvores e a floresta começando a arder em alguns lugares, quando os goblins desceram das colinas e nos descobriram. Berraram de deleite e cantaram canções zombando de nós. Em 5 abetos, 15 passarinhos... Céus, rosnou Bjorn. Não finja que os goblins não sabem contar, pois sabem. 12 não é 15, eles sabem disso. E eu também. Faltavam ainda Bifur e Bofur. Não me arrisquei a apresentá-los antes, mas aqui estão eles. Bifur e Bofur foram entrando. E eu? Resmungou Bombur, bufando atrás. Ele era gordo e também estava bravo por ter sido deixado por último. Recusou-se a esperar 5 minutos e seguiu imediatamente os outros 2. Bem, agora há 15 de vocês. Já que os goblins sabem contar, suponho que esses sejam todos os que estavam no alto das árvores. Agora talvez possamos terminar essa história sem mais interrupções. O Sr. Bolseiro percebeu então como Gandalf tinha sido esperto. As interrupções, na verdade, tinham feito com que Bjorn ficasse mais interessado na história. E a história o tinha impedido de mandar os anãos embora de cara, como se fossem pedintes suspeitos. Ele nunca convidava a gente para ir à sua casa, se pudesse evitar. Tinha muito poucos amigos, e eles moravam a uma boa distância. E ele nunca convidava mais do que um par deles para ir à sua casa por vez. Agora tinha 15 estranhos sentados em seu alpendre. Na altura em que o mago tinha terminado sua história e contado sobre o resgate feito pelas águias e sobre como todos tinham sido trazidos até a carroça, o sol tinha caído detrás dos picos das montanhas nevoentas e as sombras estavam compridas no jardim de Bjorn. Uma história muito boa, disse ele. A melhor que eu vi em muito tempo. Se todos os pedintes fossem capazes de contar uma história tão boa, pode ser que eu fosse mais gentil com eles. Vocês podem estar inventando tudo, é claro, mas merecem uma ceia pela história de todo modo. Vamos comer alguma coisa. Sim, por favor, disseram todos eles juntos. Muito obrigado. Dentro do salão agora estava bem escuro. Bjorn bateu palmas e eis que entraram 4 belos pôneis brancos e vários cães cinzentos grandes, de corpo comprido. Bjorn disse algo a eles numa linguagem esquisita, semelhante a ruídos de animais transformados em conversa. Eles saíram e voltaram logo, carregando tochas em suas bocas, que eles acenderam no fogo e prenderam em apoios baixos nos pilares do salão em volta da lareira central. Os cães conseguiam ficar de pé, apoiados nas patas traseiras quando desejavam, e carregavam coisas com suas patas da frente. Rapidamente retiraram tábuas e cavaletes das paredes laterais e os montaram perto do fogo. Então se ouviu um bé, 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 e eis que entraram algumas ovelhas brancas como a neve, lideradas por um grande carneiro negro como carvão. Uma delas trazia uma toalha bordada nas pontas com figuras de animais. Outras traziam em seus lombos largos bandejas com tigelas e pratos, e facas e colheres de pau, que os cães pegaram e rapidamente arrumaram nas mesas de cavalete. Essas eram muito baixas, baixas o suficiente para que até mesmo Bilbo se sentasse com conforto.
Ao lado delas, um pônei empurrou 2 bancos baixos com amplos assentos de palha e perninhas curtas e grossas para Gandalf e Thorin, enquanto na outra ponta ele pôs a grande cadeira negra de Beorn, do mesmo feitio, no qual ele se sentava com suas grandes pernas esticadas bem longe sob a mesa. Essas eram as únicas cadeiras que ele tinha em seu salão, e provavelmente eram baixas como as mesas para a conveniência dos animais maravilhosos que o serviam. Onde os demais se sentaram? Eles não foram esquecidos. Os outros pôneis entraram rolando pedaços arredondados de troncos com forma de tambor, aplainados e polidos, e suficientemente baixos até para Bilbo. Assim, logo estavam todos sentados à mesa de Beorn, e o lugar não via tal reunião havia muitos anos. Ali comeram uma ceia ou um jantar, tal como eles não comiam desde que tinham deixado a última casa hospitaleira no oeste e dito adeus a Elrond. A luz das tochas e da lareira bruxuleava em volta deles, e na mesa havia 2 velas altas de cera vermelha. Durante todo o tempo que ficaram comendo, Beorn, com sua voz profunda e rebumbante, contou histórias das terras selvagens daquele lado das montanhas, e especialmente sobre a mata escura e perigosa que se estendia muito ao norte e ao sul, a um dia de cavalgada diante deles, barrando seu caminho para o leste, a terrível floresta de Treva-mata. Os anãos escutavam e sacudiam suas barbas, pois sabiam que logo precisariam se aventurar naquela floresta, e que depois das montanhas, aquele era o pior dos perigos pelos quais tinham de passar antes de chegar à fortaleza do dragão. Quando o jantar terminou, começaram a contar suas próprias histórias, mas Beorn parecia estar ficando sonolento e deu pouca atenção a eles. Falaram principalmente de ouro e prata e joias e da criação de objetos pela arte dos ferreiros. E Beorn não parecia se importar com tais coisas. Não havia objetos feitos de ouro ou prata em seu salão, e poucos, com exceção das facas, eram feitos de algum metal. Sentaram-se à mesa por muito tempo, com suas tigelas de madeira repletas de hidromel. A noite escura chegou do lado de fora. O fogo no meio do salão foi alimentado com madeira nova, e as tochas foram apagadas, e ainda eles continuavam sentados à luz das chamas que dançavam, com os pilares da casa postados altos atrás deles e escuros no topo feito árvores da floresta. Quer fosse por magia ou não, Bilbo pareceu ouvir um som, feito vento nos galhos a passar pelos caibros, e também o piar de corujas. Logo sua cabeça começou a pender de sono, e as vozes pareciam ficar distantes, até que ele acordou assustado. A grande porta rangera e batera. Beorn se fora. Os anãos estavam sentados de pernas cruzadas no chão em volta do fogo, e então começaram a cantar. Alguns de seus versos eram como estes, mas havia muitos mais, e seu canto continuou por um bom tempo. O vento estava na charneca, na mata quieta folha seca, lá sombra havia noite e dia, e escuridão que a tudo cerca. O vento desceu o cerro frio, feito uma onda ele rugiu, galho a gemer, mata a tremer, folhas lançou em assovio.
O vento foi de oeste a leste. Tudo parou no bosque agreste. Sopro feroz que encharco atroz silvou libérrimo em conteste. A grama sibilou vergada, treme a cana de cambulhada. Foi-se o vento no firmamento a deixar nuvem destroçada. Passou pela montanha nua, pelo dragão e a toca sua, por rocha dura em negra altura, onde a fumaça não extenua. Deixou este mundo a voar, no mar da noite a navegar. Do vendaval a lua fez nau, soprou astros a fulgurar. Bilbo começou a cabecear de sono de novo. De repente, levantou-se Gandalf. Para nós é hora de dormir, disse. Para nós, mas não, acho eu, para Beorn. Neste salão podemos descansar inteiros e a salvo. Mas alerto todos vocês a não esquecer o que Beorn disse antes de nos deixar. Não devem ficar vagando lá fora antes de o sol nascer, ou correrão perigo. Bilbo descobriu que as camas já estavam postas na lateral do salão, um tipo de plataforma elevada entre os pilares e a parede externa. Para ele havia um pequeno colchão de palha e cobertores de lã. Ajeitou-se neles muito contente, embora fosse verão. O fogo ardia baixo e ele pegou no sono. Contudo, durante a noite, acordou. O fogo agora tinha virado umas poucas brasas. Os anãos e Gandalf estavam todos dormindo, a julgar por sua respiração. Uma mancha alva no chão vinha da lua alta, que lançava seu olhar através do buraco por onde saía fumaça no teto. Ouviu-se um som de rosnado do lado de fora e um barulho como de um grande animal fuçando a porta. Bilbo ficou imaginando o que seria aquilo, e se podia ser Beorn em forma encantada, e se ele viria até eles como urso para matá-los. Mergulhou nas cobertas, escondeu a cabeça e pegou no sono de novo, por fim, apesar de seus medos. A manhã já avançara quando ele acordou. Um dos anãos tinha caído por cima dele nas sombras onde estava deitado e rolara com um baque da plataforma para o chão. Era Bofur, que estava resmungando a respeito quando Bilbo abriu os olhos. Levante-se, dorminhoco, disse ele, ou não vai sobrar café da manhã para você. Bilbo deu um pulo. Café da manhã? Gritou. Onde está o café da manhã? Na maior parte na nossa barriga, responderam os outros anãos que estavam andando pelo salão. Mas o que sobrou está lá na varanda. Estivemos procurando Beorn desde que o sol nasceu, mas não há sinal dele em lugar algum, embora tenhamos achado o café da manhã posto assim que saímos. Onde está Gandalf? Perguntou Bilbo, mexendo-se para achar algo para comer o mais rápido que conseguisse. Dando uma volta em algum lugar, disseram-lhe. Mas não viu sinal nenhum do mago durante todo aquele dia, até o anoitecer. Um pouco antes do pôr do sol, ele entrou no salão onde o Hobbit e os anãos estavam comendo a ceia, atendidos pelos animais maravilhosos de Beorn, como tinha acontecido durante todo o dia. De Beorn, eles não tinham visto e ouvido nem sinal desde a noite anterior, e estavam começando a ficar intrigados.
Onde está nosso anfitrião? E onde você mesmo esteve o dia todo? Gritaram eles todos. Uma pergunta por vez, e nenhuma até depois da ceia. Não comi nada desde o café da manhã. Por fim, Gandalf pôs de lado seu prato e seu jarro. Ele tinha comido 2 pães inteiros, com massa de manteiga e mel e coalhada, e bebido pelo menos 1 litro de hidromel. E pegou seu cachimbo. Vou responder a segunda pergunta primeiro, disse ele. Mas minha nossa, este é um lugar esplêndido para anéis de fumaça. De fato, por muito tempo, não conseguiram tirar mais nada dele, pois estava muito ocupado, mandando que anéis de fumaça ficassem se esquivando ao redor dos pilares do salão, transformando-os em todos os tipos de formas e cores diferentes. E, afinal, fazendo com que perseguissem uns aos outros por um buraco no teto. Deviam ter uma aparência muito esquisita, vistos de fora, pipocando no ar um depois do outro, verdes, azuis, vermelhos, cinza-prateados, amarelos, brancos, grandes, pequenos se esquivando por dentro dos grandes e se juntando em forma de 8 e disparando feito um bando de aves na distância. Andei seguindo pegadas de urso, disse por fim. Deve ter acontecido um belo encontro de ursos aqui fora na noite passada. Logo vi que Bjorn não teria como produzir todas as pegadas. Havia um número demasiado grande delas, e tinha vários tamanhos também. Eu diria que havia ursos pequenos, ursos maiores, ursos normais e ursos gigantescamente grandes, todos dançando lá fora do começo da noite até quase a aurora. Vieram de quase todas as direções, exceto do oeste, do outro lado do rio, das montanhas. Naquela direção só havia um conjunto de pegadas, nenhuma delas vindo, apenas as que saíam daqui. Segui essas até a carrocha. Lá elas desapareceram no rio, mas a água era funda demais e forte, no ponto além da rocha, para que eu atravessasse. É até fácil, como vocês se lembram, chegar da margem de cá até a carrocha pelo val, mas do outro lado há uma ravina alta defronte a um canal com redemoinhos. Tive de andar várias milhas antes de achar um ponto onde o rio era largo e raso o suficiente para que eu conseguisse entrar nele e nadar. E então, mais algumas milhas de volta para achar as pegadas de novo. Nessa altura estava tarde demais para que eu pudesse segui-las por muito tempo. Iam em linha reta, na direção dos bosques de pinheiros, do lado leste das montanhas nevoentas, onde foi a nossa agradável festinha com os wargs da noite de anteontem. E agora acho que já respondi sua primeira pergunta também, terminou Gandalf, e ficou sentado por muito tempo em silêncio. Bilbo achou que sabia o que o mago queria dizer. "O que havemos de fazer?" gritou. "Se ele trouxer todos os wargs e os goblins até aqui, vamos todos ser capturados e mortos. Achei que você tinha dito que ele não era amigo deles." "Foi o que eu disse. E não seja bobo. É melhor você ir para a cama. Seu juízo está com sono." O hobbit se sentiu bastante arrasado, e como não parecia haver nada mais a fazer, foi mesmo para a cama. E enquanto os anãos ainda estavam cantando suas canções, ele pegou no sono, ainda matutando na sua cabecinha a questão de Bjorn, até que sonhou um sonho no qual centenas de ursos negros dançavam lentas e pesadas danças, girando e girando ao luar no pátio. Então acordou quando todos os demais estavam dormindo, e ouviu os mesmos sons de arranhar, fuçar, cheirar e rosnar de antes. Na manhã seguinte, foram todos despertados pelo próprio Bjorn.
Então, aqui estão todos vocês ainda, disse ele. Pegou o hobbit e riu. Não foram comidos por wargs ou goblins ou ursos perversos até agora, pelo que vejo. E cutucou o colete do Sr. Bolseiro de modo muito desrespeitoso. Coelhinho está ficando vistoso e gordo de novo, comendo pão e mel, gargalhou ele. Venha comer um pouco mais. Assim, foram todos tomar o café da manhã com ele. Bjorn estava muitíssimo alegre, para variar. De fato, parecia gozar de um humor esplendidamente bom e fez todos rirem com suas histórias engraçadas. E nem precisaram ficar imaginando muito onde ele tinha estado ou por que estava sendo tão simpático com eles, porque ele próprio lhes contou tudo. Tinha atravessado o rio e voltado às montanhas, e a partir disso você consegue supor que ele conseguia viajar rápido, pelo menos na forma de urso. Vendo a clareira dos lobos queimada, ele logo descobriu que aquela parte da história deles era verdadeira, mas tinha descoberto mais do que isso. Pegara um warg e um goblin que vagavam pelas matas. Desses, ele obteve notícias. As patrulhas goblins ainda andavam caçando os anãos junto com os wargs e estavam ferozmente irritadas por causa da morte do grande goblin e também por causa da queima do focinho do lobo-chefe e da morte causada pelo fogo do mago de muitos de seus maiores serviçais. Foi isso que lhe contaram quando os forçou a falar, mas ele supôs que havia mais perversidade do que isso sendo planejada, e que uma grande incursão de todo o exército goblin com seus aliados lobos aconteceria em breve nas terras sob a sombra das montanhas, para achar os anãos ou para buscar vingança contra os homens e as criaturas que viviam lá, os quais, pensavam eles, deviam estar abrigando o grupo. Era uma boa história aquela lá de vocês, disse Bjorn. Mas gosto ainda mais dela agora, que sei que é verdadeira. Precisam me perdoar por não confiar na sua palavra. Se morassem perto da beira de Treva Mata, não confiariam na palavra de ninguém que não conhecesse tão bem quanto um irmão, ou melhor. De todo jeito, só posso dizer que me apressei a voltar para casa o mais rápido que pude para verificar se estavam seguros e para lhes oferecer qualquer ajuda que eu possa dar. Hei de pensar melhor dos anãos depois disso. Mataram o grande goblin. Mataram o grande goblin, gargalhou ferozmente consigo mesmo. O que você fez com o goblin e o warg? Perguntou Bilbo de repente. Venham ver, disse Bjorn, e eles o seguiram e deram a volta na casa. Uma cabeça de goblin estava espetada do lado de fora do portão, e uma pele de warg tinha sido pregada numa árvore ali perto. Bjorn era um inimigo feroz, mas agora era amigo deles, e Gandalf achou que seria sábio lhe contar toda a história deles e a razão de sua jornada, para que pudessem conseguir o máximo de ajuda que ele fosse capaz de oferecer. Eis o que ele prometeu fazer por eles. Providenciaria pôneis para cada um do grupo e um cavalo para Gandalf, para a jornada deles até a floresta, e ofereceria comida capaz de durar por semanas, se tivessem cuidado, e empacotada de modo a ser o mais fácil possível de carregar. Nozes, farinha, jarros selados de frutas secas e potes vermelhos de barro com mel, bem como bolos assados 2 vezes, que não estragariam durante muito tempo, e que, se comidos aos poucos, iriam ajudá-los a marchar por longas distâncias.
A maneira de assar esses bolos era um de seus segredos, mas havia mel neles, como na maioria de seus alimentos, e eles eram gostosos de comer, embora dessem sede. Água, disse ele, não precisariam carregar desse lado da floresta, pois havia ribeirões e fontes ao longo da estrada. Mas seu caminho através de Treva-Mata é sombrio, perigoso e difícil, disse. Não é fácil achar água lá, nem comida. Ainda não chegou a época das castanhas, embora talvez ela chegue e passe de fato antes que vocês cheguem ao outro lado. E as castanhas são praticamente tudo que se pode comer ali. Lá dentro, as coisas silvestres são sombrias, esquisitas e selvagens. Vou providenciar odres para carregar água e vou lhes dar alguns arcos e flechas. Mas duvido muitíssimo que qualquer coisa que achem em Treva-Mata seja limpa o suficiente para comer ou beber. Há um único riacho lá, pelo que sei, negro e caudaloso, que atravessa a trilha. Dele vocês não devem beber nem se banhar nele, pois ouvi dizer que carrega encantamento e um grande torpor e ouvido. E nas sombras obscuras daquele lugar não creio que conseguirão ferir presa alguma, limpa ou imunda, sem se desviar da trilha. Isso vocês não devem fazer, por razão nenhuma. São esses os conselhos que posso lhes dar. Além da borda da floresta, não posso ajudar muito. Terão de se fiar na sua sorte, na sua coragem e na comida que estou mandando com vocês. No portal da floresta devo pedir que mandem de volta meu cavalo e meus pôneis, mas desejo que tenham sucesso e minha casa está aberta para vocês se algum dia voltarem por este caminho de novo. Agradeceram, é claro, com muitas reverências, com o balançar de seus capuzes e muitos a seu serviço ao mestre dos vastos salões de madeira. Mas o ânimo deles naufragou ao ouvir suas palavras graves, e todos sentiam que a aventura seria muito mais perigosa do que tinham pensado, enquanto o tempo todo, mesmo se passassem por todos os perigos da estrada, o dragão estaria esperando por eles no fim. Durante toda aquela manhã, ficaram ocupados com os preparativos. Logo depois do meio-dia, comeram com Beorn pela última vez, e depois da refeição, subiram as montarias que lhes emprestou e, com muitos adeuses, saíram cavalgando de seu portão num bom ritmo. Assim que deixaram para trás as sebes altas a leste das terras cercadas de Beorn, viraram para o norte e então seguiram no rumo noroeste. Seguindo o conselho dele, não estavam mais tentando chegar à estrada principal da floresta ao sul de sua terra. Se tivessem seguido pelo passo, seu caminho acabaria por levá-los a descer um riacho das montanhas que se juntava ao grande rio várias milhas ao sul da Carrocha. Naquele ponto havia um val fundo que poderiam ter atravessado, se ainda estivessem com seus pôneis, e depois dele uma trilha que levava às bordas da mata e ao começo da antiga estrada da floresta. Mas Beorn avisara que aquele caminho agora era usado com frequência pelos goblins, enquanto a própria estrada da floresta, ele tinha ouvido dizer, estava coberta de vegetação e em desuso na ponta leste, e levava a pântanos intransitáveis, nos quais os caminhos havia muito tinham se perdido. Essa saída leste também sempre tinha ficado muito ao sul da Montanha Solitária, o que faria com que ainda tivessem que fazer uma marcha longa e difícil para o norte quando chegassem ao outro lado. Ao norte da Carrocha, a beira da Treva-Mata ficava mais perto das bordas do grande rio, e, embora ali as montanhas também estivessem mais próximas, Beorn lhes aconselhou a seguir esse caminho, pois,
Num lugar a alguns dias de cavalgada ao norte da carrocha, ficava o portal de uma trilha pouco conhecida, que atravessava a treva-mata e levava de modo quase direto à montanha solitária. Os goblins, dissera Bjorn, não ousarão cruzar o grande rio ao longo de 100 milhas ao norte da carrocha, nem chegar perto da minha casa, que está bem protegida à noite. Mas eu cavalgaria rápido se fosse vocês, pois se eles fizerem sua incursão logo, vão cruzar o rio mais ao sul e varrerão toda a borda da floresta para tentar barrar vocês, e orcs correm mais rápido do que pôneis. Ainda assim é mais seguro irem pelo norte, ainda que pareçam estar voltando para perto das fortalezas deles, pois isso é o que eles menos esperam, e terão de cavalgar mais para pegar vocês. Sigam agora, o mais rápido que puderem. Foi por isso que agora estavam cavalgando em silêncio, galopando onde quer que o terreno fosse cheio de relva suave, com as montanhas escuras à esquerda e à distância a linha do rio com suas árvores chegando cada vez mais perto. O sol acabara de se voltar para o oeste quando tinham começado a viagem, e até o anoitecer lançava raios dourados pela terra em volta deles. Era difícil pensar em goblins perseguidores, e quando muitas milhas já tinham ficado para trás depois da casa de Bjorn, começaram a conversar e a cantar de novo, e a esquecer a trilha sombria da floresta que estava à frente deles. Mas, ao anoitecer, quando veio o lusco-fusco e os picos das montanhas brilharam ao pôr do sol, montaram acampamento e estabeleceram uma guarda, e a maioria deles dormiu de modo inquieto, com sonhos nos quais se ouviam os uivos de lobos caçando e os gritos de goblins. Ainda assim, a manhã seguinte raiou clara e bela de novo. Havia uma bruma, como a de outono, branca sobre o chão, e o ar estava gélido, mas logo o sol se ergueu vermelho no leste e as brumas desapareceram. E enquanto as sombras ainda estavam compridas, eles partiram de novo. Assim cavalgaram então por mais 2 dias, e durante todo esse tempo não viram nada além de grama e flores e aves e árvores espaçadas, e, ocasionalmente, pequenos bandos de veados vermelhos pastando ou sentados à sombra ao meio-dia. Às vezes Bilbo viu os chifres dos machos que se projetavam da grama alta, e no começo pensou que eram galhos mortos de árvores. Naquela terceira tarde estavam tão ansiosos para ir em frente, pois Bjorn dissera que deveriam alcançar o portal da floresta no começo do 4º dia, que continuaram a seguir em frente depois do crepúsculo e ao longo da noite, sob a lua. Conforme a luz sumia, Bilbo pensou ver ao longe, à direita ou à esquerda, a forma vaga de um grande urso que andava na mesma direção. Mas, se ousava mencionar isso para Gandalf, o mago apenas dizia: Quieto! Não dê atenção a isso. No dia seguinte continuaram antes da aurora, embora a noite tivesse sido curta. Assim que houve luz, conseguiram ver a floresta como se estivesse vindo a encontrá-los, ou, à sua espera, como uma muralha negra e mal encarada diante deles. O terreno começou a ficar inclinado, e para o hobbit parecia que um silêncio começara a se estender por cima deles. Os pássaros começaram a cantar menos. Não apareciam mais veados, nem mesmo coelhos podiam ser vistos. À tarde tinham alcançado as fímbrias de treva-mata e se puseram a descansar quase que debaixo dos grandes galhos que se projetavam de suas árvores mais externas. Os troncos eram enormes e nodosos, os ramos retorcidos,
as folhas escuras e compridas. A era crescia em cima delas e se arrastava pelo chão. Bem, aqui está Treva-mata, disse Gandalf, a maior das florestas do mundo setentrional. Espero que gostem da aparência dela. Agora precisam mandar de volta esses excelentes pôneis que vocês emprestaram de Beorn. Os anãos estavam inclinados a resmungar quanto a isso, mas o mago lhes disse que eram uns tolos. Beorn não está tão longe quanto vocês parecem pensar. E é melhor que mantenham suas promessas de qualquer modo, pois como inimigo ele é terrível. Os olhos do Sr. Bolseiro são mais aguçados que os de vocês. Caso não tenham visto toda a noite depois de escurecer um grande urso que nos acompanhava, ou se sentava ao longe ao luar, observando nossos acampamentos. Não só para guardá-los e guiá-los, mas para ficar de olho nos pôneis também. Beorn pode ser seu amigo, mas ele ama seus animais como se fossem seus filhos. Não imaginam quanta bondade ele lhes mostrou ao deixar que anãos os cavalgassem por tanta distância e tão rápido, nem o que aconteceria a vocês se tentassem levá-los para dentro da floresta. E quanto ao cavalo, então? Disse Thorin. Você não falou em mandá-lo de volta. Não falei, porque não vou mandá-lo de volta. E quanto à sua promessa, então? Eu cuido disso. Não vou mandar o cavalo de volta, vou montá-lo. Então souberam que Gandalf ia deixá-los bem na beira de Treva-mata, e entraram em desespero. Mas nada do que dissessem podia fazê-lo mudar de ideia. Ora, já falamos sobre tudo isso antes, quando pousamos na carroça, disse ele. Não adianta discutir. Tenho, como já lhes disse, um negócio urgente a tratar no sul, e já estou atrasada por ficar tendo trabalho com vocês, pessoal. Pode ser que nos encontremos antes que tudo termine, e por outro lado pode ser que isso não aconteça. Vai depender da sua sorte e da sua coragem e bom senso. E estou mandando o Sr. Bolseiro com vocês. Já lhes disse antes que ele contém mais do que vocês imaginam, e vocês vão descobrir isso em breve. Portanto, anime-se, Bilbo, e não fique com essa cara de tristeza. Animem-se, Thorin e companhia. Esta é a sua expedição, afinal de contas. Pensem no tesouro que virá no fim e esqueçam a floresta e o dragão, pelo menos até amanhã de manhã. Quando o tal amanhã de manhã chegou, ele ainda disse a mesma coisa. Assim, agora não havia mais nada a fazer senão encher os odres de água numa fonte límpida que acharam perto do portal da floresta e tirar os fardos dos pôneis. Distribuíram os pacotes do modo mais justo que puderam, embora Bilbo achasse que sua parte era enormemente pesada e não gostasse de jeito nenhum da ideia de se arrastar por milhas e milhas com tudo aquilo nas costas. Não se preocupe, disse Thorin. Vai ficar mais leve logo, até demais. Suponho que em breve todos vamos desejar que nossos pacotes estivessem mais pesados quando a comida começar a escassear. Então, afinal, disseram adeus a seus pôneis e viraram as cabeças deles na direção de casa. Lá se foram eles, trotando felizes, parecendo muito contentes de dar as costas para a sombra de Treva-mata. Conforme iam embora, Bilbo podia jurar que uma coisa semelhante a um urso deixou a sombra das árvores e foi bamboleando rápido atrás deles. Era hora de Gandalf também dizer adeus. Bilbo se sentou no chão, sentindo-se muito infeliz e desejando estar junto do mago em seu grande cavalo. Tinha adentrado só um pouco a floresta depois do café da manhã, que tinha sido bem fraco, e lá dentro a coisa parecia ser tão escura de manhã quanto à noite, com um ar cheio de segredo. Uma sensação de que há algo observando e esperando.
dissera a si mesmo. Adeus, disse Gandalf a Thorin. E adeus a vocês todos, adeus. Direto através da floresta é o seu caminho agora. Não se desgarrem da trilha. Se o fizerem, a chance de que vocês a encontrem de novo e saiam de Treva-mata é de 1 em 1000. E então, não suponho que eu, nem mais ninguém, chegue a vê-los de novo. Temos mesmo de atravessar a mata? Gemeu o hobbit. Sim, tem, disse o mago. Se quiserem chegar ao outro lado, ou atravessam, ou desistem de sua demanda. E não vou permitir que volte atrás agora, Sr. Bolseiro. Fico envergonhado pelo senhor por pensar nisso. Você tem de tomar conta de todos esses anãos para mim, riu-se ele. Não, disse Bilbo. Não foi o que eu quis dizer. Quero dizer, não há como dar a volta. Se você não se importar em sair do seu caminho umas 200 milhas para o norte e 2 vezes isso para o sul. Mas você não acharia uma trilha segura mesmo assim? Não há trilhas seguras nesta parte do mundo. Lembre-se de que você está do outro lado da borda do ermo agora e vai encarar todo tipo de diversão aonde quer que for. Antes que conseguisse dar a volta em Treva-mata pelo norte, estaria bem no meio das encostas das Montanhas Cinzentas, e elas estão simplesmente cheias de goblins, hobgoblins e orques do pior naipe. Antes que conseguisse dar a volta nela pelo sul, entraria na terra do necromante. E até você, Bilbo, não precisa que eu lhe conte histórias sobre aquele feiticeiro das trevas. Não o aconselho a chegar nem perto dos lugares observados pela torre escura dele. Fiquem na trilha da floresta, mantenham um bom ânimo, esperem o melhor e, com uma tremenda dose de sorte, pode ser que saiam algum dia e vejam os pântanos compridos estendidos abaixo de vocês. E, além deles, alta no leste, a montanha solitária, onde o bom e velho Smaug vive, embora eu torça para que ele não esteja esperando vocês. Muito reconfortante da sua parte, com certeza, rosnou Thorin. Adeus. Se não vai vir conosco, é melhor ir embora sem mais nenhuma conversa. Adeus, então. E adeus mesmo, disse Gandalf, e virou seu cavalo galopando rumo ao oeste. Mas não conseguiu resistir à tentação de ficar com a última palavra. Antes que não fosse mais possível ouvi-lo, ele se voltou, colocou as mãos em concha na boca e gritou para eles. Ouviram sua voz chegar fraca. Adeus! Sejam bonzinhos, cuidem-se e não saiam da trilha! Então galopou para longe e logo se perdeu de vista. Adeus e vá embora! Grunhiram os anãos, ainda mais bravos porque realmente estavam cheios de desânimo por ficar sem ele. Agora começava a parte mais perigosa de toda a jornada. Cada um deles ajeitou o fardo pesado e o odre de água que lhe cabia, e dando as costas para a luz que cobria as terras de fora, mergulhou na floresta. 8. Moscas e aranhas. Caminhavam em fila única. A entrada da trilha era como uma espécie de arco que levava a um túnel sombrio, formado por 2 grandes árvores que se apoiavam uma na outra, muito velhas e demasiado estranguladas por era e cobertas de líquen para que conseguissem produzir mais do que umas poucas folhas enegrecidas. A trilha propriamente dita era estreita e serpenteava em meio aos troncos. Em pouco tempo, o brilho do portal virou um buraquinho de luz lá atrás, e a quietude se tornou tão profunda
que os pés deles pareciam martelar o chão enquanto todas as árvores se inclinavam na direção deles e escutavam. Conforme seus olhos se acostumavam à meia luz, conseguiam enxergar um pouco de cada lado do caminho, numa espécie de névoa verde escura. Ocasionalmente, um raio delgado de sol que tinha a sorte de se esgueirar por alguma abertura nas folhas lá em cima e ainda mais sorte de não ser barrado pelos galhos emaranhados e ramos amarfanhados mais embaixo, vazava fino e brilhante diante deles. Mas isso era raro, e logo cessou de todo. Havia esquilos negros na mata. Conforme os olhos aguçados e curiosos de Bilbo se acostumavam a enxergar as coisas ali, ele conseguia ter vislumbres dos bichos passando furtivos pela trilha e se escondendo atrás de troncos. Havia ruídos esquisitos também, grunhidos, remexidos e zunidos nos arbustos e em meio às folhas, que formavam uma pilha de espessura interminável em certos lugares do chão da floresta. Mas o que estava fazendo os ruídos, ele não conseguia ver. As coisas mais nojentas que viam eram as teias de aranha. Teias escuras e densas, com fios extraordinariamente grossos, muitas vezes estendidas de árvore a árvore, ou emaranhadas nos galhos mais baixos de ambos os lados deles. Nenhuma se estendia através da trilha, mas se isso era porque alguma magia mantinha limpa ou, por alguma outra razão, eles não conseguiam adivinhar. Não demorou muito para que eles começassem a odiar a floresta de modo tão fervoroso quanto odiaram os túneis dos goblins. E ela parecia oferecer ainda menos esperança de chegar ao fim. Mas eles tinham de continuar e continuar, muito depois de estarem doentes de vontade de ver o sol e o céu e de ansiar pela sensação do vento em seus rostos. Não havia nenhum movimento de ar debaixo do dossel da floresta, e ali era perpetuamente parado e escuro e abafado. Até os anãos, que estavam acostumados a abrir túneis e a viver por vezes durante longos períodos sem ver a luz do sol, sentiram o baque. Mas o hobbit, que gostava de tocas como um lugar para construir casas, mas não no qual passar dias de verão, sentiu que estava sendo sufocado lentamente. As noites eram o pior. Nelas ficava escuro como breu. Não o que você chamaria de escuro como breu, mas realmente um breu. Tão negro que você realmente não conseguiria ver nada. Bilbo tentou balançar a mão na frente do nariz, mas não conseguia ver nada mesmo. Bem, talvez não seja verdade dizer que eles não conseguiam ver nada. Dava para ver olhos. Dormiam todos amontoados juntos e se revezavam para vigiar. E quando era a vez de Bilbo, ele conseguia ver bruxuleios na escuridão ao redor deles, e às vezes pares de olhos amarelos ou vermelhos ou verdes o encaravam de uma distância curta, e então lentamente se esvaneciam e desapareciam, e devagar apareciam brilhando de novo em outro lugar, e às vezes chamejavam um dos galhos bem em cima dele. Isso era muitíssimo aterrorizante. Mas os olhos de que ele menos gostava eram de um tipo horrível, pálido e bulboso. Olhos de insetos, pensou. Não olhos de animais, só que são grandes demais. Embora ainda não fizesse muito frio, eles tentaram acender fogueiras durante a noite, mas logo desistiram. A fogueira parecia atrair centenas e centenas de olhos ao redor deles,
embora as criaturas, o que quer que elas fossem, tomassem cuidado para nunca deixar seus corpos aparecerem à luz fraca das chamas. Pior ainda, o fogo atraiu milhares de mariposas cinza escuras e negras, algumas tão grandes quanto a sua mão, voejando e girando ao redor das orelhas deles. Não conseguiam suportar isso, nem os morcegos enormes, negros feito uma cartola. Assim, desistiram das fogueiras e passaram a se sentar de noite, cochilando naquela escuridão enorme e inquietante. Tudo isso continuou pelo que, para o hobbit, pareceram eras e mais eras. E ele estava sempre com fome, pois tomava um cuidado extremo com suas provisões. Mesmo assim, conforme os dias seguiam aos dias, e ainda assim a floresta parecia exatamente a mesma, começaram a ficar ansiosos. A comida não duraria para sempre. Já estava de fato começando a escassear. Tentaram caçar os esquilos e desperdiçaram muitas flechas antes de darem um jeito de abater um na trilha. Mas, quando o assaram, a carne ficou com um gosto horrível e eles não caçaram mais esquilos. Também estavam com sede, pois não tinham nenhuma água de sobra, e durante todo aquele tempo não tinham visto nem fonte, nem riacho. Esse era o estado deles quando, certo dia, descobriram que sua trilha estava bloqueada por água corrente. Ela corria rápida e forte, num leito não muito largo, bem no meio do caminho, e era negra, ou parecia ser, naquela treva. Foi bom que Beorn os advertiu a respeito, ou teriam bebido dela, qualquer que fosse a sua cor, e enchido alguns de seus odres vazios na margem. Na verdade, só conseguiam pensar em como atravessar sem se molhar naquela água. Havia uma ponte de madeira que a atravessava, mas tinha apodrecido e caído, deixando apenas os postes quebrados perto da margem. Bilbo, inclinando-se na beira do riacho e olhando adiante, gritou: "Há um barco encostado na outra margem." "Ora, por que não podia estar deste lado?" "Você acha que está muito longe?" perguntou Thorin, pois a essa altura eles sabiam que Bilbo tinha os olhos mais aguçados do grupo. "Não está longe de jeito nenhum. Acho que não deve passar de umas 12 jardas. 12 jardas? Achei que seriam pelo menos umas 30. Mas meus olhos já não enxergam tão bem quanto enxergavam uns 100 anos atrás. Ainda assim, 12 jardas é como se fosse uma milha. Não vamos conseguir pular. E não ousamos tentar atravessar andando ou nadando. Algum de vocês consegue jogar uma corda?" De que adianta isso? O barco certamente está amarrado, mesmo se nós conseguíssemos enganchá-lo, o que eu duvido. "Não acredito que esteja amarrado", disse Bilbo. "Embora, claro, eu não tenha certeza nesta luz, mas parece que ele só foi arrastado para a margem, que é baixa bem ali, onde a trilha desce até a água." "Dori é o mais forte, mas Filho é o mais jovem, e ainda tem a melhor vista", disse Thorin. "Vem aqui, Filho, e veja se consegue enxergar o barco do qual o Sr. Bolseiro está falando." Filho achou que conseguia. Assim, depois que ele ficou observando o rio por muito tempo para ter uma ideia da direção correta, os outros lhe trouxeram uma corda. Tinham várias com eles, e na ponta da mais comprida amarraram um dos grandes ganchos de ferro que tinham usado para prender sua bagagem às correias em seus ombros. Filho pegou o gancho, balançou por um momento e o lançou através do riacho. Caiu fazendo splash na água. "Não foi longe o suficiente", disse Bilbo, que estava de olho na outra margem. "Mais um pouco e você teria conseguido jogá-lo no barco. Tente de novo.
Não suponho que a magia seja forte o suficiente para lhe fazer mal se você só tocar um pedacinho de corda molhada. Philly apanhou o gancho depois de puxá-lo para si de novo, cheio de dúvidas, mesmo assim. Dessa vez lançou com grande força. Calma, disse Bilbo. Você o jogou bem no meio da mata do outro lado agora. Puxe-o de volta gentilmente. Philly arrastou a corda de volta devagar. E depois de um tempo, Bilbo disse, cuidado, está em cima do barco. Esperemos que o gancho fique preso. Ficou. A corda se esticou e Philly a puxou sem sucesso. Kili veio ao auxílio dele e depois Oin e Glóin. Fizeram força e, de repente, todos caíram de costas. Bilbo estava de olho, entretanto. Ele pegou a corda e, com a ajuda de um pedaço de pau, deteve o pequeno barco negro conforme vinha rápido pelo riacho. Ajudem! Gritou. E Balin chegou bem a tempo de agarrar o barco antes que ele saísse flutuando pela correnteza. Estava preso no fim das contas, disse olhando para a amarra quebrada que ainda pendia dele. Foi uma boa puxada, meus rapazes, e foi bom também ver que nossa corda era mais forte. Quem vai atravessar primeiro? Perguntou Bilbo. Eu, disse Thorin. E você virá comigo, e também Philly e Balin. É o máximo que o barco vai aguentar por vez. Depois virão Kili, Oin, Glóin e Dori. A seguir, Ori, Nori, Bifur e Bofur. E por fim, Dwalin e Bombur. Sou sempre o último, e não gosto disso, disse Bombur. É a vez de outra pessoa hoje. Você não deveria ser tão gordo. Do jeito que é, precisa ir na última viagem de barco, a mais leve. Não comece a resmungar contra as ordens ou algo ruim vai lhe acontecer. Não há remos. Como vocês vão empurrar o barco de volta à margem de lá? Perguntou o hobbit. Dê-me outro pedaço de corda e outro gancho, disse Philly. E quando o aprontaram, ele o lançou na escuridão adiante, o mais alto que conseguiu arremessá-lo. Já que não foi ao chão de novo, perceberam que ele devia ter ficado preso nos galhos. Entrem no barco agora, disse Philly, e um de vocês puxe a corda que está presa numa árvore do outro lado. Um dos outros precisa segurar o gancho que usamos primeiro, e quando estivermos seguros do outro lado, ele pode enganchá-lo e vocês podem puxar o barco de volta. Desse modo, todos logo chegaram em segurança à outra margem, atravessando o riacho encantado. Dwalin tinha acabado de sair com a corda enrolada no braço, e Bombur, ainda resmungando, estava se aprontando para segui-lo quando algo ruim de fato aconteceu. Ouviu-se um som fugidio de cascos na trilha à frente. Das trevas veio de repente a forma de um cervo que fugia. Atirou-se em meio aos anãos e os derrubou. Depois, preparou-se para pular. Alto saltou e venceu a água com um grande pulo, mas não alcançou o outro lado em segurança. Thorin fora o único que ficara de pé e com a cabeça no lugar. Assim que desembarcaram, ele tinha armado o arco e posto nele uma flecha para o caso de algum guardião oculto do barco aparecer. Naquela hora ele disparou uma seta veloz e certeira contra o animal, que saltava. Assim que alcançou a outra margem, o cervo tropeçou. As sombras o engoliram, mas eles ouviram o som dos cascos fraquejar logo e então parar. Antes que eles pudessem fazer elogios ao tiro, entretanto, um grito terrível de Bilbo tirou da cabeça deles todos os pensamentos sobre carne de veado. Bombur caiu na água! Bombur está se afogando! Berrou. Era verdade, infelizmente. Bombur só tinha colocado um pé em terra firme quando o cervo macho avançou na sua direção e saltou sobre ele. Bombur tropeçara, empurrando o barco para longe da margem, e então desabara de costas na água escura,
suas mãos escorregando nas raízes cheias de limo na beira do rio, enquanto o barco girava devagar e ia desaparecendo. Ainda conseguiam ver seu capuz acima da água quando correram para a margem. Rápido, jogaram uma corda com um gancho na direção dele. Agarrou-a com uma mão e o puxaram até a margem. Estava encharcado do cabelo às botas, é claro. Mas isso não era o pior. Quando o deitaram no barranco, já estava em sono profundo, com uma mão segurando a corda com tanta força que eles não conseguiram arrancá-la de seus dedos. E em sono profundo, ele permaneceu, apesar de tudo que tentaram fazer. Ainda estava de pé em volta dele, maldizendo seu azar e a inépcia de Bombur e lamentando a perda do barco que fazia com que fosse impossível voltar e procurar o cervo, quando aperceberam o sopro distante de trompas na mata e um som como de cães ladrando ao longe. Então todos ficaram em silêncio, e enquanto estavam sentados, parecia que podiam ouvir o barulho de uma grande caçada que acontecia ao norte da trilha, embora não vissem sinal nenhum dela. Ali ficaram sentados por muito tempo e não ousaram fazer um só movimento. Bombur ainda dormia com um sorriso em seu rosto gordo, como se ele não mais se importasse com os problemas que os atormentavam. De repente, na trilha à frente, apareceram alguns cervos brancos, uma fêmea e filhotes tão alvos e níveos quanto o macho fora escuro. Bruxuleavam nas sombras. Antes que Thorin pudesse dar o alarme, 3 dos anãos tinham ficado de pé de um salto e despejado flechas de seus arcos. Nenhuma pareceu achar o alvo. Os cervos se viraram e desapareceram nas árvores tão silenciosamente quanto tinham vindo. E, em vão, os anãos dispararam suas flechas contra eles. "Parem! Parem!" gritou Thorin. Mas era tarde demais. Os anãos empolgados tinham desperdiçado suas últimas flechas. E agora os arcos que Bjorn lhes dera tinham se tornado inúteis. Viraram um grupo sombrio naquela noite. E as sombras se ajuntaram ainda mais densas acima deles nos dias seguintes. Tinham cruzado o Riacho Encantado. Mas depois dele a trilha parecia se arrastar exatamente como antes. E na floresta não conseguiam ver mudança nenhuma. Contudo, se soubessem mais sobre ela e considerassem o significado da caçada e dos veados brancos que tinham aparecido em seu caminho, teriam percebido que estavam enfim se aproximando da borda leste da mata, e que logo teriam chegado, se conseguissem manter a coragem e a esperança, a árvores mais delgadas e lugares onde a luz do sol chegava de novo. Mas não sabiam disso. E havia o fardo do pesado corpo de Bombur, que tinham de carregar consigo da melhor maneira que podiam, enfrentando essa tarefa cansativa em turnos de 4 cada, enquanto os outros dividiam a bagagem. Se essa não tivesse ficado leve até demais nos últimos dias, nunca teriam aguentado. Mas um Bombur adormecido e sorridente era um mau substituto para pacotes cheios de comida, ainda que pesados. Em poucos dias chegou um momento no qual não havia sobrado praticamente nada para comer ou beber. Nada limpo podiam ver crescendo na mata, apenas fungos e ervas com folhas pálidas e cheiro desagradável. Cerca de 4 dias depois de passarem pelo Riacho Encantado, chegaram a uma parte da floresta onde a maioria das árvores eram faias. No começo ficaram inclinados a se animar com a mudança, pois ali não havia vegetação rasteira e as sombras não eram tão profundas. Havia uma luz esverdeada em volta deles, e em certos lugares conseguiam enxergar por alguma distância de cada lado da trilha. A luz, porém, só lhes mostrava filas intermináveis de troncos retos e cinzentos, como os pilares de algum enorme salão crepuscular. Havia um sopro de ar
e certo barulho de vento, mas era um som triste. Algumas folhas vinham caindo para lembrá-los de que, lá fora, o outono se aproximava. Seus pés farfalhavam em meio às folhas mortas de outros incontáveis outonos que se espalhavam por cima das encostas da trilha, vindas dos profundos tapetes vermelhos da floresta. Bombura ainda dormia, e eles iam ficando muito cansados. Por vezes, ouviam um riso inquietante. Às vezes havia canto ao longe também. O riso era o riso de vozes belas, não de goblins, e o canto era bonito, mas soava irreal e estranho, e não lhes trazia conforto. Antes fazia com que deixassem aquelas partes da mata apressados, com a força que lhes restara. 2 dias depois, perceberam que a trilha estava descendo, e em pouco tempo estavam num vale quase totalmente cheio de um grande conjunto de carvalhos. Será que não há fim para esta floresta amaldiçoada? Disse Thorin. Alguém precisa subir numa árvore e ver se consegue colocar a cabeça acima do dossel e olhar ao redor. O único jeito é escolher a árvore mais alta que esteja na beira da trilha. É claro que alguém queria dizer Bilbo. Eles o escolheram porque, para fazer algo de útil, o escalador de árvores precisava colocar a cabeça acima das folhas do topo das árvores e, portanto, precisava ser leve o suficiente para que os galhos mais altos e mais finos aguentassem seu peso. O pobre senhor bolseiro nunca tinha tido muita prática em escalar árvores, mas eles o ergueram até os galhos mais baixos de um carvalho enorme que crescia bem no meio da trilha. E lá foi ele, árvore acima, da melhor maneira que pôde. Foi abrindo caminho entre os ramos emaranhados, levando um monte de pancadas no olho. Ficou todo esverdeado e sujo ao encostar na casca velha dos galhos maiores. Mais de uma vez escorregou e se segurou bem a tempo. E, por fim, depois de um esforço horrendo num lugar difícil, onde não parecia haver absolutamente nenhum galho conveniente, chegou perto do topo. O tempo todo ficou imaginando se havia aranhas na árvore e como ia conseguir descer de novo, se não fosse caindo. No fim das contas, enfiou a cabeça acima do teto de folhas e foi então que achou mesmo algumas aranhas, mas eram das pequenas, de tamanho comum, e estavam caçando borboletas. Os olhos de Bilbo quase se cegaram com a luz. Conseguia ouvir os anãos gritando com ele lá de baixo, mas não conseguia responder, só se segurar e piscar. O sol estava brilhando muito forte e demorou muito tempo antes que ele pudesse suportar aquilo. Quando conseguiu, viu à sua volta um mar verde escuro, balançado aqui e ali pela brisa. E havia em todo lugar centenas de borboletas. Imagino que fosse um tipo de imperador roxo, uma borboleta que adora o dossel de bosques de carvalho. Mas as de lá não eram roxas de modo algum, mas eram de um negro muito, muito escuro e aveludado, sem marca alguma nas asas. Ele observou os imperadores negros por muito tempo e aproveitou a sensação da brisa em seu cabelo e seu rosto. Mas, por fim, os gritos dos anãos, que, àquela altura, estavam simplesmente batendo os pés de impaciência lá embaixo, fizeram-no recordar sua verdadeira tarefa. Não adiantava nada. Por mais que olhasse, não conseguia ver o fim das árvores e das folhas em qualquer direção. Seu coração, que tinha ficado mais leve graças à visão do sol e à sensação do vento, afundou de novo até os dedos dos pés. Não haveria comida quando ele voltasse lá para baixo. Na verdade, como já contei, eles não estavam muito longe da borda da floresta,
E se Bilbo tivesse tido o bom senso de perceber isso, a árvore que ele escalara, embora por si só fosse alta, ficava perto do fundo de um vale largo, de modo que do topo dela as árvores pareciam se elevar ao redor, feito às bordas de uma grande tigela. E ele não tinha mesmo como ver até onde a floresta ia. Contudo, não percebeu isso e foi descendo cheio de desespero. Chegou de novo ao pé da árvore, enfim, cheio de arranhões, com calor e infeliz, e não conseguia ver nada na treva quando chegou lá embaixo. Seu relato logo fez com que os outros se sentissem tão infelizes quanto ele. A floresta não acaba nunca e nunca, em todas as direções. O que será que vamos fazer? E de que adianta mandar um hobbit? Gritaram como se fosse culpa dele. Não conseguiram nem ouvir falar das borboletas e só ficaram mais bravos ainda quando ele lhes contou sobre a deliciosa brisa, já que eram pesados demais para escalar a árvore e senti-la. Naquela noite, comeram os últimos pedacinhos e migalhas de sua comida. E na manhã seguinte, quando acordaram, a primeira coisa que notaram foi que ainda estavam mordidos de fome. E a próxima coisa foi que estava chovendo e que, aqui e ali, as gotas caíam pesadas no chão da floresta. Aquilo só serviu para lembrá-los de que também estavam com a língua ressecada de tanta sede, sem adiantar de nada para aliviá-los. Você não consegue matar uma sede terrível ficando de pé debaixo de carvalhos gigantes e esperando que uma gota aleatória caia na sua língua. A única coisa um pouco reconfortante veio, inesperadamente, de Bombur. Ele acordou de repente e se sentou, coçando a cabeça. Não conseguia entender onde estava de modo algum, nem por que se sentia tão faminto, pois tinha esquecido tudo o que acontecera desde que tinham começado sua jornada naquela manhã de maio, muito tempo atrás. A única coisa que ele recordava era a festa na casa do Hobbit, e eles tiveram grande dificuldade de fazer com que ele acreditasse na história de todas as muitas aventuras pelas quais tinham passado desde então. Quando soube que não havia nada para comer, Bombur se sentou e chorou, pois se sentia muito fraco e de pernas bambas. Por que eu fui acordar? Gritou. Estava tendo sonhos tão lindos. Sonhei que estava caminhando numa floresta bem parecida com esta, só que iluminada com tochas nas árvores e lamparinas balançando nos galhos e fogueiras ardendo no chão. E uma grande festa estava acontecendo sem parar. Um rei dos bosques estava lá com uma coroa de folhas e havia um canto alegre. E eu não seria capaz de contar ou descrever as coisas que havia para comer e beber. Não precisa nem tentar, disse Thorin. Na verdade, se você não consegue falar sobre alguma outra coisa, é melhor ficar em silêncio. Já estamos bastante irritados com você mesmo. Se não tivesse acordado, deveríamos ter deixado você com seus sonhos idiotas na floresta. Não é brincadeira carregá-lo, mesmo depois de semanas de pouco mantimento. Não havia nada a fazer agora senão apertar os cintos em volta de seus estômagos vazios, ajeitar seus sacos e alforjes vazios e seguir a trilha sem qualquer grande esperança de chegar ao fim antes de se deitarem e morrerem de inanição. Isso foi o que fizeram naquele dia, avançando de modo lento e exausto, enquanto Bombur continuava berrando que suas pernas não conseguiam carregá-lo e que ele queria deitar e dormir. Não quer não, disseram. Deixe as suas pernas fazerem o trabalho delas. Já carregamos você por muito tempo. Mesmo assim, ele repentinamente se recusou a dar mais um passo e se jogou no chão. Vão em frente, se precisarem, disse. Vou simplesmente me deitar aqui e dormir e sonhar com comida.
já que não consigo nenhuma de outro jeito. Espero nunca acordar de novo. Naquele mesmo momento, Balin, que estava um pouco adiante, gritou: "O que foi aquilo? Acho que eu vi um bruxuleio de luz na floresta." Todos eles olharam e, um tanto ao longe, ao que parecia, viram um chamejar de vermelho no escuro. Então outro e mais outro brotaram ao lado do primeiro. Até Bombur se levantou e eles foram apressados na direção das luzes, sem se importar caso fossem trolls ou goblins. A luz estava na frente deles e à esquerda da trilha, e quando enfim ficaram no mesmo nível dela, pareceu óbvio que tochas e fogueiras estavam ardendo sob as árvores, mas a uma boa distância da trilha que seguiam. É como se meus sonhos estivessem virando realidade, espantou-se Bombur, bufando lá atrás. Ele queria sair correndo direto pela mata atrás das luzes. Mas os outros se lembravam bem até demais das advertências do mago e de Beorn. Um banquete não serviria para muita coisa se nunca voltássemos vivos dele, disse Thorin. Mas sem um banquete não vamos continuar vivos por muito mais tempo de qualquer modo, disse Bombur, e Bilbo concordava fortemente com ele. Discutiram o assunto de todos os jeitos por muito tempo, até que concordaram, afinal, em enviar uma dupla de espiões para que se esgueirassem até as luzes e descobrissem mais sobre elas. Mas aí não conseguiam concordar a respeito de quem enviar. Ninguém parecia ansioso por correr o risco de ficar perdido e nunca mais achar seus amigos de novo. No fim das contas, apesar das advertências, a fome os fez se decidirem, porque Bombur continuava descrevendo todas as coisas gostosas que estavam sendo comidas, de acordo com seu sonho, no banquete dos bosques. Assim, todos deixaram a trilha e mergulharam na floresta juntos. Depois de se esgueirarem e rastejarem um bocado, espiaram por detrás dos troncos e observaram uma clareira, onde algumas árvores tinham sido derrubadas e o solo fora aplainado. Havia muitas pessoas ali, gente de aparência élfica, todas vestidas de verde e marrom, e sentadas nos anéis cerrados das árvores derrubadas em um grande círculo. Havia uma fogueira no meio deles e havia tochas presas a algumas das árvores ao redor. Mas esta era a visão mais esplêndida de todas. Estavam comendo e bebendo e rindo alegremente. O cheiro das carnes assadas era tão encantador que, sem esperar para combinar uns com os outros, todos eles se levantaram e entraram no círculo aos trambolhões, com a única ideia de mendigar alguma comida. Assim que o primeiro pisou na clareira, todas as luzes se apagaram, como que por mágica. Alguém deu um pontapé no fogo e ele explodiu em fagulhas brilhantes e desapareceu. Estavam perdidos, num escuro completamente sem luz, e não conseguiam nem mesmo achar uns aos outros, não durante muito tempo, pelo menos. Depois de tropeçar freneticamente na treva, caindo por cima de troncos, batendo de cara em árvores e gritando e chamando até provavelmente terem acordado todo mundo na floresta num raio de milhas, enfim, deram um jeito de se reunir num montinho e se contarem pelo tato. Àquela altura já tinham, é claro, esquecido em que direção ficava a trilha e estavam todos desesperadamente perdidos, pelo menos até a chegada da manhã. Não havia o que fazer a não ser se preparar para passar a noite onde estavam. Não ousaram nem vasculhar o chão em busca de pedaços de comida por medo de ficarem separados de novo. Mas não estavam deitados fazia muito tempo, e Bilbo estava só começando a ficar sonolento, quando Dori, que tinha ficado com o primeiro turno de vigia, disse num sussurro alto: "As luzes estão se acendendo de novo daquele lado, e há mais delas do que nunca." Puseram-se de pé de um salto. Lá,
Era verdade, não muito longe havia dezenas de luzes que piscavam, e eles ouviam as vozes e o riso com bastante clareza. Rastejaram lentamente na direção delas, numa fila única, cada um deles tocando as costas do que ia na frente. Quando chegaram perto, Thorin disse: "Nada de sair correndo dessa vez. Ninguém deve se mover do esconderijo até que eu diga. Mandarei o Sr. Bolseiro sozinho primeiro para conversar. Não terão medo dele." "E será que eu não terei medo deles?" pensou Bilbo. "E, de qualquer modo, espero que não façam nada de ruim com ele." Quando chegaram à beira do círculo de luzes, deram um empurrão em Bilbo pelas costas de repente. Antes que ele tivesse tempo de colocar seu anel, avançou tropeçando para dentro do clarão forte da fogueira e das tochas. Não adiantou nada. Foram-se as luzes de novo e uma escuridão completa sobreveio. Se tinha sido difícil eles se reunirem antes, foi muito pior dessa vez. E simplesmente não conseguiam achar o Hobbit. Toda vez que se contavam, só chegavam ao número 13. Gritaram e chamaram: "Bilbo Bolseiro! Hobbit! Seu Hobbit danado!" "Oi! Hobbit desgramado seja, onde está você?" E outras coisas do tipo, mas não houve resposta. Estavam quase perdendo as esperanças quando Dori tropeçou nele por pura sorte. No escuro, caiu por cima do que achou ser um tronco e descobriu que era o Hobbit, enrodilhado em sono profundo. Foi preciso sacudi-lo muito para que acordasse, e quando despertou, não ficou contente de modo algum. "Eu estava tendo um sonho tão adorável", resmungou, "no qual havia um jantar maravilhoso." "Céus! Ele ficou igual o Bombur", disseram. "Não fico falando de sonhos. Jantares de sonho não adiantam nada, e não podemos comer junto com você." "São o melhor que eu tenho chance de conseguir nesta porcaria de lugar", esbravejou ele, enquanto se deitava ao lado dos anãos e tentava voltar a dormir para encontrar aquele sonho de novo. Mas aquela não foi a última das luzes na floresta. Mais tarde, quando a noite já devia estar avançada, Kili, que estava de vigia no momento, veio acordar todos eles de novo, dizendo: "Uma luz das bem fortes apareceu não muito longe daqui. Centenas de tochas e muitas fogueiras devem ter sido acesas de repente por mágica. E ouçam só o canto e as harpas." Depois de ficarem deitados por um tempo, perceberam que não conseguiriam resistir ao desejo de chegar mais perto e tentar obter ajuda uma vez mais. Lá foram se levantar de novo. E dessa vez o resultado foi desastroso. O banquete que agora viam era maior e mais magnífico do que antes. E, à frente de uma longa fila de convivas, sentava-se um rei dos bosques com uma coroa de folhas sobre seu cabelo dourado, muito parecido com a figura de sonho que Bombur descrevera. A gente élfica estava passando taças de mão em mão e em volta das fogueiras, e alguns estavam tangendo harpas, e outros estavam cantando. Seus cabelos brilhantes estavam trançados com flores. Joias verdes e brancas luziam em seus colares e cintos. E seus rostos e suas canções estavam repletos de júbilo. Altas e cristalinas e belas eram tais canções. E lá se foi Thorin pondo os pés no meio deles. Um silêncio mortal se fez no meio de uma palavra. Foi-se toda a luz. Das fogueiras saltaram fumos negros. Cinzas e poeira caíram sobre os olhos dos anãos. E a mata se encheu de novo com seus clamores e gritos. Bilbo se viu correndo em círculos, ou assim pensava, e chamando sem parar: "Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bolfur, Dwalin, Balin, Thorin, escudo de carvalho!
enquanto gente que ele não conseguia ver ou sentir estava fazendo a mesma coisa ao redor dele, com um grito ocasional de Bilbo no meio. Mas os gritos dos outros foram ficando cada vez mais distantes e fracos, e embora depois de algum tempo parecesse que eles tinham se transformado em urros e gritos pedindo socorro na distância, todos os ruídos por fim morreram, e ele ficou sozinho no silêncio e na escuridão mais completa. Aquele foi um de seus momentos mais sofridos. Mas Bilbo logo decidiu que não adiantava nada tentar fazer algo até que o dia chegasse trazendo um pouco de luz, e que era inútil sair tropeçando por ali, cansando-se sem nenhuma esperança de um café da manhã que o reavivasse. Assim, sentou-se com as costas tocando uma árvore e não pela última vez pôs-se a pensar em sua longínqua toca de hobbit, com suas belas despensas. Estava imerso em pensamentos a respeito de bacon e ovos e torradas e manteiga, quando sentiu algo a tocá-lo. Algo semelhante a uma corda forte e grudenta estava encostado na sua mão esquerda, e quando ele tentou se mexer, descobriu que suas pernas já estavam embrulhadas no mesmo material, de modo que, ao ficar de pé, levou um tombo. Então a grande aranha, que estava ocupada amarrando-o enquanto ele cochilava, veio por trás e o atacou. Só conseguia ver os olhos daquela coisa, mas podia sentir suas pernas peludas conforme ela se esforçava para enrolar seus fios abomináveis ao redor dele. Foi sorte Bilbo ter recuperado os sentidos a tempo. Logo não teria sido capaz de se mexer de modo algum. Do jeito que foi, precisou lutar desesperadamente antes de se livrar. Bateu na criatura com as mãos. Ela estava tentando envenená-lo para mantê-lo quieto, como as aranhas pequenas fazem com moscas, até que se lembrou de sua espada e a sacou. Então a aranha pulou para trás e ele teve tempo de cortar a teia em volta de suas pernas. Depois disso foi a vez de Bilbo atacar. A aranha, evidentemente, não estava acostumada a coisas que carregavam tais ferrões a seu lado. Ou teria fugido mais rápido. Bilbo veio contra ela antes que pudesse desaparecer e enfiou sua espada bem nos olhos da aranha. Então ela enlouqueceu e pulou e dançou e esticou as patas em sacudidelas horríveis, até que ele a matou com outro golpe. Depois disso, caiu no chão e não se lembrou de mais nada por um bom tempo. Havia a costumeira luz cinzenta e fraca do dia na floresta em volta quando ele voltou a si. A aranha jazia morta a seu lado, e a lâmina da espada estava manchada de negro. De algum modo, matar a grande aranha totalmente sozinho e a sós no escuro, sem a ajuda do mago ou dos anãos, ou de mais ninguém, fez uma grande diferença para o Sr. Bolseiro. Sentia-se uma pessoa diferente e muito mais feroz e ousada, apesar do estômago vazio, conforme limpava sua espada na grama e a punha de volta na bainha. «Vou lhe dar um nome», disse a ela, «e hei de chamá-la de Ferroada». Depois disso, pôs-se a explorar a área. A floresta estava sombria e silenciosa, mas, obviamente, antes de tudo, ele tinha de procurar seus amigos, que provavelmente não estavam muito longe, a não ser que tivessem sido aprisionados pelos elfos, ou por coisas piores. Bilbo sentia que não era seguro gritar, e ficou parado por muito tempo, imaginando em que direção ficava a trilha e em que direção deveria ir primeiro para procurar os anãos. Por que não nos lembramos das advertências de Beorn e de Gandalf? Lamentou. Em que bagunça nós nos metemos agora? Nossa, só queria que fosse mesmo nós. É horrível ficar totalmente sozinho. No fim, fez a melhor estimativa que pôde da direção da qual os gritos pedindo socorro tinham vindo à noite.
E, por sorte, ele nascera com uma boa fatia dela. Sua estimativa estava mais ou menos certa, como você verá. Tendo-se decidido, foi se esgueirando da maneira mais esperta que pôde. Hobbits são espertos quando o assunto é quietude, especialmente em matas, como já lhe contei. Além disso, Bilbo tinha colocado seu anel antes de começar. É por isso que as aranhas nem o viram, nem o ouviram chegar. Tinha seguido seu caminho de modo sorrateiro por certa distância, quando notou que havia um lugar cheio de uma densa sombra negra adiante. Negra até mesmo para aquela floresta, feito um pedaço de meia-noite que nunca tinha sido faxinado. Conforme se aproximava, viu que era feito de teias de aranha, uma atrás e em cima e enredada com a outra. De repente, viu também que havia enormes e horríveis aranhas sentadas nos galhos acima dele e, com ou sem anel, tremeu de medo que elas o descobrissem. De pé atrás de uma árvore, observou um grupo delas por algum tempo e então, no silêncio e na quietude da floresta, percebeu que essas criaturas abomináveis estavam falando uma com a outra. As vozes delas eram um tipo de rangido e sibilo fino, mas ele conseguia captar muitas das palavras que pronunciavam. Estavam falando sobre os anãos. Foi uma luta complicada, mas valeu a pena, dizia uma. Que peles grossas e difíceis eles têm, é verdade, mas aposto que há bom suco dentro. Sim, vão render uma boa refeição depois que ficarem pendurados um pouco, disse outra. Não os deixe pendurados por muito tempo, avisou uma terceira. Não são tão gordos quanto poderiam ser. Andam comendo não muito bem ultimamente, imagino. Mate-os, é o que digo, sibilou uma quarta. Mate-os agora e pendure os mortos por um tempo. Estão mortos agora, garanto, disse a primeira. Isso não. Vi um ainda brigando agora mesmo. Acabou de acordar de novo, eu diria, depois de um lindo sono. Vou lhe mostrar. Com isso, uma das aranhas gordas saiu correndo por uma corda até que chegou a uma dúzia de embrulhos pendurados juntos num galho alto. Bilbo ficou horrorizado. Agora que os notara pela primeira vez pendendo nas sombras, ao ver pés de anões saindo do fundo de alguns dos embrulhos, ou aqui e ali a ponta de um nariz, ou um pedaço de barba, ou de um capuz. Até o mais gordo desses embrulhos foi-se a aranha. É o coitado do velho Bombur, aposto, pensou Bilbo, e beliscou com força o nariz que saía dele. Veio um berro abafado lá de dentro, e um dedo do pé apareceu e chutou a aranha direto e com força. Ainda havia vida em Bombur. Ouviu-se um som como de uma bola de futebol murcha levando um pontapé, e a aranha enfurecida caiu do galho, só conseguindo se salvar com o próprio fio de teia no último segundo. As outras riram. Você estava certíssima, disseram. A carne está viva e dando pontapés. Vou já dar um fim nisso, sibilou a aranha raivosa, escalando de novo o galho. Bilbo percebeu que chegara o momento em que ele devia fazer alguma coisa. Não conseguia subir até as monstras e não tinha nada que pudesse usar para atirar nelas, mas, olhando em volta, viu que nesse lugar havia muitas pedras dentro do que parecia ser um pequeno curso d'água de leito seco. Bilbo tinha pontaria bastante boa com pedras, e não lhe tomou muito tempo achar uma pedra ótima, lisa e com forma de ovo, que se encaixou na sua mão perfeitamente. Quando era menino, costumava praticar o arremesso de pedras em objetos, até que coelhos e esquilos, e mesmo aves, passaram a sair do seu caminho, rápidos feito relâmpago. Se o viam se abaixar,
e mesmo já crescido, tinha gastado parte de seu tempo com jogos de argolas, arremesso de dardos, arco e flecha, bocha, boliche e outros jogos tranquilos do tipo que envolve mirar e atirar. De fato, ele conseguia fazer muitas coisas além de soprar anéis de fumaça, inventar adivinhas e cozinhar, as quais não tive tempo de contar a vocês. E agora não há tempo para isso. Enquanto o Bilbo estava pegando pedras, a aranha tinha alcançado Bombur e logo ele estaria morto. Naquele momento, Bilbo atirou a pedra. Ela atingiu a aranha bem na cabeça e o bicho caiu sem sentidos da árvore, desabando no chão, com todas as patas encolhidas. A pedra seguinte atravessou assobiando uma grande teia, rasgando suas cordas e abatendo a aranha sentada no meio dela. Pof! Estava morta. Depois disso, houve um bocado de comoção na colônia de aranhas, e elas se esqueceram dos anãos por um tempo, posso lhe dizer. Não conseguiam ver Bilbo, mas eram capazes de fazer uma boa estimativa da direção de onde estavam vindo as pedras. Rápidas feito relâmpago, vieram correndo e se balançando na direção do Hobbit, lançando seus longos fios em todas as direções, até que o ar parecia estar cheio de armadilhas oscilantes. Bilbo, entretanto, logo escapuliu para um lugar diferente. Veio-lhe a ideia de levar as aranhas furiosas para cada vez mais longe dos anãos, se pudesse. Queria que ficassem intrigadas, empolgadas e com raiva de uma só vez. Quando cerca de 50 delas tinham ido para o lugar onde ele estivera antes, jogou mais algumas pedras nessas e em outras que tinham parado atrás delas. Então, dançando em meio às árvores, pôs-se a cantar uma canção para enfurecê-las e fazer com que todas o seguissem, e também para que os anãos pudessem ouvir sua voz. Isto foi o que ele cantou. Velha aranha gorda no alto a girar, velha aranha gorda não vai me achar. Aranhuça, aranhuça, fuça que fuça, fuça e faz teia sem me enxergar. Velha tataranha, que só tem banha, velha tataranha procura por mim. Aranhuça, aranhuça, nessa escaramuça não vai me pegar descendo assim. Não muito bom, talvez, mas aí você precisa recordar que ele teve de inventar os versos sozinho, bem na hora de um improviso muito complicado. O resultado foi o que ele queria de qualquer jeito. Conforme cantava, jogou mais algumas pedras e bateu os pés. Praticamente todas as aranhas do lugar vieram atrás dele. Algumas pularam para o chão, outras correram ao longo dos galhos, balançaram-se de árvore em árvore ou jogaram novas cordas através dos espaços escuros. Vieram na direção do barulho muito mais rápido do que ele esperava. Estavam assustadoramente bravas. Sem contar as pedras, nenhuma aranha jamais gostou de ser chamada de aranhuça. E tataranha, claro, é um insulto para qualquer um. Lá se foi Bilbo para um outro lugar. Mas várias das aranhas agora tinham corrido para diferentes pontos da clareira, onde viviam, e estavam ocupadas tecendo teias em todos os espaços entre os troncos das árvores. Muito em breve o Hobbit seria pego numa cerca espessa de teias à sua volta. Essa, pelo menos, era a ideia das aranhas. Postado agora no meio dos insetos, que caçavam e fiavam, Bilbo buscou coragem e começou uma nova canção. Lerda aranha e doida aranha, em teias querem me prender. Sou mais doce que batata doce, mas nem por isso vão me comer. Eis-me aqui, a mosquinha danada, gordas lerdas são vocês. Esta mosca não será enredada nas suas teias leleis. Com isso, virou-se e descobriu que o último espaço entre duas árvores altas tinha sido fechado com uma teia.
Mas por sorte não uma teia bem feita, mas só grandes fios de corda de aranha de espessura dupla, passados com pressa para trás e para frente de um tronco ao outro. Sacou sua pequena espada, cortou as tramas em pedaços e foi-se embora cantando. As aranhas viram a espada, embora eu não imagine que elas soubessem o que era aquilo. E de uma vez só o grupo inteiro delas veio apressado atrás do hobbit, pelo chão e pelos galhos, patas peludas balançando, mandíbulas e fiandeiras estalando, olhos esbugalhados, espumando de fúria. Seguiram-no para dentro da floresta, até que Bilbo se enfurnou o mais longe que ousava ir. Então, mais silencioso que um camundongo, foi voltando. Tinha pouquíssimo tempo, sabia, antes que as aranhas perdessem a paciência e voltassem às suas árvores, onde os anãos estavam pendurados. Nesse meio tempo, precisava resgatá-los. A pior parte desse serviço era subir até o galho comprido de onde os pacotes pendiam. Não suponho que ele teria conseguido se uma aranha não tivesse deixado, por sorte, uma corda pendurada ali. Com a ajuda dela, embora grudasse na sua mão e o machucasse, ele foi subindo, só para acabar encontrando uma aranha velha, lerda, perversa e de pança gorda que tinha ficado para trás para vigiar os prisioneiros e que estava ocupada beliscando-os para ver qual o mais suculento para comer. Tinha pensado em começar o banquete enquanto as outras estavam longe, mas o Sr. Bolseiro estava com pressa, e antes que a aranha soubesse o que estava acontecendo, sentiu o ferrão dele e rolou morta do galho. A tarefa seguinte de Bilbo era soltar um anão. O que ele podia fazer? Se cortasse a corda na qual estava pendurado, o desgraçado anão desabaria com tudo no solo, a uma boa distância do galho. Equilibrando-se pelo ramo, o que fez todos os pobres anãos dançarem e balançarem feito frutas maduras, ele alcançou o primeiro embrulho. Fili ou Kili, pensou ele ao ver a ponta de um capuz azul saindo do alto. Mais provavelmente Fili, pensou, ao reparar na ponta de um nariz comprido que saía dos fios trançados. Deu um jeito de se debruçar para cortar a maior parte das tramas fortes e grudentas que o amarravam, e então, de fato, com um chute e alguma luta, boa parte do corpo de Fili emergiu. Temo que Bilbo, na verdade, tenha rido ao ver o anão sacudindo seus braços e suas pernas enrijecidas, conforme dançava na teia de aranha debaixo de seus sovacos, igualzinho a um daqueles brinquedos engraçados que se equilibram num arame. De algum jeito, Fili conseguiu ficar em cima do galho e se pôs a fazer o melhor que pôde para ajudar o hobbit, embora estivesse se sentindo muito enjoado e doente por causa do veneno de aranha e por ter ficado pendurado a maior parte da noite do dia seguinte, todo enrolado na teia, só com o nariz para fora para respirar. Demorou séculos para ele conseguir tirar a porcaria do negócio de seus olhos e suas sobrancelhas e, quanto à barba, precisou cortar a maior parte dela. Bem, juntos eles começaram a erguer um anão e depois o outro e a libertá-los. Nenhum deles estava melhor do que Fili, e alguns estavam piores. Havia os que mal tinham conseguido respirar de algum modo. Narizes compridos às vezes são úteis, veja você, e alguns tinham recebido mais veneno. Desse modo resgataram Kili, Bifur, Bofur, Dori e Nori. O coitado do velho Bombur estava tão exausto, era o mais gordo e tinha sido constantemente beliscado e cutucado, que simplesmente saiu rolando do galho e desabou no chão, por sorte num monte de folhas, e lá ficou. Mas ainda havia 5 anãos pendurados na ponta do galho quando as aranhas começaram a voltar, mais cheias de fúria do que nunca. Bilbo imediatamente foi para o lado do galho mais próximo do tronco da árvore e barrou a passagem das que tinham escalado. Tinha tirado o anel quando resgatou Fili e se esquecera de colocá-lo de novo, de modo que todas elas começaram a matraquear e sibilar.
Agora nós o vemos, sua criaturinha nojenta. Vamos comê-lo e deixar seus ossos e sua pele pendurados numa árvore. Eca, ele tem um ferrão, é? Bem, vamos pegá-lo do mesmo jeito e depois vamos pendurá-lo de cabeça para baixo por 1 ou 2 dias. Enquanto isso estava acontecendo, os outros anãos estavam trabalhando para soltar o resto dos cativos e cortando as teias com suas facas. Logo todos estariam livres, embora não fosse claro o que aconteceria depois disso. As aranhas os tinham pegado com muita facilidade na noite anterior, mas aquilo tinha sido de surpresa e no escuro. Desta vez parecia que seria uma batalha horrível. De repente, Bilbo notou que algumas das aranhas tinham se reunido ao redor do velho Bombur no chão e o tinham amarrado de novo para arrastá-lo para longe. Deu um grito e golpeou as aranhas na sua frente. Elas abriram caminho rapidamente e ele saiu correndo e se jogou árvore abaixo, bem no meio daquelas que estavam no solo. Sua pequena espada era algo novo no que dizia respeito a ferrões para elas. Como zunia de cá para lá! A espada brilhava de deleite conforme lhes dava estocadas. Meia dúzia tinha sido morta antes que o resto recuasse e deixasse Bombur com Bilbo. Desçam! Desçam! Gritou para os anãos no galho. Não fiquem aí ou vão ser enredados! Pois via aranhas enxameando em todas as árvores vizinhas e rastejando ao longo dos ramos acima das cabeças dos anãos. Para baixo os anãos se arrastaram ou pularam ou caíram, todos os 11 num bolo só, a maioria deles muito trêmula e mal conseguindo usar as pernas. Lá estavam eles, enfim, 12, contando o coitado do velho Bombur, que estava sendo apoiado de cada lado do corpo por seu primo Bifur e seu irmão Bofur, e Bilbo estava dançando e balançando seu ferrão. E centenas de aranhas raivosas estavam de olho neles de tudo quanto é lado, inclusive de cima. Parecia bem desesperador. Então, a batalha começou. Alguns dos anãos tinham facas e alguns tinham bastões, e todos eles podiam alcançar pedras, e Bilbo tinha sua adaga élfica. Várias e várias vezes as aranhas foram rechaçadas, e muitas delas foram mortas, mas aquilo não podia continuar por muito tempo. Bilbo estava quase exaurido. Só 4 dos anãos estavam conseguindo ficar de pé com firmeza, e rapidamente todos seriam subjugados feito moscas cansadas. As aranhas já estavam começando a tecer suas teias à volta deles de novo, de árvore a árvore. No fim das contas, Bilbo não conseguiu pensar em plano nenhum a não ser revelar aos anãos o segredo de seu anel. Estava bem chateado com isso, mas não havia como evitar. Vou desaparecer, disse ele. Atrairei as aranhas para longe, se puder. E vocês precisam ficar juntos e ir para a direção oposta. Ali para a esquerda, que é mais ou menos o caminho para o lugar onde vimos pela última vez as fogueiras dos elfos. Foi difícil fazê-los entender a ideia, com a cabeça zonza deles e os gritos, e as pancadas dos bastões e os arremessos de pedras. Mas, por fim, Bilbo sentiu que não poderia demorar mais. As aranhas estavam apertando seu círculo sem parar. De repente colocou o anel e, para grande assombro dos anãos, desapareceu. Logo veio o som de lerda-aranha e aranhuça do meio das árvores à direita. Isso irritou grandemente as aranhas. Pararam de avançar e algumas partiram em direção à voz. O termo aranhuça as deixava tão bravas que perdiam o juízo. Então Balin, que tinha captado melhor o plano de Bilbo do que o resto do grupo, liderou um ataque. Os anãos se juntaram num aglomerado e, lançando uma chuva de pedras, avançaram contra as aranhas do lado esquerdo e arrebentaram o círculo. Longe atrás deles, então, os gritos e o canto de repente pararam. Torcendo desesperadamente para que Bilbo não tivesse sido pego, os anãos foram em frente. Não iam rápido o suficiente, porém.
Estavam enjoados e exaustos, e não conseguiam avançar de um jeito muito melhor do que aos tropeções e bamboleios, embora muitas das aranhas estivessem bem atrás deles. De vez em quando tinham de se virar e lutar com as criaturas que os estavam alcançando, e algumas aranhas já estavam nas árvores acima deles e jogavam seus longos fios pegajosos. As coisas estavam parecendo bem feias de novo, quando subitamente Bilbo reapareceu e atacou as espantadas aranhas de modo inesperado pelos lados. "Continuem! Continuem!" gritou. "Deixem as ferroadas por minha conta!" E assim fez. Dardejava para trás e para frente, rasgando os fios das aranhas, golpeando suas patas e apunhalando seus corpos gorduchos se chegassem perto demais. As aranhas inchavam de fúria e matraqueavam e babavam e sibilavam maldições horríveis, mas tinham adquirido um medo mortal da ferroada e não ousavam chegar muito perto, agora que ela estava de volta. Assim, por mais que a amaldiçoassem, suas vítimas se mexiam devagar e sempre para longe dela. Foi um negócio dos mais terríveis e parecia se prolongar por horas. Mas, enfim, bem quando Bilbo sentiu que não conseguiria mais levantar a mão para um único golpe sequer, as aranhas de repente desistiram e não os seguiram mais, mas voltaram desapontadas para sua colônia sombria. Os anãos então notaram que tinham chegado à beira de um círculo onde as fogueiras dos elfos tinham ficado. Se era um daqueles que tinham visto na noite anterior, eles não sabiam dizer, mas parecia que alguma mágica boa ainda restava em tais lugares, dos quais as aranhas não gostavam. De qualquer modo, ali a luz era mais verde, e os galhos menos grossos e ameaçadores, e eles tiveram uma chance de descansar e recobrar o fôlego. Ali ficaram por algum tempo, esbaforidos e ofegantes, mas logo começaram a fazer perguntas. Foi preciso que ouvissem uma explicação cuidadosa de todo o negócio do desaparecimento, e a descoberta do anel lhes pareceu tão interessante que, por algum tempo, esqueceram seus próprios problemas. Balin, em especial, insistiu que a história de Gollum, com adivinhas e tudo, fosse contada inteira de novo, com um anel em seu lugar apropriado. Mas, após algum tempo, a luz começou a enfraquecer e então se fizeram outras perguntas. Onde estavam? E onde estava a trilha? E onde havia alguma comida? E o que eles iam fazer a seguir? Essas perguntas foram feitas várias vezes, e era do pequeno Bilbo que eles pareciam esperar as respostas. Com isso, você pode ver que eles tinham mudado totalmente de opinião com relação ao Sr. Bolseiro, e tinham começado a ter grande respeito por ele, como Gandalf dissera que aconteceria. De fato, eles realmente esperavam que ele pensasse em algum plano maravilhoso para ajudá-los, e não estavam meramente resmungando. Sabiam bem demais que logo todos teriam sido mortos se não fosse pelo Hobbit, e agradeceram a ele muitas vezes. Alguns até se levantaram e se inclinaram até o chão diante dele, embora desabassem com o esforço e não conseguissem ficar de pé de novo por algum tempo. Saber a verdade sobre o desaparecimento não afetou a opinião que tinham sobre Bilbo de modo algum, pois perceberam que ele tinha algum juízo, bem como sorte e um anel mágico, e todos os três são posses muito úteis. De fato, elogiaram-no tanto que Bilbo começou a sentir que realmente havia algo de aventureiro e ousado em si mesmo, afinal, embora pudesse se sentir bem mais ousado se houvesse algo para comer. Mas não havia nada, nada de nada. E nenhum deles estava em condições de ir procurar alguma comida ou de buscar a trilha perdida. A trilha perdida. Nenhuma outra ideia passava pela cabeça cansada de Bilbo.
Só conseguia se sentar, olhando para a frente, para as árvores intermináveis. E depois de um tempo, todos ficaram em silêncio de novo. Todos, exceto Balin. Bem depois de que os outros pararam de falar e fecharam os olhos, ele continuou a resmungar e a rir consigo mesmo. Gollum! Bem, que coisa! Então foi assim que ele conseguiu escapulir de mim, foi? Agora eu sei. Você só se esgueirou em silêncio, foi, senhor bolseiro? Botões espalhados por toda a soleira da porta. Bom e velho Bilbo, 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 bob. Enfim, ele caiu no sono e houve silêncio completo por um bom tempo. De repente, Dwalin abriu um olho e procurou à sua volta. Onde está Thorin? Perguntou. Foi um choque terrível. É claro que havia apenas 13 deles, 12 anãos e o Hobbit. Onde, de fato, estava Thorin? Imaginaram que destino maligno lhe coubera, magia ou monstros sombrios, e estremeceram enquanto jaziam perdidos na floresta. Assim foram caindo um a um, num sono desconfortável, cheio de sonhos horríveis, conforme o entardecer foi se tornando uma noite negra. E ali temos de deixá-los por ora, fracos e exaustos demais, para estabelecer guardas ou se revezar na vigilância. Thorin tinha sido capturado muito mais rápido do que eles. Você se lembra de quando Bilbo caiu no sono, feito um pedaço de pau, assim que colocou os pés num círculo de luz? Na vez seguinte, Thorin é quem tinha dado um passo à frente, e quando as luzes se apagaram, ele caiu sob encantamento como uma pedra. Todo o barulho dos anãos perdidos na noite, seus gritos conforme as aranhas os pegavam e prendiam, e todos os sons da batalha do dia seguinte passaram por ele sem ser ouvidos. Então, os elfos da floresta vieram até ele e o amarraram e o levaram embora. O povo que festejava eram os elfos da floresta, é claro. Estes não são uma gente perversa. Se tem um defeito, é a sua desconfiança quanto a estranhos. Embora a magia deles fosse forte, mesmo naqueles dias eram esquivos. Diferiam dos altos elfos do oeste, e eram mais perigosos e menos sábios. Pois a maioria deles, junto com sua parentela espalhada pelas colinas e montanhas, descendia das tribos antigas que nunca foram para a Féria, no oeste. Para lá, os elfos da luz e os elfos profundos e os elfos do mar foram, e ali viveram por eras, e se tornaram mais belos e mais sábios e estudados, e inventaram sua magia e arte sagaz para a criação de coisas belas e maravilhosas, antes que alguns voltassem ao vasto mundo. No vasto mundo, os elfos da floresta se demoravam no crepúsculo do nosso sol e da nossa lua, mas amavam mais as estrelas e vagavam pelas grandes florestas que cresciam altas em terras que agora se perderam. Habitavam com mais frequência nas bordas das matas, das quais podiam escapar às vezes para caçar ou cavalgar e correr pelas terras abertas ao luar ou à luz das estrelas. E depois da vinda dos homens, agarraram-se cada vez mais ao crepúsculo e ao ocaso. Ainda assim, elfos eles eram, e continuam sendo, ou seja, são um bom povo. Numa grande caverna algumas milhas adentro de Treva-Mata, de seu lado oriental, vivia nessa época o maior dos reis deles. Diante de seus enormes portões de pedra, um rio corria vindo dos altos da floresta e continuava a fluir até os pântanos, aos pés das terras elevadas das matas.
Essa grande caverna, a partir da qual incontáveis grutas menores se abriam de todos os lados, avançava longe, debaixo da terra, e tinha muitas passagens e vastos salões. Mas era mais iluminada e mais limpa do que qualquer habitação de Goblin, e não era nem tão profunda nem tão perigosa. De fato, os súditos do rei, em geral, viviam e caçavam nas matas abertas, e tinham casas ou cabanas no chão e nos galhos. As faias eram suas árvores favoritas. A caverna do rei era seu palácio, o lugar fortificado de seu tesouro e a fortaleza de seu povo contra seus inimigos. Era também a masmorra de seus prisioneiros. Assim, para a caverna é que arrastaram Thorin. Não muito gentilmente, pois não amavam os anãos e achavam que ele era um inimigo. Em dias antigos travaram guerras com alguns dos anãos, a quem acusavam de roubar seu tesouro. É justo dizer que os anãos registraram um relato diferente e diziam que tinham apenas pegado o que lhes era devido, pois o rei dos elfos havia feito um trato com eles para que dessem forma ao seu ouro e à sua prata brutos, e depois tinha se recusado a lhes dar sua paga. Se o rei dos elfos tinha uma fraqueza, era por tesouro, especialmente prata e gemas brancas. E embora fosse rico, estava sempre ávido por mais, já que ainda não tinha um tesouro tão grande quanto outros senhores élficos de outrora. Seu povo não minerava nem trabalhava metais ou joias, nem se importava muito com o comércio ou com lavrar a terra. Tudo isso era bem sabido entre todos os anãos, embora a família de Thorin não tivesse nada a ver com a velha briga de que falei. Consequentemente, Thorin ficou irritado com o tratamento que lhe deram, quando retiraram o feitiço e ele recuperou os sentidos. E também estava determinado a não deixar que arrancassem dele palavra alguma sobre ouro ou joias. O rei olhou com ar severo para Thorin. Quando o anão foi trazido diante dele, ele fez muitas perguntas. Mas Thorin só dizia que estava passando fome. Por que você e sua gente 3 vezes tentaram atacar meu povo enquanto festejávamos? Perguntou o rei. Não atacamos, respondeu Thorin. Viemos mendigar, porque estávamos passando fome. Onde estão seus amigos agora e o que estão fazendo? Não sei, mas imagino que estejam passando fome na floresta. O que estavam fazendo na floresta? Procurando comida e bebida, porque estávamos passando fome. Mas o que os trouxe floresta dentro, afinal? Perguntou o rei cheio de raiva. Com isso, Thorin fechou a boca e não disse mais uma só palavra. Muito bem, disse o rei. Levem-no e mantenham-no a salvo até que se sinta inclinado a dizer a verdade, mesmo que tenha de esperar 100 anos. Então os elfos lhe puseram amarras e o trancaram em uma das cavernas mais profundas, com fortes portas de madeira, e o deixaram. Deram-lhe comida e bebida abundantes, ainda que não muito boas, pois os elfos da floresta não eram goblins e se portavam razoavelmente bem até com seus piores inimigos, quando os capturavam. As aranhas gigantes eram as únicas coisas vivas das quais não tinham nenhuma misericórdia. Lá na masmorra do rei, jazia o pobre Thorin. E depois que superou sua gratidão por receber pão e carne e água, pôs-se a pensar no que tinha acontecido com seus desafortunados amigos. Não demorou muito para que ele descobrisse, mas isso faz parte do próximo capítulo e do começo de outra aventura, na qual o Hobbit, de novo, mostrou sua utilidade. Olá, obrigado por assistir até aqui.
Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.